Livro, é assim que começa. Colleen Hoover. Caro leitor, este livro é a continuação de É assim que acaba, e começa bem no momento em que o primeiro livro termina. Para que você tenha melhor experiência de leitura, É assim que começa deve ser lido como o segundo livro da duologia. Após publicar É assim que acaba, jamais imaginei que um dia escreveria uma continuação. Também jamais imaginei que o livro seria recebido como foi por tantas pessoas. Sou muito grata a todos que acharam a história de Lily tão empoderadora quanto eu acho a da minha própria mãe. Quando É assim que acaba virou febre no TikTok, recebi uma enxurrada de pedidos por mais Lily e Atlas. E como eu poderia dizer não a uma comunidade que mudou a minha vida? Este romance foi escrito como um agradecimento pelo enorme apoio, e, por isso, quis proporcionar uma experiência bem mais leve. Lily e Atlas merecem. Espero que você curta a jornada deles. Com todo o meu amor, Colleen Hoover. 1. Atlas. A maneira como o palhaço está escrito com spray vermelho na porta dos fundos do Bibs me faz pensar na minha mãe. Ela sempre acrescentava uma letra RIF ao pronunciar a palavra. Eu sentia vontade de rir toda vez que ouvia, mas era difícil achar graça na infância quando eu era sempre o alvo do insulto. Pará. Laço, sussurra Darin. Só pode ter sido uma criança. A maioria dos adultos sabe soletrar essa palavra. Aí é que você se engana. Toco na tinta, mas ela não suja meus dedos. Seja quem for que tenha pichado deve ter feito isso logo após fecharmos ontem à noite. Por que será que estão te chamando de palhaço? Pergunta ele. Por que acha que foi para mim? Pode ter sido para você ou para o Brad. O restaurante é seu. Darin tira o casaco e o usa para remover um grande caco de vidro da janela. Talvez tenha sido algum funcionário insatisfeito, não? E eu tenho funcionários insatisfeitos? Não consigo pensar em ninguém da folha de pagamento que faria algo assim. Faz 5 meses que a última pessoa pediu demissão, e ela saiu de maneira amistosa, após ter se formado na faculdade. Tinha aquele cara que lavava louça antes de você contratar Brad? Qual era o nome dele mesmo? Era o nome de alguma pedra ou algo assim? Era bem esquisito. Quartzo, falei. Era apelido. Faz tanto tempo que não penso nesse sujeito que duvido que ainda tem algum rancor em relação a mim. Demitiu logo após a inauguração porque descobri que ele só lavava louça quando conseguia ver sujeira nela. Pratos, copos, prataria. Ele colocava direto no escorredor tudo que voltava de alguma mesa para a cozinha com a aparência relativamente limpa. Se eu não o tivesse demitido, a vigilância sanitária teria fechado o restaurante por causa dele. É melhor ligar para a polícia, sugere Darin. Vamos precisar apresentar um relatório para o seguro. Antes que eu proteste, Brad aparece na porta dos fundos, com os sapatos esmagando os cacos de vidro sob seus pés. Ele estava lá dentro conferindo se alguma coisa tinha sido roubada. Ele coça a barba por fazer. Levaram os croutons. Há uma pausa de perplexidade. Você falou croutons? Pergunta Darin. Isso. Levaram todo o recipiente de croutons que foram preparados ontem à noite. Mas não parece estar faltando mais nada. Não era mesmo o que eu esperava que ele fosse dizer. Se uma pessoa invade um restaurante e não leva equipamentos ou objetos de valor, é porque deve estar com fome. Conheço por experiência própria esse tipo de desespero. Não vou denunciar. Darin se vira para mim. Por que não? Porque talvez eles prendam a pessoa. É esse o objetivo. Pego uma caixa vazia na caçamba de lixo e começo a remover alguns cacos. Já invadi um restaurante uma vez. Roubei um sanduíche de peru. Agora Brad e Darin estão me encarando. Você estava bêbado? Questiona Darin. Não. Estava com fome. Não quero que ninguém seja preso por roubar croutons. Tudo bem, mas talvez a comida tenha sido apenas o começo. E se a pessoa voltar para pegar equipamentos na próxima vez? Observa. A câmera de segurança ainda está quebrada. Faz meses que ele insiste para que eu mande consertar.
Tenho andado ocupado. Darin pega a caixa de cacos das minhas mãos e começa a tirar o que ainda falta. Deveria resolver isso antes que a pessoa volte. Pô, ela pode até tentar no Corrigans hoje à noite, já que o Bibs foi um alvo tão fácil. As câmeras do Corrigans estão funcionando. E duvido que ela vá vandalizar meu novo restaurante. Foi uma questão de conveniência, não um arrombamento para me atingir. Isso é o que você espera, diz Darin. Abro a boca para responder, mas sou interrompido por uma mensagem. Acho que nunca peguei meu celular tão rápido. Quando vejo que não é de Lily, desanimo um pouco. Esbarrei com ela hoje de manhã quando estava resolvendo coisas na rua. Fazia 1 ano e meio que a gente não se via, mas ela estava atrasada para o trabalho e eu acabará de receber a mensagem de Darin avisando do arrombamento. Nós nos despedimos meio sem jeito, e ela prometeu que me mandaria uma mensagem quando chegasse ao trabalho. Faz 1 hora e meia que isso aconteceu, e ainda não tive notícias dela. 1 hora e meia não é nada, mas não consigo ignorar o incômodo no meu peito tentando me convencer de que ela tem suas dúvidas a respeito do que dissemos na nossa conversa de 5 minutos na calçada. Não tenho dúvida nenhuma a respeito do que eu disse. Talvez eu tenha me entusiasmado demais ao ver o quanto Lily parecia feliz e descobrir que ela não está mais casada. Mas tudo o que eu falei foi a sério. Estou pronto para isso. Mais do que pronto. Abro o contato dela no meu telefone. Quis escrever para ela tantas vezes no último 1 ano e meio, mas, da última vez que nos falamos, deixei a decisão em suas mãos. Lily estava com a vida tumultuada, e eu não queria complicá-la ainda mais. Agora ela está solteira, contudo, e falou como se finalmente estivesse pronta para dar uma chance ao que quer que possa acontecer entre nós dois. Porém, ela teve 1 hora e meia para pensar na nossa conversa, e 1 hora e meia é tempo suficiente para se arrepender. Cada minuto que se passar sem uma mensagem dela vai parecer um dia inteiro. Seu contato ainda está salvo como Lily Kincaid no meu celular, então edito as informações e troco seu sobrenome para Bloom. Sinto Darin atrás de mim, olhando a tela por cima do meu ombro. É a nossa Lily? Brad se anima. Ele está mandando uma mensagem para Lily? Nossa Lily? Pergunto, confuso. Vocês só a viram uma vez. Ela ainda está casada? Pergunta Darin. Balanço a cabeça. Que bom para ela, comenta ele. Ela estava grávida, né? Era menino ou menina, afinal? Não quero falar de Lily porque ainda não tenho do que falar. Não quero dar a impressão de que é mais do que talvez seja. Uma menina, e esta é a última pergunta que vou responder. Concentro-me em Brad. Theo virá hoje? É quinta. Ele vem, sim. Entro no restaurante. Se vou conversar sobre Lily com alguém, vai ser com Theo. Lily. Ainda estou com as mãos trêmulas, apesar de já terem se passado quase 2 horas desde que esbarrei com Atlas. Não sei se estou tremendo de agitação ou se é porque, de tão ocupada, não consegui comer nada desde que cheguei. Mal tive 5 segundos de paz para assimilar o que aconteceu, quanto mais para comer o café da manhã que trouxe. Aquilo realmente aconteceu? Será que fiz mesmo uma série de perguntas tão constrangedoras para Atlas que vou morrer de vergonha até o ano que vem? Se bem que ele não pareceu se constranger. Pareceu muito feliz em me ver, e quando me abraçou, foi como se uma parte de mim que estava adormecida tivesse despertado novamente. No entanto, este é o primeiro momento que tive para ir ao banheiro, e após me olhar no espelho agora, eu meio que quero chorar. Estou com as bochechas coradas, com manchas de cenoura na camisa e o esmalte descascando desde, janeiro. Não que Atlas espere ou queira perfeição. É só que imaginei esbarrar com ele muitas vezes, mas em nenhum desses cenários era no meio de uma manhã caótica, meia hora após ser alvejada por uma bebê de 11 meses com as mãos cheias de comida. Ele estava tão bonito. Tão cheiroso. Já eu devo estar com cheiro de leite materno. Estou tão abalada pelo possível significado do nosso encontro inesperado que demorei o dobro do tempo para organizar tudo para o motorista da entrega desta manhã. Nem conferi nosso site para ver se havia novos pedidos. Dou uma última olhada no espelho, mas tudo que vejo é uma mãe solo exausta e esgotada. Saio do banheiro e volto para o caixa.
Pego um pedido na impressora e começo a preparar o cartão. Minha mente nunca precisou tanto de uma distração, então aprecio a manhã movimentada. O pedido é de um buquê de rosas para alguém chamada Greta, de alguém chamado Jonathan. A mensagem diz: desculpe por ontem à noite. Me perdoa? Solto um gemido. Buquês de desculpa são os que eu menos gosto de montar. Sempre fico obcecada tentando descobrir por que a pessoa está pedindo perdão. Será que ele se esqueceu de que os dois iam sair? Chegou tarde em casa? Eles brigaram. Será que ele bateu nela? Às vezes sinto vontade de escrever o telefone do abrigo local para vítimas de violência doméstica nos cartões, mas preciso lembrar que nem todo pedido de desculpa tem a ver com coisas terríveis, como os pedidos de desculpa que eu costumava receber. Talvez Jonathan seja um amigo de Greta e esteja tentando animá-la. Talvez ele seja seu marido e tenha exagerado numa pegadinha. Qualquer que seja o motivo por trás das flores, espero que elas representem algo positivo. Insiro o cartão no envelope e o coloco no buquê de rosas. Ponho-o na prateleira de entrega e estou pegando o próximo pedido quando recebo uma mensagem. Corro para o celular como se ele fosse se autodestruir e eu só tivesse 3 segundos para ler a mensagem. Estremeço quando olho a tela. Não é de Atlas, e sim de Riley. Ela pode comer batata frita? Respondo com rapidez. As macias. Largo o celular ruidosamente no balcão. Não gosto que Emerson coma batata frita com frequência, mas Riley só fica com ela 1 ou 2 dias na semana, então tento alimentá-la melhor quando está comigo. Foi bom passar alguns minutos sem pensar em Riley, mas sua mensagem me fez lembrar de que ele existe. E enquanto ele existir, temo que qualquer relacionamento, ou até mesmo amizade com Atlas, não possa existir. Como Riley vai reagir se eu começar a sair com Atlas? Como vai reagir se eles precisarem conviver? Talvez eu esteja colocando a carroça na frente dos bois. Encaro o celular e me pergunto o que devo dizer a Atlas. Falei que escreveria para ele depois de abrir a floricultura, mas havia clientes esperando antes mesmo de eu destrancar a porta. E agora que Riley mandou mensagem, lembrei que ele também está presente neste cenário, o que me faz hesitar em relação a falar com Atlas. A porta da frente se abre, e Lucy finalmente chega. Ela está sempre muito bem vestida, mesmo quando seu mau humor é evidente. Bom dia, Lucy. Ela afasta o cabelo dos olhos e coloca a bolsa no balcão, suspirando. É mesmo um bom dia. Lucy não é muito simpática de manhã. É por isso que eu ou Serena, minha outra funcionária, costumamos ficar no caixa pelo menos até às 11, enquanto Lucy monta arranjos nos fundos. Ela lida muito melhor com os clientes após uma xícara de café. Ou 5. Acabei de descobrir que os marcadores de lugar não chegaram porque foram descontinuados, e agora já é tarde demais para pedir mais. O casamento é em menos de um mês. Tem tanta coisa dando errado antes do casamento que me dá vontade de dizer a ela para desistir. Porém, não sou supersticiosa. Espero que ela também não seja. Está na moda fazer marcadores artesanais, sugiro. Lucy revira os olhos. Detesto coisas artesanais, murmura ela. Já nem quero mais uma festa de casamento. Parece que o planejamento está demorando mais do que nosso namoro. É verdade. Talvez a gente cancele tudo e vá para Las Vegas. Você foi se casar lá, não foi? Você se arrepende? Não sei o que responder primeiro. Como pode detestar coisas artesanais? Você trabalha numa floricultura. E sou divorciada, então é óbvio que me arrependo de ter me casado daquele jeito. Entrego-lhe uma pequena pilha de pedidos que ainda não preparei. Mas foi divertido, admito. Lucy vai para os fundos e começa a organizar o restante dos pedidos, e volto a pensar em Atlas. E em Riley. E no Armagedon, pois é isso que acontece com os dois no meu cérebro ao mesmo tempo. Não faço ideia de como isso poderia dar certo. Quando Atlas e eu nos encontramos, foi como se todo o resto sumisse, inclusive Riley.
No entanto, agora Riley está começando a se infiltrar de novo nos meus pensamentos. Não da maneira como ele ocupava meus pensamentos antes, agora é mais como um bloqueio na estrada. Minha vida amorosa enfim tem seguido em linha reta, sem solavancos nem curvas, mais ou menos porque deixou de existir há mais de 1 ano e meio, mas agora me parece que, diante de mim, há apenas um terreno irregular e obstáculos e penhascos. Será que vale a pena? É óbvio que Atlas vale a pena. Mas será que vale a pena nós dois ficarmos juntos? Será que nós dois termos um relacionamento compensaria o estresse que isso causaria em todas as outras áreas da minha vida? Faz um bom tempo que não me sinto tão dividida. Parte de mim quer ligar para Alissa e lhe contar que vi Atlas, mas não posso. Ela sabe como Riley ainda se sente em relação a mim. Sabe o que ele pensaria se eu trouxesse Atlas para a nossa vida. Não posso conversar com minha mãe porque ela é minha mãe. Por mais próximas que tenhamos nos tornado nos últimos tempos, eu jamais falaria abertamente sobre minha vida amorosa com ela. Tem apenas uma mulher com quem eu me sentiria à vontade para conversar sobre Atlas. Lucy? Ela reaparece dos fundos e tira um fone do ouvido. Você me chamou. Pode ficar no meu lugar por um tempo? Preciso sair para resolver uma coisa. Volto em 1 hora. Ela vem para trás do balcão, e eu pego minha bolsa. Não tenho muito tempo sozinha agora que Emerson nasceu, então de vez em quando roubo 1 horinha aqui e ali durante o trabalho, quando tenho alguém para me substituir na floricultura. Às vezes gosto de ficar sentada refletindo, e é impossível fazer isso na presença de uma criança, pois mesmo enquanto ela dorme estou na função mãe. E com o fluxo constante de clientes no trabalho, é difícil eu ter um momento de paz sem ser interrompida. Descobri que quando estou sozinha no carro, com a música ligada e, de vez em quando, com uma fatia de torta da Cheesecake Factory, é tudo o que preciso para colocar as ideias no lugar. Depois de estacionar de frente para o porto de Boston, reclino o banco e pego o bloco de notas e a caneta que trouxe. Não sei se isso vai me ajudar tanto quanto uma sobremesa às vezes me ajuda, mas preciso dar vazão aos meus pensamentos da mesma maneira como eu fazia no passado. Esse método já me ajudou antes, quando precisei que as coisas se encaixassem direito. Desta vez, no entanto, tudo o que eu espero é que as coisas não se desmantelem por completo. Querida Ellen, adivinha só quem está de volta? Eu. E Atlas. Nós dois. Esbarrei com ele quando estava com Amy indo encontrar Riley hoje de manhã. Foi muito bom encontrá-lo. Porém, por mais que tenha sido reconfortante vê-lo e saber em que momento da nossa vida nós estamos, a despedida foi um pouco esquisita. Ele estava com pressa devido a uma pequena emergência no restaurante, e eu estava atrasada para abrir a floricultura. Nós nos despedimos depois que prometi escrever para ele quando chegasse à loja. E quero escrever. Quero mesmo. Sobretudo porque vê-lo me levou a pensar no quanto me faz falta o que eu sinto quando estou com ele. Só percebi como estava me sentindo sozinha quando passei aqueles poucos minutos com Atlas. Mas desde que eu e Riley nos divorciamos. Ah, espera. Caramba. Não te contei do divórcio. Faz tempo demais que não te escrevo. Vou voltar um pouco. Decidi que minha separação de Riley deveria ser permanente após dar à luz Amy. Pedi o divórcio logo depois que ela nasceu. Não quis ser cruel em relação ao momento, mas só tomei minha decisão quando a segurei no colo e soube, do fundo do meu coração, que faria tudo o que fosse necessário para interromper o ciclo de violência doméstica. Sim, pedir o divórcio foi sofrido. Sim, fiquei de coração partido. Mas, não, eu não me arrependo. Minha escolha me fez perceber que, às vezes, as decisões mais difíceis que a pessoa toma costumam levar aos melhores resultados. Não posso mentir e dizer que não sinto falta dele, porque eu sinto. Sinto falta da família que poderíamos ter sido para Emerson. Porém, sei que tomei a decisão certa, apesar de, às vezes, me sentir sobrecarregada com o peso dela. É difícil porque ainda preciso interagir com Riley. Ele ainda tem todas as qualidades pelas quais me apaixonei, e agora que não estamos mais juntos,
É raro eu ver o lado negativo que levou ao fim do nosso casamento. Acho que é porque ele tem se comportado muito bem. Ele teve que colaborar e não resistir muito, pois sabia que eu poderia tê-lo denunciado por todos os episódios de violência doméstica pelos quais passei com ele. Riley poderia ter perdido muito mais do que a esposa, então, na hora de negociarmos a guarda, as coisas foram mais tranquilas do que eu esperava. Talvez tenha sido mais porque eu resisti ainda menos do que ele. Minha advogada foi muito direta quando falei que queria guarda unilateral. A não ser que eu estivesse disposta a contar a um juiz as partes mais feias dos nossos piores momentos, eu não tinha muito o que fazer para impedir Riley de visitar Emerson. E ainda que eu mencionasse a violência doméstica, minha advogada falou que é raríssimo um pai disposto e bem-sucedido, sem antecedentes criminais, que ajuda financeiramente, ter algum direito seu suspenso. Podia decidir denunciá-lo e entrar na justiça, correndo um grande risco de ter que aceitar a guarda compartilhada. Ou eu podia tentar chegar a um acordo com Riley que satisfizesse a nós dois, mantendo nossa relação coparental. Acho que se pode dizer que chegamos a um meio-termo, muito embora nenhum acordo no mundo fosse me fazer aceitar com tranquilidade o fato de eu ter que entregar minha filha a alguém que eu sei que tem pavio curto. No entanto, escolher o menor dos males é tudo o que posso fazer em termos da guarda de Amy, e também esperar que ela jamais veja esse lado dele. Quero que Amy seja próxima do pai. Nunca quis mantê-la longe dele. Quero apenas garantir a segurança dela, e foi por isso que implorei para que Riley aceitasse visitas diurnas nos primeiros anos. Nunca lhe disse que é porque não sei se confio plenamente nele com nossa filha. Talvez eu tenha colocado a culpa na amamentação e no fato de que ele pode ser chamado pelo hospital a qualquer momento, mas, no fundo, tenho certeza de que ele sabe porque nunca quis que ela dormisse na casa dele. Nós não falamos da violência do passado. Falamos de Amy, falamos de trabalho, colocamos um sorriso no rosto quando estamos com nossa filha. Às vezes parece forçado e falso, ao menos para mim, mas prefiro isso ao que poderia ter acontecido caso eu tivesse entrado na justiça e perdido. Posso muito bem fingir um sorriso até os 18 anos dela se isso significar que não preciso dividir sua guarda nem possivelmente expô-la com mais regularidade às piores partes do pai. Até agora tem dado certo, se não considerarmos o gaslighting ocasional e seus flertes indesejados. Por mais que eu tenha deixado meus sentimentos evidentes durante o divórcio, ele ainda tem esperanças quanto a nós dois. Às vezes diz coisas que demonstram que não abriu mão por completo da ideia de reatarmos. Receio que boa parte da cooperação de Riley se baseie na ideia de que ele poderá me reconquistar caso se comporte bem o bastante, por tempo bastante. Ele enfiou na cabeça que vou acabar cedendo com o tempo. Mas as coisas não vão acontecer como ele quer, Ellen. Um dia vou dar outro rumo para minha vida, e, sendo bem sincera, espero que esse rumo inclua Atlas. É cedo demais para saber se isso é uma possibilidade, mas tenho certeza absoluta de que meu rumo nunca mais incluirá Riley, por mais tempo que passe. Faz quase um ano que pedi o divórcio, mas faz quase 19 meses da briga que causou nossa separação. O que significa que estou solteira há mais de um ano e meio. Um ano e meio entre dois possíveis relacionamentos parece bastante, e talvez fosse mesmo, se não estivéssemos falando de Atlas. Mas como posso fazer isso dar certo? E se eu mandar uma mensagem para Atlas e ele me convidar para um almoço? E se o almoço for maravilhoso, o que certamente seria, e virar um convite para jantar? E se o jantar nos levar de volta ao ponto em que paramos quando éramos mais jovens? E se nós dois ficarmos felizes e nos apaixonarmos de novo e ele se tornar uma parte da minha vida? Sei que parece que estou me precipitando, mas é de Atlas que estamos falando. A não ser que ele tenha passado por um transplante de personalidade, creio que você e eu sabemos o quanto acho fácil me apaixonar por ele, Ellen. É por isso que estou hesitando tanto, tenho medo que dê tudo certo. E se der certo, o que Riley vai achar do meu novo relacionamento? Emerson tem quase um ano de idade, e nós passamos este ano inteiro sem muito drama, mas sei que é porque encontramos um bom ritmo que não foi afetado por nada. Então por que me parece que qualquer menção a Atlas vai causar um tsunami? Não que Riley mereça essa preocupação que estou sentindo com a situação, mas ele pode transformar minha vida amorosa em um verdadeiro inferno.
Porque Riley ainda ocupa uma parede inteira nas muitas camadas dos meus pensamentos. É isso que parece, é como se todas essas coisas maravilhosas acontecessem, mas, à medida que as vou assimilando, elas acabam alcançando uma parte de mim que ainda toma decisões com base em Riley e suas possíveis reações. Suas reações são o que mais temo. Queria ter esperanças de que ele não fosse sentir ciúme, mas sei que vai. Se eu começar a sair com Atlas, Riley vai dificultar a situação para todos. Apesar de saber que o divórcio foi a decisão certa, ainda assim essa decisão tem suas consequências. E uma delas é que Riley sempre pensará que foi Atlas quem causou o fim do nosso casamento. Riley é o pai da minha filha. Independentemente do homem que, de agora em diante, entrar na minha vida ou sair dela, Riley é a única constante que sempre terei de apaziguar se quiser que Emerson tenha a experiência mais tranquila possível. E se Atlas Corrigan voltar para minha vida, Riley jamais será apaziguado. Queria que você pudesse me dizer o que fazer. Devo sacrificar algo que sei que me deixará feliz, a fim de evitar o tumulto inevitável que a presença de Atlas causaria? Ou será que sempre terei um buraco com a forma de Atlas no meu coração, a não ser que eu lhe permita preenchê-lo? Ele está esperando uma mensagem minha, mas acho que preciso de mais tempo para assimilar tudo. Nem sei o que lhe dizer. Não sei o que fazer. Eu te conto se decidir alguma coisa. Lily. 3. Atlas. Finalmente chegamos à costa? Diz Tel. Você realmente disse isso para ela? Em voz alta. Eu me remexo no sofá, constrangido. Quando éramos mais jovens, a gente gostava de Procurando Nemo. Você citou uma animação. Tel balança a cabeça, dramaticamente. E não deu certo. Faz mais de 8 horas que vocês se encontraram, e ela ainda não deu sinal de vida. Talvez esteja ocupada. Ou talvez você tenha sido intenso demais, responde Tel, inclinando-se para a frente. Ele une as mãos entre os joelhos e se concentra. Bem, e o que aconteceu depois que você disse essa breguice aí? Ele é cruel. Nada. Nós dois tínhamos que ir trabalhar. Perguntei se ela ainda tinha meu telefone, e ela disse que tinha decorado o número, então a gente se diz. Calma aí, interrompe Tel. Ela decorou seu número? Pelo jeito, sim. Tá. Ele parece esperançoso. Isso quer dizer alguma coisa. Ninguém decora mais o número de ninguém. Estava pensando mesmo, mas também me perguntei se ela não teria decorado meu número por outros motivos. Quando anotei e o coloquei dentro da capa de seu celular, foi para o caso de uma emergência. Talvez parte de Lily temesse precisar dele um dia, e assim ela o teria decorado por motivos que não têm nada a ver comigo. E o que eu faço então? Mando uma mensagem? Ligo para ela? Espero até que entre em contato comigo? Faz só 8 horas, Atlas. Pega leve. Os conselhos dele estão sendo contraditórios. 2 minutos atrás, você disse que 8 horas sem receber nenhuma mensagem era tempo demais. E agora está dizendo que devo pegar leve? Tel dá de ombros e chuta minha escrivaninha para fazer sua cadeira girar. Eu tenho 12 anos. Nem tenho celular ainda, e você quer minha opinião sobre as regras para enviar mensagens? Fico surpreso por ele ainda não ter celular. Brad não parece ser um pai rígido. Por que você não tem celular? Meu pai disse que vou ganhar um quando fizer 13 anos. Faltam 2 meses, responde ele ansiosamente. Tel tem vindo ao restaurante depois da escola umas 2 vezes por semana desde que Brad foi promovido, 6 meses atrás. Ele me disse que quer ser terapeuta quando crescer, então o deixo praticar comigo. No começo, nossas conversas eram para beneficiá-lo. Ultimamente, porém, acho que sou eu que estou me beneficiando. Brad espia meu escritório, à procura do filho. Vamos. Atlas tem que trabalhar. Ele gesticula para que Tel se levante, mas o menino simplesmente continua girando na minha cadeira. Foi Atlas quem me chamou aqui. Ele estava precisando de conselhos. Nunca vou entender esse lance de vocês, comenta Brad, apontando para o espaço entre nós dois. Que conselhos são esses que você recebe do meu filho?
Como evitar ajudar nos afazeres domésticos e como vencer no Minecraft. Theo se levanta e alonga os braços por cima da cabeça. São sobre garotas, na verdade. E o que importa no Minecraft não é vencer, pai. É mais para socializar mesmo. Theo olha para mim por cima do ombro enquanto sai do escritório. Mande logo uma mensagem para ela, sugere ele como se fosse a solução óbvia. E talvez seja mesmo. Brad o puxa para fora do escritório. Eu me recosto na cadeira e encaro a tela sem notificações do celular. Talvez ela tenha decorado o número errado. Abro seu contato e hesito. Talvez Theo tenha razão. Pode ser que eu tenha sido intenso demais hoje de manhã. Não dissemos muita coisa quando nos encontramos, mas o que foi dito tinha intenção e significado. Talvez ela tenha se assustado com isso. Ou, talvez eu esteja certo e ela tenha decorado o número errado. Meus dedos pairam por cima do teclado do celular. Quero mandar uma mensagem, mas não quero pressioná-la. No entanto, nós dois sabemos que nossas vidas teriam sido bem diferentes se eu não tivesse cometido tantos erros com ela no passado. Passei anos inventando desculpas que explicassem por que minha vida não era boa o bastante para ela, mas Lily sempre se encaixou. Ela sempre se encaixou perfeitamente. Desta vez, não vou deixar que ela se afaste sem me esforçar um pouco mais. A primeira coisa que vou fazer é garantir que ela tem meu número certo. Gostei de te ver hoje, Lily. Espero para ver se ela vai me responder. Quando vejo os 3 pontinhos aparecerem, seguro a respiração de tanta expectativa. Eu também. Encaro sua resposta por tempo demais, esperando que ela mande mais alguma coisa. Mas ela não manda. É só isso que recebo. Foram apenas 2 palavras, mas consigo ler nas entrelinhas. Suspiro frustrado e largo o celular 4. na escrivaninha. Lily. A minha situação com Riley tem sido incomum desde que Emerson nasceu. Acho que poucos casais dão entrada no divórcio na mesma hora em que assinam a certidão de nascimento da filha recém-nascida. Por mais que eu tenha me decepcionado com Riley por ele ter me levado à decisão de acabar com o nosso casamento, não quero impedi-lo de se conectar com a nossa filha. Coopero o máximo possível com ele, pois sei que seus horários são caóticos. Às vezes, até a levo para visitá-lo no hospital durante o almoço. Riley também tem a chave do meu apartamento desde antes de Emerson nascer. Dei uma cópia a ele porque estava morando sozinha e tinha medo de entrar em trabalho de parto e ele precisar entrar no apartamento. Porém, ele nunca a devolveu após o nascimento, embora eu tenha pensado em pedi-la de volta. Ele a usa nas raras ocasiões em que opera até tarde e tem tempo sobrando de manhã para ficar com Amy depois que saio para o trabalho. Foi por isso que não a pedi de volta. Mas, ultimamente, ele tem usado a chave quando leva Amy para casa. Ele me mandou uma mensagem pouco antes de eu fechar a floricultura mais cedo para dizer que Amy estava cansada, então ia levá-la para minha casa e colocá-la para dormir. A frequência com que ele tem usado minha chave faz com que eu me pergunte se ele também não está tentando passar mais tempo com outra pessoa além de Amy. A porta da frente está destrancada quando finalmente chego em casa. Riley está na cozinha. Ele me olha ao ouvir a porta se fechar. Trouxe o jantar, anuncia ele, erguendo uma sacola do meu restaurante tailandês favorito. Você não comeu ainda, comeu? Não estou gostando disso. Ele está ficando cada vez mais à vontade aqui. No entanto, já estou emocionalmente exausta depois do dia de hoje, então balanço a cabeça e decido confrontar a questão em outro momento. Não comi, obrigada. Coloco a bolsa na mesa e passo pela cozinha, indo para o quarto de Amy. Acabei de colocá-la na cama, avisa. Paro perto da porta do quarto e encosto o ouvido nela. Está silêncio, então recuo e volto para a cozinha sem acordá-la. Estou me sentindo péssima por ter dado uma resposta curta para Atlas mais cedo, mas esta interação com Riley confirma todas as minhas preocupações. Como eu começaria algo com alguém novo quando meu ex ainda me traz comida para jantar e tem a chave do meu apartamento? Preciso estabelecer limites firmes com Riley antes de poder sequer considerar a ideia de Atlas. Riley escolhe uma garrafa de vinho tinto da minha adega. Posso abrir?
Dou de ombros enquanto sirvo o pad thai no meu prato. Pode, mas não vou querer. Riley devolve a garrafa e decide tomar um chá. Pego uma água na geladeira e nós dois nos sentamos à mesa. Como ela estava hoje? Pergunto a ele. Um pouco rabugenta, mas eu tinha muita coisa para resolver. Acho que ela cansou de tanto entra e sai na cadeirinha. Estava melhor quando passamos na casa de Alyssa. Quando é seu próximo dia de folga? Ainda não sei. Eu te aviso. Ele estende a mão para a frente e usa o polegar para limpar alguma coisa na minha bochecha. Eu me retraio um pouco, mas ele não percebe. Ou talvez finja não perceber. Não sei se ele repara que, sempre que sua mão se aproxima de mim, minha reação é negativa. Conhecendo Riley, ele deve achar que me retraí por ter sentido alguma química entre a gente. Depois que Amy nasceu, houve alguns momentos em que realmente senti uma química. Ele dizia ou fazia algo meigo, ou estava segurando Amy enquanto cantava para ela, e eu sentia aquele desejo familiar por ele surgindo dentro de mim. Porém, todas as vezes encontrei forças para afastar isso. Basta uma lembrança ruim para atenuar imediatamente quaisquer sentimentos passageiros que eu tenha na sua presença. Foi um percurso longo e turbulento, mas finalmente esses sentimentos foram embora. Atribuo isso à lista que fiz de todos os motivos pelos quais decidi me divorciar de Riley. Às vezes, depois que ele vai embora, vou para o quarto e a leio para reiterar que o nosso esquema atual é o melhor para todos nós. Bem, talvez não tudo do esquema. Ainda quero minha chave de volta. Estou prestes a comer outra garfada de macarrão quando ouço uma notificação abafada vindo da minha bolsa no outro lado na mesa. Solto o garfo e estendo o braço rapidamente para pegar meu celular, antes que Riley o pegue. Não que ele fosse ler minhas mensagens, mas a última coisa que eu quero neste momento é que, por uma questão de educação, ele vá pegar meu celular para mim. Ele poderia ver que a mensagem é de Atlas, e não estou preparada para a tempestade que isso causaria. A mensagem não é de Atlas, entretanto. É da minha mãe. Ela enviou fotos que tirou de Amy no começo da semana. Coloco o celular na mesa e pego o garfo, mas Riley está me encarando. Era minha mãe, digo. Nem sei por que falei isso. Não lhe devo nenhuma satisfação, mas não gosto da maneira como ele está me encarando. Quem estava esperando que fosse? Você praticamente se jogou por cima da mesa para pegar o celular. Ninguém. Tomo um gole de água. Ele ainda está me encarando. Não sei o quanto Riley percebe, mas ele parece saber que estou mentindo. Ele gira o garfo no macarrão e olha o prato, retesando o maxilar. Você está saindo com alguém? Pergunta ele com uma certa veemência na voz. Não que isso seja da sua conta, mas não. Não estou dizendo que é da minha conta. Estou apenas puxando o papo. Não respondo porque sei que é mentira. Nenhum marido que se divorciou recentemente e que pergunta à ex-esposa se ela está saindo com alguém está apenas puxando o papo. Eu realmente acho que, em algum momento, a gente precisa conversar sobre namoro, diz ele. Antes de eu e você trazermos outras pessoas para perto de Emerson. E talvez estabelecer algumas regras. Faço que sim. Acho que precisamos estabelecer regras para muitas outras questões também. Ele semicerra os olhos. Tipo o quê? Seu acesso ao meu apartamento. Engulo em seco. Quero minha chave de volta. Riley me encara inexpressivamente antes de responder. Então limpa a boca e diz: não posso colocar minha filha para dormir? Não é isso que estou dizendo. Você sabe que meus horários são frenéticos, Lily. Já é difícil conseguir vê-la. Não estou dizendo que quero que você a veja menos. Só quero minha chave de volta. Eu valorizo a minha privacidade. Riley está com uma expressão tensa. Está chateado comigo. Eu sabia que ficaria, mas ele está exagerando. Isso não tem nada a ver com o quanto eu quero que ele veja Amy. Não quero que ele tenha acesso fácil ao meu apartamento, só isso.
Tive meus motivos para sair da nossa casa e me divorciar dele. Não vai ser uma mudança imensa, mas é uma que precisa acontecer. Senão, ficaremos presos para sempre nessa rotina que nos faz mal. Então ela pode começar a dormir lá em casa, diz ele com muita convicção enquanto me olha para ver a minha reação. Sei que ele está sentindo um incômodo que de repente começou a me sufocar. Mantenho a voz calma, não sei se estou pronta para isso. Riley solta o garfo no prato ruidosamente. Talvez a gente devesse alterar o acordo de guarda compartilhada. Suas palavras me irritam, mas consigo impedir que a raiva transborde. Levanto e pego meu prato. Está falando sério, Riley? Peço a chave do meu apartamento de volta e você ameaça me colocar na justiça? Nós dois aceitamos o acordo, mas ele está agindo como se o acordo fosse para o meu bem, e não para o dele. Ele sabe que eu poderia ter pedido guarda unilateral depois de tudo que vivenciei com ele. Caramba, nem pedir a prisão dele eu pedi. Ele deveria se sentir grato por eu ter sido tão generosa quanto fui. Quando chego à cozinha, coloco o prato na bancada e seguro a beirada dela, deixando minha cabeça pender entre os ombros. Calma, Lily. Ele só está reagindo. Ouço Riley suspirar arrependido, e em seguida ele vem para a cozinha atrás de mim. Ele se apoia na bancada enquanto passo água no prato. Você pode pelo menos me dar um prazo? Diz ele com a voz mais baixa. Quando ela vai poder dormir lá em casa? Pressiono o quadril na bancada e me viro para ele. Quando ela souber falar. Por quê? Odeio o fato de precisar dizer isto em voz alta, porque assim ela pode me contar se alguma coisa acontecer, Riley. Depois de assimilar completamente as minhas palavras, ele morde o lábio inferior e faz que sim sutilmente. Percebo sua frustração pelas veias saltando em seu pescoço. Ele tira as chaves do bolso e remove-a do meu apartamento. Joga-a na bancada e se afasta. Após ele pegar o casaco e sair, sinto uma culpa familiar se infiltrando furtivamente no meu peito. A culpa sempre vem acompanhada de dúvidas do tipo: será que estou sendo dura demais com ele? E se ele tiver mesmo mudado? Eu sei as respostas para essas perguntas, mas às vezes é bom relembrar. Vou até meu quarto e tiro a lista do meu porta-joias. 1. Ele te deu um tapa porque você riu. 2. Ele te empurrou de uma escada. 3. Ele te mordeu. 4. Ele tentou te estuprar. 5. Você precisou levar pontos por causa dele. 6. Seu marido te machucou fisicamente mais de uma vez. E isso teria se repetido várias e várias vezes. 7. Você fez isso pela sua filha. Passo o dedo na tatuagem no ombro, sentindo as pequenas cicatrizes que ele deixou ali com os dentes. Se Riley fez essas coisas comigo nas melhores épocas do nosso relacionamento, o que ele seria capaz de fazer nas piores? Dobro a lista e aguardo no porta-joias para a próxima vez que eu precisar de um 5. lembrete. Atlas. Você era o alvo, sim, afirma Brad, encarando a pichação. Quem quer que tenha vandalizado o Bibs 2 noites atrás, decidiu passar no meu novo restaurante ontem à noite. O Corrigas está com 2 janelas danificadas, e a outra mensagem em tinta spray na porta dos fundos. Vá se fuder, Atlasno. A pessoa acrescentou o ano e sublinhou o rasno em meu nome. Admito que o trocadilho foi bom, mas não estou para piadinhas esta manhã. Ontem à noite, o vandalismo mal me abalou. Não sei se foi porque tinha acabado de esbarrar com Lily e ainda estava eufórico por isso, mas, hoje de manhã, acordei grilado com o fato de ela estar aparentemente me evitando. Assim, os danos causados ao meu novo restaurante parecem estar me atingindo um pouco mais. Vou dar uma olhada na gravação da câmera de segurança. Espero que ela mostre algo de útil. Ainda não sei se quero ir à delegacia. Se for algum conhecido meu, talvez eu possa ao menos confrontar a pessoa antes de ser obrigado a recorrer à polícia. Brad vem comigo até o escritório. Ligo o computador e abro o aplicativo da câmera de segurança. Acho que Brad pode sentir minha frustração, pois não diz nada enquanto analiso vários minutos de gravação. Ali, diz ele, apontando para o canto inferior esquerdo da tela.
Diminua a velocidade do vídeo até vermos uma silhueta. Quando aperto o play, nós dois encaramos a tela, confusos. Tem alguém encolhido nos degraus dos fundos, imóvel. Passamos cerca de meio minuto vendo, depois eu volto o vídeo. Segundo o horário da gravação, a pessoa ficou ali nos degraus por mais de 2 horas. Sem cobertor, em outubro, em Boston. A pessoa dormiu aqui? Exclama Brad. Ela não estava nada preocupada em ser flagrada, né? Volto a gravação ainda mais, até a pessoa aparecer na imagem pela primeira vez, depois de 1 hora. Como está escuro, é difícil ver suas feições, mas parece alguém jovem, mais um adolescente do que um adulto. A pessoa dá uma avaliada durante alguns minutos. Vasculha a caçamba. Confere o cadeado da porta dos fundos. Pega a tinta spray e deixa sua mensagem engraçadinha. Ela usa a lata de tinta spray para tentar quebrar as janelas, mas as janelas do Corrigas são de vidro temperado, então a pessoa acaba ficando de saco cheio ou se cansando de tentar fazer um buraco grande o bastante para poder entrar por ele, como fez no Bibbs. É quando ela se deita nos degraus dos fundos e pega no sono. Pouco antes do amanhecer, ela se levanta, olha ao redor e vai embora casualmente, como se a noite passada jamais tivesse acontecido. Você a reconhece? Pergunta Brad. Não. E você? Não. Paro a gravação na cena em que dá para ver a pessoa mais nitidamente, mas a imagem está muito granulada. Ela está de calça jeans e moletom preto, com a cabeça encapuzada para que não vejam seu cabelo. Seria impossível reconhecê-la pessoalmente, seja quem for. A imagem não é nítida o bastante, e a pessoa não olhou para a câmera em nenhum momento. A polícia nem mesmo acharia essa gravação útil. Envio o arquivo para o meu e-mail, de todo jeito. Assim que clico para enviar, ouço a notificação de um celular. Olho para o meu, mas foi Brad quem recebeu uma mensagem. Darren disse que está tudo bem lá no Bibbs. Ele guarda o celular no bolso e se dirige à porta do escritório. Vou começar a arrumar as coisas. Espero o arquivo terminar de ser enviado para o meu e-mail, depois vejo a gravação de novo, sentindo mais pena do que irritação. Isso me lembra as noites frias que passei naquela casa abandonada, antes de Lily me abrigar em seu quarto. Só de pensar nisso, eu praticamente posso sentir o frio em meus ossos. Não faço ideia de quem possa ser. O fato de a pessoa ter escrito meu nome na porta é inquietante, e ainda mais inquietante é ela ter se sentido à vontade para ficar aqui e tirar um cochilo de 2 horas. É como se ela estivesse me desafiando a confrontá-la. Meu celular começa a vibrar na escrivaninha. Estendo o braço para pegá-lo, mas é um número desconhecido. Não costumo atender essas chamadas, mas ainda estou com Lily na cabeça. Ela pode estar me ligando do número do trabalho. Meu Deus, estou sendo ridículo. Levo o celular ao ouvido. Alô? Ouço um suspiro do outro lado da linha. Uma mulher. Ela parece aliviada por eu ter atendido. Atlas. Também suspiro, mas não aliviado. Suspiro porque não é a voz de Lily. Não a reconheço, mas pelo jeito qualquer pessoa que não seja Lily me decepcionaria. Eu me recosto na cadeira. Pois não. Sou eu. Não faço ideia de quem seja esse eu. Penso em todas as ex-namoradas que podem estar me ligando, mas nenhuma delas tem a voz assim. E nenhuma delas diria apenas sou eu e presumiria que eu saberia quem é. Quem está falando? Eu, repete ela, com ênfase, como se fosse fazer alguma diferença. Sutton. Sua mãe. Afasto o celular do ouvido na mesma hora e olho o número outra vez. Só pode ser alguma pegadinha. Como minha mãe conseguiria meu número? Por que ela iria querer meu número? Faz anos que ela deixou bastante explícito que nunca mais queria me ver. Não digo nada. Não tenho nada para dizer. Alongo as costas e me inclino para a frente, esperando que ela diga logo o motivo que enfim a levou a entrar em contato comigo. Ela faz uma pausa. Ouço uma televisão ao fundo. Parece o programa The Price is Right. Quase consigo imaginá-la sentada no sofá, com uma cerveja na mão e um cigarro na outra, às 10 horas da manhã. Ela costumava trabalhar à noite quando eu era pequeno, então ela jantava e ficava acordada para assistir a The Price is Right antes de dormir.
Era o pior momento do meu dia. O que você quer? Digo com a voz seca. Ela faz um barulho no fundo da garganta, e apesar de já terem se passado anos, sei que está irritada. Sei pela sua exalação que ela não queria me ligar. Está ligando porque precisa. Ela não entrou em contato para se desculpar, ela entrou em contato porque está desesperada. Você está morrendo? Pergunto. É a única coisa que me impediria de desligar. Morrendo? Ela repete a pergunta com uma risada, como se eu estivesse sendo absurdo e insensato e um paralhaço. Não, não estou morrendo. Estou ótima. Está precisando de dinheiro? E quem não precisa? Toda a ansiedade que ela me causava vem à tona após esses poucos segundos ao telefone com ela. Desligo imediatamente. Não tenho nada para lhe dizer. Bloqueio seu número, arrependido de ter lhe dado tanto tempo para falar. Deveria ter encerrado a ligação assim que ela se apresentou. Eu me inclino para a frente na escrivaninha e coloco a cabeça nas mãos. Meu estômago está embrulhado com o choque dos últimos minutos. Para ser sincero, estou surpreso com minha reação. Imaginei que isso talvez fosse acontecer algum dia, mas achei que não fosse me importar. Pensei que não ligaria para o fato de ela ter reaparecido na minha vida, assim como não liguei quando ela me obrigou a sair da sua. Naquela época, no entanto, eu não ligava para muitas coisas. Mas agora eu realmente gosto da minha vida. Tenho orgulho do que conquistei. Não tenho absolutamente nenhum desejo de permitir que alguém do passado retorne e ameace isso. Passo as mãos no rosto, assimilando os últimos minutos, depois me afasto da escrivaninha. Vou lá fora ajudar Brad com os concertos e faço o que posso para deixar o momento para trás. Mas é difícil. É como se meu passado estivesse me atingindo por todas as direções, e não tenho com quem conversar sobre isso. Após trabalharmos em silêncio por alguns minutos, digo a Brad: você precisa dar um celular para Theo. Ele tem quase 13 anos. Brad ri. E você precisa de um terapeuta que seja mais próximo da 6. sua idade. Lily. Já decidiu o que vai fazer no aniversário da Emerson? Pergunta Alissa. Ela e Marshall fizeram uma festa tão grande no primeiro aniversário da filha deles, Riley, que parecia mais um baile de 15 anos. Acho que vou só comprar um bolinho para fazer uma espécie de smash the cake e dar alguns presentes. Não tenho espaço para nada maior do que isso. A gente pode fazer alguma coisa lá em casa, sugere Alissa. Quem eu convidaria? Ela vai fazer 1 ano, não tem amigos. Nem sabe falar ainda. Alissa revira os olhos. Nós não fazemos festas infantis por causa dos bebês, e sim para impressionar os amigos. Você é minha única amiga, e não preciso te impressionar. Entrego para Alissa um pedido tirado da impressora. Vamos jantar hoje? Nós jantamos juntas pelo menos 2 vezes na semana na casa dela. Riley passa lá de vez em quando, mas planejo propositalmente as visitas para as noites em que ele está de plantão. Não sei se Alissa já percebeu. Se tiver percebido, ela provavelmente me entende. Ela diz que é difícil ver Riley perto de mim porque também suspeita de que ele ainda tem esperanças de reatar comigo. Alissa prefere ficar com ele quando não estou presente. Os pais de Marshall chegam na cidade hoje, lembra? Boa sorte. Alissa gosta dos pais do Marshall, mas acho que ninguém fica muito animado em ter os sogros em casa por uma semana. O sino da porta toca, e Alissa e eu olhamos para cima ao mesmo tempo. Porém duvido que o mundo dela tenha começado a girar como o meu. Atlas está vindo na nossa direção. Aquele é o... Meu Deus, sussurro baixinho. Sim, ele é mesmo um deus, cochicha Alissa. O que ele está fazendo aqui? E por que ele se parece mesmo com um deus? Assim fica bem mais difícil pensar na decisão que tenho que tomar. Não consigo nem encontrar as palavras para cumprimentá-lo. Apenas sorrio e o espero chegar até a gente, mas o trajeto da porta até o balcão parece estar 1 quilômetro mais longo. Ele não tira os olhos de mim enquanto anda. Quando se aproxima, ele finalmente cumprimenta Alissa com um sorriso.
Depois olha de volta para mim enquanto põe um pote de plástico tampado no balcão. Trouxe seu almoço, diz ele casualmente, como se trouxesse meu almoço todos os dias e eu devesse estar esperando por isso. Ah, essa voz. Esqueci o quanto ela me afeta. Pego o pote, mas não sei o que dizer com Alissa parada do meu lado, observando nossa interação. Encaro-a e lhe dou aquele olhar. Ela finge não perceber, mas, como não paro de encará-la, ela acaba cedendo. Tudo bem. Vou colocar flores nas flores. Ela se afasta para nos dar privacidade. Volto minha atenção para o almoço que Atlas trouxe. Obrigada. O que tem aqui? Nosso especial de fim de semana, diz Atlas. É a massa porque você tá me evitando. Chego a rir com isso, mas estremeço logo em seguida. Não estou te evitando, balanço a cabeça com um rápido suspiro, sabendo que não posso mentir para ele. Tudo bem, eu estou te evitando. Apoio os cotovelos no balcão e cubro o rosto com as mãos. Desculpa. Atlas está quieto, então acabo olhando para ele. Ele parece sincero quando diz: prefere que eu vá embora? Nego com a cabeça, e assim que faço isso os cantos dos seus olhos se enrugam um pouco. Mal é um sorriso, mas sinto um calor descendo pelo meu peito. Ontem de manhã, quando esbarrei com ele, eu falei demais. Agora estou muito confusa para falar. Não sei como posso ter uma conversa séria com ele sobre tudo o que passou pela minha cabeça nas últimas 24 horas quando perco a fala perto dele. Ele me afetava da mesma maneira quando eu era mais nova, mas naquela época eu era mais ingênua. Não sabia que homens como Atlas são tão raros, então não sabia a sorte que era tê-lo na minha vida. Agora eu sei, e é por isso que morro de medo de estragar tudo. Ou de Riley estragar tudo. Ergo o pote de massa que ele trouxe. O cheiro está ótimo. E a comida está ótima. Eu que fiz. Eu deveria rir disso, mas minha reação não combina com a conversa. Coloco o pote no balcão. Quando olho novamente, ele vê a minha expressão tensa e responde com um olhar tranquilizador. Não dizemos muito, mas os sinais não verbais que estamos trocando já dizem o bastante. Meus olhos pedem desculpa pelo meu silêncio, ele me diz silenciosamente que tudo bem, e nós dois estamos nos perguntando o que vai acontecer em seguida. Atlas desliza a mão lentamente no balcão, aproximando-a da minha. Ergue o dedo indicador e o passa ao longo do meu mindinho. É um gesto tão pequeno e carinhoso, mas meu coração dá uma cambalhota. Ele afasta a mão e cerra o punho como se tivesse sentido o mesmo que eu. Limpa a garganta. Posso te ligar hoje à noite? Estou quase assentindo quando Alissa sai de repente pela porta lá de trás, de olhos arregalados. Ela se aproxima e cochicha. Riley está quase chegando. Parece que meu sangue congela nas veias. O quê? Não digo isso para que ela repita. Digo porque estou chocada, mas ela repete de todo modo. Riley está chegando. Ele acabou de me mandar uma mensagem. Ela acena a mão na direção de Atlas. Você tem 10 segundos para escondê-lo. Tenho certeza de que Atlas consegue ver o pânico no meu rosto quando olho, mas ele diz com bastante calma: para onde devo ir? Aponto para meu escritório e vou rapidamente com ele até lá. Depois que entramos, questiono minha decisão. Talvez ele entre aqui. Cubro a boca com a mão, tremendo enquanto penso, e depois indico o armário de materiais. Pode se esconder ali dentro? Atlas olha para o armário e depois para mim. Aponta para a porta. Dentro do armário? Ouço a campainha da porta da frente e sinto uma urgência ainda maior. Por favor? Abro a porta do armário. Não é o lugar ideal para esconder um ser humano, mas é espaçoso. Ele vai caber com tranquilidade. Nem consigo encará-lo quando ele passa por mim e entra no armário. Eu poderia morrer. Que vergonha! Enquanto fecho a porta, tudo o que consigo fazer é sussurrar: desculpa. Faço o possível para me recompor.
Alyssa está conversando com Riley quando saio do escritório. Ele me cumprimenta com a cabeça, mas está prestando atenção em Alyssa. Ela está vasculhando a bolsa à procura de alguma coisa. Estava aqui antes, diz ela. Riley tamborila os dedos com impaciência. O que está procurando? Pergunto a ela. A chave. Trouxe-a sem querer, e Marshall precisa da SUV para ir buscar os pais no aeroporto. Riley parece irritado. Tem certeza de que não a deixou em outro canto quando falei que eu vinha buscá-la? Inclino a cabeça e me concentro em Alyssa. Você sabia que ele ia vir? Como ela pôde se esquecer de me dizer que Riley estava a caminho quando Atlas apareceu aqui? Ela enrubesce um pouco. Fiquei distraída com acontecimentos inesperados. Ela ergue a mão, triunfante. Achei. Solta-a na palma de Riley. Beleza, tchau, pode ir embora. Riley se movimenta como se estivesse prestes a ir, mas depois se vira e cheira o ar. Que aroma bom é esse? Os olhos dele e de Alyssa se voltam para o pote ao mesmo tempo. Alyssa o puxa para perto de si e o segura. Preparei um almoço para mim e para Lily. Riley ergue a sobrancelha. Você cozinhou? Ele estende o braço para o pote. Preciso ver. O que tem aqui? Alyssa hesita antes de lhe entregar o pote. É frango, barabadola. Ela me encara, e seus olhos estão arregalados. Ela mente muito mal. Frango o quê? Riley abre o pote e o inspeciona. Parece uma massa com camarão. Alyssa limpa a garganta. Pois é, eu cozinhei os camarões no caldo de frango. É por isso que o nome é frango barabadola. Riley tampa de volta e me olha preocupado enquanto empurra o pote para Alyssa por cima do balcão. Eu pediria uma pizza se fosse você. Dou uma risada forçada, Alyssa também. A risada de nós duas faz nossa reação parecer exagerada para uma piada que nem foi engraçada. Riley franze a testa, recuando alguns passos com um olhar de suspeita. Deve estar acostumado ao fato de nós duas termos piadas internas das quais ele não faz parte, pois nem pergunta nada. Ele se vira e sai da floricultura, com pressa de levar a chave para Marshall. Alyssa e eu ficamos paradas como duas estátuas até termos certeza de que ele saiu e de que não pode mais nos escutar. Então olho para ela sem acreditar. Frango barba o quê? Acabou de inventar uma língua nova, foi? Eu tinha que dizer alguma coisa, responde ela, na defensiva. Você ficou parada como uma árvore. De nada. Espero alguns minutos para garantir que Riley teve tempo de ir embora. Vou até a frente da floricultura para ver se o carro dele realmente não está mais lá. Então ando tristemente até meu escritório e me dirijo ao armário para avisar a Atlas que ele está a salvo. Expiro antes de abrir a porta. Atlas está aguardando pacientemente, encostado numa estante de braços cruzados, como se ficar escondido no armário não o incomodasse nem um pouco. Me desculpe. Não sei quantas vezes vou precisar me desculpar para compensar o que acabei de pedir que fizesse, mas estou disposta a dizer isso mais umas 1000 vezes. Ele já foi? Faço que sim, mas, em vez de sair do armário, Atlas segura minha mão, me puxa para perto e fecha a porta. Agora nós dois estamos no armário, mas não tão escuro assim. Consigo ver o brilho em seus olhos indicando que ele está se segurando para não sorrir. Talvez ele não me deteste tanto assim pelo que fiz. Atlas solta minha mão, mas está tão apertado para nós dois aqui dentro que partes dele roçam em partes minhas. Sinto um frio na barriga, então pressiono as costas na estante atrás de mim, tentando não me apertar contra ele, mas parece que ele está me cobrindo como um cobertor macio. Ele está tão próximo que consigo sentir o cheiro do seu shampoo. Com muita calma, tento respirar para diminuir o nervosismo. E então? Posso? Pergunta ele, a voz um sussurro. Não faço ideia do que ele está me perguntando, mas quero responder veementemente que sim. Em vez de aceitar algo que nem sei o que é, conto na minha cabeça até 3.
Então digo: pode o quê? Te ligar hoje à noite. Ah. Ele voltou à conversa que estávamos tendo lá na frente, como se Riley nem tivesse nos interrompido. Mordo o lábio, querendo dizer sim, pois quero que Atlas me ligue. Mas também quero que Atlas saiba que escondê-lo de Riley dentro de um armário provavelmente já reflete como será o restante das nossas interações, já que Riley sempre estará por perto devido ao fato de termos uma filha. Atlas, digo seu nome como se fosse falar algo terrível depois, mas ele me interrompe. Lily, responde ele sorrindo, como se nada que eu pudesse dizer depois do seu nome conseguisse ser terrível. Minha vida é complicada. Não queria que isso parecesse um alerta, mas é o que acontece. Quero te ajudar a descomplicá-la. Temo que sua presença vá complicá-la ainda mais. Ele ergue a sobrancelha. Vai complicar a sua vida ou a de Riley? Todas as complicações dele se tornam minhas. Ele é o pai da minha filha. Atlas abaixa a cabeça só um pouco. Exatamente. Ele é o pai dela. Não é seu marido, então você não deveria deixar sua preocupação com os sentimentos dele convencê-la a desistir do que seria a segunda melhor coisa que já te aconteceu. Ele diz isso com tanta convicção que parece que meu coração está despencando no meu peito. A segunda melhor coisa que já me aconteceu? Adoraria que essa confiança que ele tem em nós fosse contagiosa. E qual foi a melhor coisa que já me aconteceu? Ele me olha com atenção. Emerson. Ouvi-lo dizer isso quase me faz derreter. Eu me abraço e me seguro para não sorrir. Você vai dificultar as coisas para mim, não é mesmo? Atlas balança a cabeça devagar. A última coisa que eu quero é dificultar algo para você, Lily. Ele se afasta e a porta começa a se abrir, trazendo luz para dentro do armário. Ele me encara com uma das mãos na porta e a outra na parede. Qual é um horário bom para eu te ligar hoje de noite? Ele parece tão à vontade com a conversa que quero puxá-lo de volta para dentro do armário e beijá-lo, assim talvez alguma parte de sua confiança e paciência passe para mim. Minha boca parece algodão quando digo, qualquer horário. Seus olhos se cravam nos meus lábios por um instante, e todo o meu corpo reage ao seu olhar. Mas então Atlas fecha a porta, deixando-me sozinha dentro do armário. Eu mereci isso. Uma mistura de vergonha, nervosismo e talvez até um pouco de desejo está inundando minhas bochechas. Continuo parada até ouvir o som baixo do sino da porta da floricultura, indicando que ela foi aberta. Estou me abanando quando Alissa abre a porta do armário alguns instantes depois. Ponho as mãos nos quadris com rapidez para disfarçar o efeito que a presença de Atlas causa em mim. Alissa cruza os braços na frente do peito. Você o escondeu no armário? Meus ombros se abaixam de vergonha. Pois é. Lily. Alissa parece decepcionada comigo, mas o que ela esperava que eu fizesse? Apresenta-se um ao outro de novo? Bem, foi bom você ter feito isso porque não sei o que teria acontecido, mas você o escondeu no armário. Você simplesmente o guardou aqui dentro como um casaco velho. Ela discutir o ocorrido não está me ajudando a me recuperar do momento. Vou para a frente da floricultura com Alissa logo atrás de mim. Não tive escolha. Atlas é a última pessoa do mundo que Riley aprovaria como meu namorado. Sinto muito em lhe informar, mas Riley só aprovaria uma pessoa como seu namorado, e essa pessoa é o próprio Riley. Não respondo porque morro de medo de que ela esteja certa. Espera, diz Alissa. Você e Atlas estão namorando? Não. Mas você acabou de dizer que ele é a última pessoa que Riley aprovaria como seu namorado. Falei isso porque, se Riley o tivesse visto aqui, é o que ele teria presumido. Alissa cruza os braços por cima do balcão e parece cabisbaixa. Estou me sentindo excluída demais nisso tudo. Tem muita coisa que você precisa me contar. Muita coisa. Como assim? Tento parecer ocupada puxando um vaso para perto de mim e mudando algumas flores de lugar. Alissa tira o vaso das minhas mãos. Ele te trouxe almoço.
Por que faria isso se vocês não estivessem se falando? E se vocês estão se falando, por que não me contou? Pego o vaso de volta. A gente se esbarrou ontem. Não foi nada. Eu não falava com ele desde antes do nascimento da Amy. Alyssa pega o vaso de novo. Eu vivo esbarrando em antigos amigos por aí e eles não me trazem almoço. Ela me devolve o vaso. É como se quem o segurasse tivesse permissão para falar. Seus amigos não devem ser chefes de cozinha. É isso que chefes fazem, eles preparam almoço para os outros. Ela está tão concentrada que é como se estivesse tentando ler minha mente para ignorar todas as mentiras que acha que estou contando. Juro que não é nada. Ainda. Se algo mudar, você será a primeira a saber. Ela parece se satisfazer momentaneamente com a resposta, mas noto alguma coisa em seu rosto antes de ela desviar o olhar. Não sei se é preocupação ou tristeza. Não pergunto, pois sei que isso é difícil para ela. Imagino que a ideia de qualquer homem que não seja Riley me trazendo um almoço deva deixá-la um pouco triste. No mundo ideal de Alyssa, seu irmão jamais teria me agredido e eu ainda seria sua 7. cunhada. Atlas. Quando estiver preparando o linguado, sempre segure a faca assim. Mostro que o primeiro passo é encostar o dorso da lâmina na cauda, mas Theo desvia o olhar assim que começo a tirar as escamas do peixe. Eca, sussurra ele, cobrindo a boca. Não aguento. Theo vai para o outro lado do balcão, deixando um espaço entre ele e a aula de culinária. Estou apenas tirando as escamas. Ainda nem o abri. Theo faz um barulho como se fosse vomitar. Não estou interessado em trabalhar com comida. Prefiro continuar sendo seu terapeuta. Theo se senta no balcão. Falando nisso, você chegou a mandar mensagem para a Lily? Cheguei. Ela respondeu? Mais ou menos. Foi uma mensagem curta, então decidi levar um almoço para ela hoje para saber o que estava passando na cabeça dela. Bastante ousado. Passei a vida inteira sem ter coragem em relação a ela. Desta vez, eu queria que ela tivesse certeza das minhas intenções. Ah, não, resmunga Theo. Que cafonice! Você falou sobre peixes e praias e costas? Nunca devia ter lhe contado o que disse a Lily sobre finalmente termos chegado à costa. Ele vai ficar me zoando para sempre. Cala a boca. Aposto que você nunca nem falou com uma garota. Você tem 12 anos. Theo ri, mas percebo um constrangimento surgir quando ele acha que não estou olhando. Ele fica quieto, apesar do tumulto ao nosso redor. Tem pelo menos mais 5 pessoas na cozinha agora, mas, como todos estão concentrados no trabalho, não tem ninguém prestando atenção na nossa conversa. Está afim de alguém? Pergunto. Ele dá de ombros. Mais ou menos. As conversas que tenho com Theo costumam ser unilaterais. Apesar de ele adorar fazer perguntas, não responde a muitas, então sou cauteloso. É mesmo? Tento responder casualmente para que ele conte mais. Quem é ela? Theo está olhando as próprias mãos. Está mexendo na cutícula do polegar, mas vejo seus ombros se abaixarem um pouco depois da minha pergunta, como se eu tivesse feito algo de errado. Ou dito algo de errado. Ou ele, digo. Sussurro para garantir que só ele vai me escutar. Theo me encara. Ele nem precisa confirmar ou negar. Vejo a verdade estampada no medo que há por trás dos seus olhos. Volto a prestar atenção no preparo do peixe, e digo da maneira mais tranquila possível: você estuda com ele? Theo não responde de imediato. Não sei se eu sou a primeira pessoa para quem ele fez essa confissão, então quero ter a certeza de que vou tratá-la com o cuidado que ela merece. Quero que ele saiba que pode contar comigo, mas também espero que saiba que pode contar com o pai. Theo olha ao redor para conferir se não tem ninguém parando perto da gente por tempo suficiente para acompanhar a conversa. Estamos juntos este ano no clube de matemática, dispara, com palavras rápidas e concisas, como se quisesse colocá-las para fora e nunca mais repeti-las. Seu pai sabe? Theo balança a cabeça. Observo sufocar o que parecem ser pensamentos nervosos.
Largo a faca após terminar com as escamas e vou até a pia mais próxima de Theo para lavar as mãos. Conheço seu pai há muito tempo. Ele é um dos meus melhores amigos por um motivo. Eu não me envolvo com pessoas que não são boas. Percebo que ele fica mais tranquilo quando digo isso, mas também noto que está constrangido e provavelmente quer mudar de assunto. Eu até diria para você mandar uma mensagem para essa pessoa de quem gosta, mas você deve ser o único garoto de 12 anos do mundo que não tem celular. Desse jeito, nunca vai namorar ninguém. Acho que vai passar o resto da vida solteiro e sem celular. Theo se sente aliviado com a brincadeira. Ainda bem que você decidiu ser chefe, e não terapeuta. Seus conselhos são uma porcaria. Estou ofendido. Meus conselhos são ótimos. Tudo bem, Atlas. Acredite no que quiser. Ele parece relaxar e me acompanha enquanto volto para minha bancada. Você chamou Lily para sair quando passou lá no trabalho dela? Não. Vou fazer isso hoje à noite. Vou ligar para ela quando chegar em casa. Passo por Theo e bagunço seu cabelo a caminho do freezer. Ei, Atlas. Eu paro. Os olhos dele estão repletos de preocupação, mas um dos garçons empurra as portas e passa entre a gente, impedindo Theo de dizer o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Mas não é nem preciso falar nada. Não vou contar nada, Theo. O sigilo profissional vale para nós dois. Isso parece tranquilizá-lo. Acho bom, porque se você contar para o meu pai, vou revelar suas cantadas bregas. Theo põe as mãos nas bochechas, brincando. Finalmente chegamos a uma prainha, minha golfinha. Fulmino-o com o olhar. Não foi assim que aconteceu. Theo aponta para o outro lado da cozinha. Olha ali. Chegamos à areia, minha querida sereia. Pare com isso. Lily, o que diabos rolou? Nosso barco quebrou. Ele ainda está me seguindo pela cozinha e zombando de mim quando o turno do seu pai acaba. Nunca me senti tão feliz ao vê-lo ir embora. Lily. São quase 21h30 e não tenho nenhuma chamada não atendida. Faz 1h30 que Emerson dormiu, e ela costuma acordar antes das 6h. Eu me deito por volta das 22h porque, se eu não dormir pelo menos 8h, fico um verdadeiro zumbi. No entanto, se Atlas não ligar antes das 22h, tenho certeza de que nem vou conseguir pegar no sono. Vou ficar me perguntando se não deveria ter pedido desculpa mais umas 70 vezes por tê-lo escondido no armário. Vou até a pia do banheiro para começar meu skincare noturno e levo meu celular. Não largo o aparelho desde que Atlas passou na floricultura na hora do almoço e disse que me ligaria à noite. Deveria ter perguntado a que horas à noite. Para Atlas, hoje à noite pode significar 23h. Para mim, pode significar 20h. É provável que a gente tenha noções completamente diferentes de manhã e noite. Ele é um chefe bem-sucedido que chega em casa para relaxar depois da meia-noite, enquanto eu já estou de pijama às 19h. Meu celular faz um barulho, mas não é uma chamada de voz. É como se alguém estivesse me ligando pelo FaceTime. Por favor, que não seja Atlas. Não estou preparada para conversar por vídeo, acabei de passar um esfoliante facial. Olho o celular, e é óbvio que é ele. Aceito a chamada e viro o celular rapidamente para que ele não possa me ver. Deixo-o na pia enquanto acelero o processo de limpeza. Você perguntou se podia me ligar. Isso é uma chamada de vídeo. Ouço a risada dele. Não estou conseguindo te ver. Sim, é porque estou lavando o rosto e me preparando para dormir. Você não precisa me ver. Preciso sim, Lily. A voz dele faz minha pele formigar. Viro a câmera e ergo o aparelho com uma expressão de eu bem que avisei. Ainda estou com uma toalha no cabelo molhado e com uma camisola que devia ser da minha avó, com o rosto ainda coberto de espuma verde. O sorriso dele é charmoso e sexy. Ele está sentado na cama, usando uma camiseta branca, encostado numa cabeceira de madeira preta. Quando fui à casa dele, não cheguei a entrar em seu quarto. A parede ali é azul, tipo jeans. Com certeza valeu a pena fazer uma chamada de vídeo,
diz ele. Ponho o celular de volta na pia, agora virado para mim, e termino de lavar o rosto. Obrigada pelo almoço de hoje. Não quero elogiá-lo demais, mas foi a melhor massa que já comi. E foi somente 2 horas depois de ela ser preparada que pude parar e almoçá-la. Gostou da massa porque você tá me evitando, foi? Você sabe que estava uma delícia. Vou até a cama após terminar no banheiro. Apoio o celular num travesseiro e me deito de lado. Como foi o seu dia? Foi bom, responde ele, mas a maneira como sua voz fala baixo a palavra bom não é muito convincente. Franzo a testa para lhe mostrar que não acreditei. Atlas desvia o olhar da tela por um segundo, como se estivesse refletindo. É apenas uma semana daquelas, Lily. Mas está melhor agora. Vejo um sorrisinho se formar em seus lábios, o que me faz sorrir também. Nem preciso puxar papo. Encará-lo em total silêncio por 1 hora já me alegraria. Qual é o nome do seu restaurante novo? Já sei que é o sobrenome dele, mas não quero que ele saiba que o pesquisei no Google. Corrigans. Corrigans. É o mesmo tipo de culinária do Bibs? Mais ou menos. É alta gastronomia, mas com um menu de inspiração italiana. Ele se vira de lado, apoiando o celular em alguma coisa e ficando na mesma posição que eu. Isso me faz lembrar de antigamente, quando a gente ficava acordado até tarde, conversando na minha cama. Não quero falar de mim. Como tem passado? Como anda a floricultura? E sua filha, como ela é? Quantas perguntas! Tenho muitas outras, mas comecemos por essas. Tá bom. Eu estou bem. Exausta na maior parte do tempo, mas imagino que é isso que dá ser empresária e mãe solo. Você não parece exausta. Dou uma risada. É a iluminação boa. Quando Emerson completa 1 ano? No dia 11. Vou chorar, este primeiro ano passou rápido demais. É incrível o quanto ela se parece com você. Acha mesmo? Ele faz que sim e diz, mas e a floricultura? Está feliz com ela? Balanço a cabeça e franzo a testa. Mais ou menos. Por que só, mais ou menos? Sei lá. Acho que estou cansada dela. Ou vai ver, estou cansada em geral. É muita coisa, é um trabalho maçante, e o retorno financeiro não é muito. Quero dizer, me orgulho do sucesso dela e de estar por trás disso tudo, mas às vezes fico sonhando com um trabalho automático tipo linha de montagem de alguma fábrica. Eu entendo, diz ele. É tentadora a ideia de poder voltar para casa e não pensar no trabalho. Você acha chato ser chefe em algum momento? De vez em quando. Foi por isso que abri o Corrigans, para ser sincero. Decidi assumir mais o papel de proprietário e menos o de chefe. Ainda cozinho várias noites por semana, mas passo boa parte do tempo cuidando da administração dos 2 restaurantes. Você trabalha muitas horas. Muitas. Mas consigo achar uma noite livre para a gente. Isso me faz sorrir. Fico mexendo no edredom, evitando o contato visual porque sei que estou corando. Está me convidando para sair? Estou. Você topa? Posso arranjar uma noite livre também. Agora nós 2 estamos sorrindo. Mas então Atlas limpa a garganta, como se estivesse se preparando para fazer alguma ressalva. Posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Tento disfarçar meu nervosismo em relação ao que ele está prestes a perguntar. Mais cedo, você mencionou que sua vida era complicada. Se a gente se tornar alguma coisa, isso vai ser mesmo um problema para Riley? Nem hesito. Vai. Por quê? Ele não gosta de você. De mim em particular ou de nenhum cara com quem você se envolve? Franzo o nariz. De você. De você em particular. Por causa da briga no meu restaurante?
Por causa de muitas coisas, admito. Deito de costas e puxo o telefone junto. Ele culpa você pela maioria das nossas brigas. Atlas está nitidamente confuso, então explico tentando não deixar a situação constrangedora demais. Lembra quando a gente era adolescente e eu escrevia num diário? Lembro. Apesar de você nunca me deixar ler nada. Bem, Riley encontrou os diários. E leu todos. E não gostou do que leu. Atlas suspira. Lily, a gente era adolescente. Pelo jeito, ciúme não tem prazo de validade. Atlas comprime os lábios, como se estivesse tentando conter a frustração. Eu realmente odeio te ver estressada com a possível reação dele a coisas que nem sequer aconteceram. Mas eu entendo. Você está numa situação difícil. Ele me olha para me tranquilizar. Vamos dar um passo de cada vez, tudo bem? Um passo bem devagar de cada vez, sugiro. Combinado. Bem devagar. Atlas ajusta o travesseiro debaixo da cabeça. Eu via você com aqueles diários. Sempre me perguntei o que você escrevia sobre mim. Se você escrevia sobre mim. Quase tudo era sobre você. Você ainda os tem? Tenho. Estão numa caixa no meu armário. Atlas se senta. Leia algum trecho para mim. Não. De jeito nenhum. Lily. Ele me olha todo esperançoso e animado com a possibilidade, mas não posso ler meus pensamentos juvenis em voz alta pelo facetime. Estou ficando vermelha só de pensar. Por favor? Cubro o rosto com a mão. Não, não implore. Se ele não parar de me olhar assim, vou terminar cedendo aos seus olhos azuis pidões. Ele vê que está me vencendo pelo cansaço. Lily, morro de curiosidade para saber o que você acha de mim desde a adolescência. Um parágrafo. É só o que peço. Como posso dizer não? Solto um gemido e jogo o celular na cama, frustrada. Me dá 2 minutos. Vou até o armário e pego a caixa. Carrego-a até a cama e começo a folhear os diários à procura de algo que não me envergonhe tanto. O que você quer que eu leia? Eu contando do nosso primeiro beijo? Não, a gente vai fazer tudo devagar, lembra? Diz ele brincando. Comece com alguma coisa mais do início. Assim fica bem mais fácil. Pego o primeiro diário e o folheio até encontrar algo que me parece curto e não tão humilhante. Lembra da noite em que te procurei chorando porque meus pais estavam brigando? Lembro, confirma. Ele se acomoda no travesseiro e coloca um braço atrás da cabeça. Reviro os olhos. Isso, pode ficar mais confortável aí enquanto eu fico me constrangendo, resmungo. Sou eu, Lily. Somos nós dois. Não precisa ter vergonha de nada. A voz dele ainda tem o mesmo efeito calmante de sempre. Sento-me de pernas cruzadas e seguro o celular com uma das mãos e o diário com a outra. Depois, a porta dos fundos se abriu e ele olhou para além de mim, depois para minha esquerda e para minha direita. Só quando ele me olhou no rosto percebeu que eu estava chorando. Você está bem? Perguntou, saindo para a varanda. Usei minha blusa para enxugar as lágrimas, e percebi que ele tinha saído da casa em vez de me convidar para entrar. Eu me sentei no degrau da varanda, e ele se acomodou a meu lado. Estou bem, respondi. Só estou zangada. Às vezes choro quando fico zangada. Ele estendeu o braço e colocou meu cabelo atrás da orelha. Gostei disso, e de repente minha raiva diminuiu. Então, ele pôs o braço ao meu redor e me puxou para perto, deixando minha cabeça apoiada em seu ombro. Não sei como ele me acalmou sem dizer nada, mas foi o que aconteceu. A simples presença de algumas pessoas acalma, e com ele é assim. É o completo oposto de meu pai. Ficamos sentados assim por um tempo, até que vi a luz de meu quarto se acender. É melhor você ir, sussurrou ele. Nós dois vimos minha mãe parada no quarto, me procurando.
Só naquele instante percebi a vista perfeita que ele tinha do quarto. Enquanto voltava para casa, tentei pensar em todo o tempo que Atlas passará naquela casa. Tentei lembrar se eu tinha andado alguma vez com a luz acesa durante a noite, porque normalmente, quando estou no quarto à noite, fico só de camiseta. E, olha só a maluquice, Ellen, eu torcia para ter feito isso, sim. Lily. Atlas não está sorrindo quando termino de ler. Está me encarando com muita intensidade, e o peso em seu olhar me faz sentir um aperto no peito. A gente era tão jovem, comenta. Há um pouco de sofrimento em sua voz. Pois é, jovens demais para lidar com aquelas coisas. Especialmente você. Atlas não está mais olhando para o celular, mas assente. O clima mudou, e percebo que ele está pensando em algo completamente diferente. Lembro que ele tentou fazer pouco caso de alguma coisa ao dizer que era apenas uma semana daquelas. O que está te incomodando? Ele volta a olhar para o celular. Parece que vai mudar de assunto novamente, mas depois apenas suspira e sobe um pouco para se recostar na cabeceira. Alguém vandalizou os restaurantes. Os dois? Ele assente. Sim. Começou uns dias atrás. Acha que é algum conhecido seu? Não é ninguém que eu reconheça, mas o vídeo da câmera de segurança não é muito nítido. Ainda não denunciei para a polícia. Por que não? Ele franze a testa. Parece ser alguém mais jovem. Talvez um adolescente. Acho que me preocupo com a possibilidade de a pessoa estar na mesma situação que eu naquela época. Passando necessidade. A tensão em seus olhos diminui um pouco. E se a pessoa não tiver uma Lily para salvá-la? Demoro alguns segundos para assimilar o que ele disse. Quando isso acontece, não sorrio. Engulo um nó na garganta, esperando que ele não veja minha reação. Não é a primeira vez que ele menciona que eu o salvei naquela época, mas, toda vez que diz isso, quero contestar suas palavras. Eu não o salvei. Tudo que fiz foi me apaixonar por ele. Consigo ver por que me apaixonei por ele. Que proprietário se preocupa mais com a situação da pessoa que vandalizou seu estabelecimento do que com os danos causados? Atlas atencioso, sussurro. O quê? Pergunta ele. Não queria ter dito em voz alta. Passo a mão no calor que se espalha pelo meu pescoço. Nada. Atlas limpa a garganta, inclinando-se para a frente. Um sorriso sutil se forma. Voltemos ao seu diário, sugere. Bem que me perguntei se você sabia que eu conseguia ver o interior do seu quarto pela janela naquela época, porque, depois daquela noite, você deixou a luz acesa um bocado de vezes. Dou uma risada, contente por ele ter tornado o clima mais leve. Você não tinha televisão. Queria que tivesse alguma coisa para ver. Ele solta um gemido. Lily, você precisa me deixar ler o restante. Não. Você me trancou num armário hoje. Me dar permissão para ler seus diários seria uma boa maneira de se desculpar. Achei que você não tivesse se ofendido. Acho que pode ser uma reação atrasada. Ele começa a sentir devagar. Pois é. Estou começando a senti-la agora. Estou muito ofendido. Estou rindo quando Amy começa a chorar do outro lado do corredor. Suspiro porque não quero desligar, mas não sou daquelas mães que conseguem deixar o filho chorar até cansar. Amy está acordando. Preciso desligar. Mas você está me devendo um jantar. É só dizer quando, Atlas responde. Não trabalho aos domingos, então seria bom num sábado. Amanhã é sábado, observa ele. Mas a gente vai fazer tudo devagar. Bom, mas é bem devagar se a gente contar a partir do dia em que nos conhecemos. Assim, são anos entre o momento em que te conheci e o nosso primeiro encontro. Às 18 horas. Sorriu. Às 18 horas está perfeito. Assim que digo isso, Atlas fecha os olhos por 2 segundos. Espera.
Não posso amanhã. Merda. Vai ter um evento no restaurante e preciso estar lá. Que tal domingo? No domingo eu fico com Amy. Prefiro esperar um pouco antes de vocês conviverem. Eu entendo. E no próximo sábado? Isso me daria tempo de arranjar alguém para cuidar dela. Atlas sorri. Marcado então. Ele se levanta e começa a andar pelo quarto. Você não trabalha aos domingos, né? Posso te ligar neste domingo? Quando você diz ligar, está falando de chamada de vídeo. Quero estar preparada da próxima vez. Você não estaria despreparada nem se tentasse, diz ele. E, sim, vai ser pelo FaceTime. Por que perder tempo com uma chamada de voz quando eu posso te ver? Gosto desse lado paquerador de Atlas. Preciso morder o lábio inferior por 2 segundos para conter o sorriso. Boa noite, Atlas. Boa noite, Lily. Até a maneira como ele me fita intensamente enquanto se despede faz meu estômago dar uma cambalhota. Encerro a chamada e pressiono o rosto no travesseiro. Solto um gritinho como se tivesse 16 9. anos de novo. Atlas. Quero ver uma foto, diz Theo. Ele está sentado nos degraus dos fundos, me observando catar cacos de vidro e um monte de lixo após o terceiro incidente, que ocorreu ontem à noite. Brad me ligou hoje de manhã para avisar que o Bibs tinha sido vandalizado de novo. Ele e Theo me encontraram aqui para fazer a limpeza, apesar de eu ter dito que ele não precisava vir. Odeio quando meus funcionários precisam vir para o restaurante no único dia da semana em que estamos fechados. Não tenho nenhuma foto dela, digo para Theo. Então ela é baranga? Jogo a caixa de vidro na caçamba. Ela é linda e muita areia para o meu caminhãozinho. Mesmo uma baranga já seria areia demais para o seu caminhãozinho, responde ele, sério. Ela não usa redes sociais? Usa, mas o perfil é fechado. E você não é amigo dela em nada? Facebook? Instagram? Você sequer tem Snapchat? Como você conhece o Snapchat? Você nem tem celular. Eu me viro. O pai dele sai do restaurante com um saco de lixo. Ele o abre e nós dois começamos a jogar parte do lixo espalhado dentro dele enquanto Theo continua nos degraus. Eu até ajudaria, mas acabei de tomar banho, justifica ele. Você tomou banho ontem, retruca Brad. Pois é, e ainda estou limpinho. Theo volta a atenção para mim. Você usa redes sociais? Não, não tenho tempo para essas coisas. Então como sabe que os perfis dela são fechados? Eu a pesquisei na internet algumas vezes, e, por mais que eu não queira admitir isso, acho que não existe ninguém no planeta que não tenha dado um Google em pessoas do próprio passado. Eu já dei uma procurada por ela. Mas é preciso ter um perfil e seguir Lily para poder ver as coisas dela. Então faça um perfil e a siga, sugere. Olha, às vezes você dificulta as coisas desnecessariamente. É complicado. O ex-marido dela não gosta de mim, e se ele visse que somos amigos, talvez isso fosse um problema para Lily. Por que ele não gosta de você? Pergunta Theo. A gente brigou. Aqui no restaurante, para dizer a verdade, digo, apontando a cabeça para o prédio. Theo ergue um pouco as sobrancelhas. Sério? Tipo briga mesmo? Brad endireita a postura. Espera. Aquele cara é o marido da Lily. Achei que você soubesse, respondo. Nenhum de nós sabia quem ele era nem por que você estava brigando com ele. Mas foi a única vez que vi você expulsar alguém do restaurante. Agora faz todo sentido. Acho que é a primeira vez que falo disso desde que aconteceu. Lembro que, naquela noite, fui embora logo após a briga com Riley, então ninguém teve a oportunidade de me perguntar nada. Quando voltei ao trabalho na segunda seguinte, as pessoas provavelmente notaram meu humor e constataram que eu ainda não estava a fim de falar do ocorrido. Por que vocês brigaram? Theo insiste. Dou uma olhada de relance para Brad, pois ele sabe pelo que Lily passou. Ela contará para ele e para Darren lá em casa. Porém, Brad parece estar querendo que eu decida se devo ser sincero com Theo ou não.
Costumo ser sincero com quase tudo, mas não cabe a mim falar do passado de Lily. Nem lembro mais, falo baixinho. Eu até acho que este poderia ser um bom momento para ensinar a Tel como não se deve tratar alguém com quem você está se relacionando, mas não me sinto à vontade para falar dessa parte da vida da Lily sem que ela esteja presente. É também uma parte da vida dela na qual eu não deveria ter interferido, embora eu não me arrependa do que fiz. Por mais que minha reação tenha sido imatura naquela noite em que bati em Riley, eu me contive. Queria fazer mais do que apenas dar um murro nele. Nunca sentirá tanta raiva de outro ser humano, nem mesmo da minha mãe ou do meu padrasto. Nem mesmo do pai da Lily. Uma coisa é não gostar de alguém pelo jeito como ele age comigo, mas é uma raiva totalmente diferente quando a pessoa que mais admiro no mundo está sendo maltratada. Meu celular começa a vibrar no bolso. Pego depressa e vejo que é Lily retornando minha chamada de vídeo de 1 hora atrás. Ela estava dirigindo e disse que me ligaria quando chegasse em casa. Trocamos várias mensagens desde nossa conversa na sexta, mas eu estava querendo muito falar com ela cara a cara de novo. É ela? Pergunta Tel, se animando. Faço que sim e tento passar por ele nos degraus, mas ele se levanta e entra comigo no restaurante. É sério? Digo, me virando para ele. Quero ver como ela é. Preciso aceitar a chamada antes de perdê-la, então deslizo o dedo na tela enquanto tento fechar a porta, deixando o Tel do lado de fora. Te mostro um print depois. Agora vai ajudar seu pai. O vídeo conecta, e Tel ainda está tentando entrar à força. Oi, digo, sorrindo para Lily na tela. Oi, responde ela. Deixa eu ver, sussurra Tel, colocando o braço ao redor da porta para tentar agarrar meu celular. Só um instantinho, Lily. Encosto o celular no peito para que ela não possa ver nada, depois abro a porta o bastante para que eu consiga pressionar a mão na cara do Tel. Faço-o descer do degrau mais alto. Brad, venha buscar seu filho. Tel, vem cá, chama Brad. Me ajuda aqui. Tel parece contrariado, mas ele finalmente cede e se vira para o pai. Mas eu estou limpo, murmura ele. Fecho a porta e afasto o celular do peito. Lily está rindo. O que foi isso? Nada. Vou até meu escritório e tranco a porta para ter privacidade. Como está sendo o seu dia? Eu me sento no sofá. Bom. Acabamos de voltar do almoço com minha mãe e o namorado dela. Fomos a uma lanchonete pequena em Borden. Era bonitinha. Como ela está? Não conversamos sobre os pais dela, exceto quando ela mencionou que o pai tinha falecido. Está ótima, responde Lily. Está namorando um cara chamado Rob. Ele a faz feliz, embora seja um pouco estranho vê-la toda animadinha por causa de um homem. Mas eu gosto dele. Ela está morando em Boston agora? Está. Ela se mudou depois que meu pai morreu, para ficar mais perto de mim. Que bom. Fico feliz de saber que você tem família aqui. E você? Seu tio ainda mora em Boston? Meu tio? Ah. Verdade, eu falei isso para ela. Aperto minha nuca e me contraio. Meu tio, não lembro exatamente qual foi a mentira que contei naquela época, faz muito tempo. Meu tio faleceu quando eu tinha 9 anos, Lily. Ela franze a testa, confusa. Não, você foi morar com um tio quando tinha 18 anos. Foi por isso que você foi embora. Suspiro, querendo poder voltar no tempo e mudar a maior parte do nosso tempo juntos naquela época e as coisas que eu disse ou deixei de dizer para ela a fim de poupar seus sentimentos. Mas quem é que não voltaria no tempo se pudesse mudar a própria adolescência? Eu menti. Não tinha nenhum tio em Boston naquela época. O quê? Ela ainda está balançando a cabeça, tentando entender. Não parece zangada, contudo. Parece mais confusa do que qualquer outra coisa. Então com quem você foi morar? Com ninguém. Eu não podia continuar entrando escondido no seu quarto para sempre. Sabia que aquilo não terminaria bem, e, tirando você, não havia nada naquela cidade que pudesse melhorar minha situação. Boston tinha abrigos e recursos. Disse a você que meu tio ainda estava vivo para que não se preocupasse na cabeceira e feche os olhos um pouco. Atlas.
Ela diz meu nome com compaixão. Quando abre os olhos de novo, parece estar tentando não chorar. Nem sei o que dizer. Achei que você tivesse uma família. Desculpe por ter mentido. Não foi por maldade, eu só queria poupar. Não se desculpe, ela me interrompe. Você fez o que era certo. O inverno estava chegando, e talvez você não tivesse sobrevivido naquela casa. Ela enxuga uma lágrima. Não consigo nem imaginar como deve ter sido difícil e se mudar para Boston com aquela idade, sem nada. Sem ninguém. Deu certo, digo, abrindo um sorriso. Deu tudo certo. Estou tentando acabar com a tristeza que acabo de causar. Não pense na nossa situação naquela época, pense apenas na nossa situação agora. Ela sorri. Onde você está agora? Esse é seu escritório? É, sim. Vou virando o celular para que ela possa ver um pouco do espaço. É pequeno. Só tem um sofá e um computador, mas quase nunca estou aqui. Passo a maior parte do tempo na cozinha. Você está no Bibs? Isso. Os dois restaurantes fecham aos domingos. Estou aqui só dando uma geral. Não vejo a hora de ir ao Corrigas. É lá que a gente vai jantar no sábado. Dou uma risada. De jeito nenhum eu te levaria para algum restaurante meu no nosso encontro. As pessoas com quem trabalho são curiosas demais em relação à minha vida pessoal. Ela sorri. Engraçado, eu também tenho curiosidade em relação à sua vida pessoal. Para você, eu sou um livro aberto. O que gostaria de saber? Ela reflete por vários segundos, depois fala: quero saber quem são as pessoas na sua vida. Você não tinha ninguém quando a gente era adolescente, mas agora é adulto, tem restaurantes e amigos e uma vida inteira sobre a qual não sei quase nada. Quem são suas pessoas, Atlas Corriga? Nem sei como responder a isso sem ser rindo. Ela não retribui meu sorriso, entretanto, o que me faz pensar que está perguntando mais por preocupação do que por curiosidade. Olho-a carinhosamente, querendo diminuir parte de sua apreensão. Eu tenho amigos, digo. Você conheceu alguns deles há um tempo, lá em casa. Não tenho família, mas não sinto isso como um vazio. Gosto da minha carreira e da minha vida. Faço uma pausa, e depois digo algo com toda a franqueza: eu sou feliz, se é isso que está querendo saber. Vejo o canto da sua boca se erguer. Que bom! Sempre quis saber onde você tinha ido parar. Tentei te achar nas redes sociais, mas não tive sorte. Volto a rir com isso, pois Theo e eu acabamos de ter essa conversa. Não uso muito as redes sociais. Se eu dissesse a Lily que as usaria todos os dias se os perfis dela não fossem fechados, Theo talvez me dissesse que essa confissão iria assustá-la. Fiz perfis para os restaurantes, mas são 2 funcionários meus que cuidam deles. Encosto a cabeça no sofá. Sou ocupado demais para essas coisas. Baixei o TikTok alguns meses atrás, mas foi um erro. Passei horas vidrado certa noite e perdi uma reunião na manhã seguinte. Apaguei o aplicativo no mesmo dia. Lily dá uma risada. Eu faria praticamente qualquer coisa para te ver fazendo vídeos para o TikTok. Não vai rolar. Alguma coisa chama a atenção de Lily por um instante, então ela começa a se erguer na cama, mas para. Espera um momentinho, preciso largar o celular. Ela solta o celular, mas acho que não percebe que ele esbarra em alguma coisa e vira, ficando inclinado. A câmera está apontada para ela, e vejo-a ajustar Emerson de um seio para o outro. São apenas alguns segundos, quase rápido demais para eu perceber o que está acontecendo antes que acabe. Não acho que ela queria que a câmera estivesse virada para ela. Quando ela percebe o celular, seus olhos se arregalam por um segundo e depois a tela fica preta assim que sua mão o pega. Quando a câmera está apontada para seu rosto de novo, ela está cobrindo o rosto com os dedos bem abertos. Mil desculpas. Pelo quê? Acho que acabei de te mostrar meus peitos. Sim, mas não precisa se desculpar por algo assim. Eu é que devo agradecer. Ela ri, parecendo gostar do comentário. Nada que você não tenha visto antes, comenta, dando de ombros de uma maneira encantadoramente encabulada.
Ela ajusta o travesseiro debaixo do braço que está usando para segurar Emerson enquanto a amamenta. Estou tentando fazer o desmame, pois ela está prestes a completar 1 ano. Já diminuímos para 1 vez por dia, mas no domingo é difícil porque passo o dia inteiro com ela. Lily franze o nariz. Desculpe. Duvido que você queira saber detalhes sobre a amamentação. Se for você falando, eu não consigo pensar em nenhum assunto que me entediaria. Ah, aposto que consigo pensar em alguma coisa antes do nosso jantar, afirma ela, tratando meu comentário como se fosse um desafio. Não consigo ver Emerson, mas dá para perceber que Lily está olhando para ela, pois tem um sorriso no rosto que eu só vejo quando está falando da filha ou a vendo. É um sorriso que vem do orgulho, e uma das expressões que mais gosto de ver estampada no rosto de Lily. Ela está pegando no sono, sussurra Lily. Preciso desligar. Pois é, melhor eu ir também. Não quero deixar Brad e Tel fazendo a maior parte da limpeza lá fora sem mim. Talvez eu te ligue mais tarde, pode ser? Sugere ela. É óbvio que sim. Lembro que Tel disse que queria ver uma foto de Lily, então, antes de ela encerrar a chamada, tiro um print. O celular faz um barulho perceptível de foto, e Lily vira a cabeça com curiosidade. Você tirou um. Eu queria uma foto sua, digo rapidamente. Tchau, Lily. Encerro a chamada antes que eu fique envergonhado demais. Não fazia ideia de que o celular iria fazer um barulho e de que ela conseguiria ouvi-lo. Acho bom Tel dar valor ao que eu fiz. Abro a porta do escritório e vejo Brad varrendo a cozinha. Fico confuso, já que a cozinha é limpa depois que fecham o restaurante, e os danos causados de madrugada foram apenas do lado de fora. Não fizeram a limpeza do piso ontem à noite? Está tudo bem com a cozinha, só estou fingindo varrer, me explica. Brad vê a perplexidade em meu rosto, então continua. Queria que Tel fizesse a limpeza da maior parte da bagunça lá fora, já que ele odeia tanto. É coisa de pai. Ah. Faz sentido. Não faz nenhum sentido, mas deixo Brad fingindo que está varrendo e volto lá para fora. Tel está fazendo uma careta enquanto usa o polegar e o indicador para erguer algo que vai para o lixo. Que nojo, murmura ele, colocando o lixo no saco. Você precisa contratar um segurança particular ou algo assim. Isso já está fora de controle. Não é uma má ideia. Ergo o celular na frente dele para que veja o print da chamada com a Lily. Ele recua, surpreso. Essa é a Lily? Essa é a Lily. Guardo o celular no bolso e pego o saco de lixo de Tel. Agora está explicado. Ele se senta no degrau mais alto. O que está explicado? Por que você fica sem saber o que dizer perto dela e acaba falando aquelas cafonices? Não acho que as coisas que digo a ela são cafonices, mas ele tem razão quanto a uma coisa, ela é tão linda que às vezes não sei o que dizer quando estou perto dela. Não vejo a hora de você começar a namorar, digo para Tel. Vou te zoar tanto. Lily. Mãe, não tem problema. Sério. Estou segurando o celular entre a bochecha e o pescoço. Já estou na casa da Alyssa, não é problema nenhum. Tem certeza? Rob disse que poderia cuidar dela. Não, Rob precisa cuidar de você. Está bem. Diga a Amy que a avó sente muito. Vó? É assim que vai ser chamada agora? Estou apenas testando, explica. Não gosto de vovó. Ela já se chamou de avó de 4 maneiras diferentes desde que Amy nasceu, mas nenhuma delas pegou. Amo você, mãe. Melhoras. Também amo você. Encerro a ligação e tiro Amy da cadeirinha. É um alívio ver que o carro de Riley não está na vaga dele. Não estava planejando passar aqui no prédio onde ele e Alyssa têm apartamentos, mas minha mãe e Amy ficaram doentes esta semana. Quando fui buscá-la na casa da minha mãe, Amy estava com um pouco de febre. A febre subiu por volta das 2 horas da manhã, e nada do que fiz ajudou, mas já tinha passado quando precisei me arrumar para ir trabalhar hoje. Porém, hoje à tarde minha mãe começou a se sentir péssima, então precisei buscar Amy durante o trabalho. Tive um momento de pânico, porque hoje é meu jantar com Atlas. Pensei que precisaria cancelar,
mas Alyssa me salvou. Não contei a ela porque precisaria de uma babá. Mandei mensagem perguntando se ela podia cuidar da Amy por algumas horas hoje, e ela respondeu com uma única palavra: óbvio. Avisei a ela que Amy teve febre ontem à noite, mas Amy e Riley passam tanto tempo juntas que faz meses que paramos de nos preocupar com a possibilidade de uma transmitir alguma doença para a outra, o que acontece semana sim, semana não. Amy provavelmente até pegou a febre de Riley. Bato a porta de Alyssa, e depois de abri-la, ela vai logo pegando Emerson. Vem cá, diz ela, depois puxa Amy para perto de si e a aperta. Que cheirinho gostoso. Riley não tem mais cheiro de bebê e isso me deixa triste. Ela abre mais a porta para me convidar para entrar, e quando entro segurando a bolsa maternidade, Alyssa finalmente repara na minha roupa. Calma aí. Ela aponta para o meu corpo com o dedo. Que história é essa? Por que vou ficar de babá mesmo, hein? Não quero dizer para onde eu vou, mas é Alyssa. Ela me entende mais do que ninguém. Vê a hesitação no meu rosto e compreende na mesma hora. Vai sair com um cara? Sussurra ela, fechando a porta em seguida. É o deus grego? Atlas. Isso. Por favor, não conte para o seu irmão. Bem na hora em que digo isso, percebo Marshall parado na sala de estar. Ele imediatamente cobre os ouvidos e diz: não ouvi nada. Não vi nada. Lá 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 lá. Ele passa por nós e vai para a cozinha. Alyssa acena com a mão para que eu não me preocupe. Não esquenta, ele sabe ser imparcial. Ela gesticula para que eu a acompanhe até a sala de estar. Riley está num cercadinho, então Alyssa leva Amy até ela. Riley, veja só quem está aqui. Riley sorri ao ver Amy. As meninas estão começando a demonstrar entusiasmo na presença uma da outra. Adoro o fato de elas terem mais ou menos a mesma idade. Os 6 meses de diferença importam cada vez menos. Aonde ele vai te levar? Passo as mãos na minha roupa e espano um fiapo. Vamos jantar, mas nunca fui neste restaurante. Espero não estar arrumada demais. É a primeira vez que vai sair com ele? Você parece nervosa. Sim, é a primeira vez, e eu estou nervosa. Mas é um nervosismo diferente. Um nervosismo bom. Eu já o conheço tão bem, então não me sinto como se estivesse indo jantar com um desconhecido. Alyssa me observa por um instante com um olhar afetuoso. Você parece animada. Estava sentindo falta de te ver assim. É, eu também. Eu me abaixo para me despedir de Amy e Riley. Não volto muito tarde. Preciso passar na floricultura e fechar para Lucy, então ele vai me buscar lá. Devo voltar umas 21h30. Tente mantê-la acordada até lá, se não for problema. Por que vai voltar tão cedo? Que sem graça. Não dormi ontem à noite, estou exausta. Mas não quero cancelar o jantar, então vou dar um jeito. Ah, a maternidade, diz Alyssa, revirando os olhos. Eu vou mantê-la acordada, pode ir se divertir. Tome um café, um energético ou algo assim. Já nem sei mais quantos cafés tomei hoje. Amo você, obrigada por me salvar, digo, enquanto saio pela porta. É para isso que estou aqui, 11, cantarola ela. Atlas. Queria que o dia passasse mais rápido, então decidi ajudar na cozinha do Bibbs, mesmo tendo chamado a equipe inteira para a noite de hoje. Agora estou fedendo a alho. É a terceira vez que tento esfregar as mãos para tirar o cheiro, mas não adiantou. Porém, se eu não sair agora, vou me atrasar para buscá-la. Estamos indo devagar, então vou encontrá-la no trabalho dela, e não em seu apartamento. Não faço ideia de onde esteja morando agora, nem sei se ainda mora no mesmo prédio onde estive quase 2 anos atrás, quando ela precisou de ajuda. Por algum motivo, não mencionamos as nossas casas quando conversamos. Ela provavelmente não sabe que vendi minha casa e me mudei para a cidade no início do ano. Estou curioso para saber a que distância estamos um do outro agora.
Estou sentindo o cheiro de perfume. Darin comenta depois de passar por mim. Ele para de andar na direção do freezer e se vira para me dar uma encarada. Você passou o perfume? Por que está arrumado? Cheiro as mãos. Não estou com cheiro de alho? Não, está com cheiro de quem vai sair. Vai sair mesmo? Estou saindo. Mas volto mais ou menos na hora de fechar. Pensei em passar a noite aqui e ver se consigo flagrar quem quer que esteja vandalizando os restaurantes. Houve um período de vários dias de calmaria entre os incidentes, mas ontem à noite fomos atacados de novo, apesar de os estragos não terem sido grandes. Desta vez, a pessoa apenas espalhou o lixo por toda a parte outra vez. É bem mais fácil limpar lixo do que refazer a pintura. Talvez seja porque Brad sempre traz Theo para ajudar. Eu deveria avisar a Theo que, quanto mais ele reclama de uma tarefa, mais provável é que ele seja obrigado a fazê-la. Esta noite pretendo confrontar a pessoa que está causando os problemas para ver se consigo entender seus motivos e convencê-la a parar antes que seja preciso envolver a polícia. Tenho certeza de que a maioria das coisas pode ser resolvida com uma conversa simples e franca, em vez de uma intervenção dramática, mas não faço ideia de com quem estou lidando. Darin se aproxima e diz em voz baixa: com quem vai sair? Com a Lily? Seco as mãos numa toalha e assinto. Darin sorri e se afasta. É bom ver que meus amigos gostam de Lily. Eles a mencionaram algumas vezes depois da nossa noite de pôquer, mas acho que notaram que aquilo me incomodou. Eu não gostava de falar da Lily quando ela não fazia parte da minha vida. Agora, no entanto, é possível que ela esteja de volta. Talvez. É por isso que estou tão nervoso, pois sei que sair comigo esta noite é um grande risco para ela. Se as coisas entre nós progredirem, isso afetará sua vida de uma maneira negativa. Talvez seja por isso que, 2 horas atrás, comecei a me sentir imensamente pressionado para garantir que nosso jantar esteja à altura dela. Mas estou com o cheiro de alguém que tem pavor de vampiros, então as coisas já não estão correndo muito bem. Paro no estacionamento quando faltam 5 minutos para as 18 horas. Lily devia estar me esperando, pois sai da floricultura e tranca a porta atrás de si antes mesmo de eu sair do carro. Assim que a vejo, fico ainda mais nervoso. Ela está linda. Está de macacão preto e salto alto. Lily veste o casaco e me encontra no meio do estacionamento. Eu me aproximo e a cumprimento com um beijo rápido na bochecha. Você está maravilhosa. Juro que ela cora um pouco depois que digo isso. Estou mesmo? Não dormi ontem à noite. Parece que estou com cara de uma senhora de 90 anos. Por que não dormiu? Amy passou a noite inteira com febre. Ela está melhor agora, mas... Lily boceja. Desculpe. Acabei de tomar café, daqui a pouco o efeito bate. Tudo bem. Eu não estou cansado, mas estou com um cheiro de alho. Eu gosto de alho. Que bom. Lily se inclina para trás e olha para a própria roupa. Eu não sabia o que vestir, nunca fui a esse restaurante. Nem eu, então não faço ideia. Mas posso apostar que vai se sair bem. Escolhi um restaurante novo que eu estava querendo conhecer. Fica a uns 45 minutos de carro, mas imaginei que assim teríamos tempo de botar a conversa em dia no caminho. Tenho um presente para você, anuncia ela. Está no meu carro. Vou pegar. Eu a acompanho até o carro e a vejo pegar alguma coisa no porta-luvas. Quando ela me entrega, não consigo deixar de sorrir. É seu diário? Ela leu outro trecho curto para mim ontem à noite, mas ficou tão envergonhada de ler em voz alta que preferiu parar. É um deles. Vamos ver como vai ser a noite antes que eu te dê o outro. Sem pressão. Acompanho-a até meu carro e abro a porta do carona para Lily. Ela começa a bocejar de novo enquanto fecho sua porta. Eu me sinto mal, como se talvez ela estivesse cansada demais para o nosso jantar. Não faço ideia de como é cuidar de uma criança. Parece egoísmo da minha parte não sugerir que remarquemos, então, antes de dar a ré, eu digo: se você preferir voltar para casa e dormir, podemos sair no próximo fim de semana. Quero que tenhamos o nosso encontro, Atlas. Vou dormir quando estiver morta. Ela afivela o cinto de segurança. Você está mesmo com cheiro de alho.
Acho que está brincando. Ela costumava fazer muitas piadas quando éramos mais jovens. Era uma das coisas de que eu mais gostava nela. Lily sempre parecia estar de bom humor, apesar de todas as coisas ruins que a cercavam. É a mesma força que admirei nos dias que passamos juntos após ela descobrir que estava grávida na emergência do hospital. Sei que foi um dos piores momentos da sua vida, mas ela conseguiu sorrir enquanto lidava com tudo, e até passou uma noite inteira impressionando meus amigos com seu humor durante uma noite de pôquer. Todos enfrentam o estresse à sua própria maneira, e nenhuma delas é necessariamente errada, mas Lily o enfrenta com leveza. E leveza é a qualidade que mais acho atraente nos outros. Como conseguiu uma noite de sábado livre? Pergunta Lily. Odeio estar dirigindo, pois queria olhar para ela enquanto respondo. Nunca vi tão um mulherão. Isso é um elogio? Nem sei. Nem devia dizer isso em voz alta caso não seja, mas, quando Lily e eu nos apaixonamos, nós dois não éramos o que consideraríamos adultos. Mas hoje é diferente. Somos adultos com carreiras, e ela é mãe, dona do próprio negócio e independente. Isso é sexy pra cacete. O único outro momento que passei com ela já adulto foi quando ela, tecnicamente, ainda estava com Riley, então me parecia errado pensar nela como estou pensando agora. Com desejo. Eu me concentro no trajeto e tento não criar uma pausa na conversa, mas acho que estou um pouco nervoso. Isso me surpreende. Como consegui a noite livre e digo, fingindo que estou pensando na pergunta e não no quanto quero admirá-la. Eu contrato pessoas de confiança. Lily sorri. Você sempre trabalha nos fins de semana? Faço que sim. Costumo tirar apenas o domingo de folga, quando nós fechamos. Às vezes, descanso na segunda. O que você mais curte no seu trabalho? Hoje ela está cheia das perguntas. Olho-a de soslaio e sorrio. Ler as avaliações. Ela faz um murmúrio, chocada. Como? Diz ela. Você disse avaliações? Lê as avaliações que fazem dos seus restaurantes? Cada uma delas. O quê? Meu Deus, qual o seu nível de segurança em si mesmo? Eu deixo nossas redes sociais a cargo de Serena só para evitar as avaliações. As suas são ótimas. Ela praticamente vira o corpo inteiro para mim. Você lê as minhas avaliações? Leio as avaliações de todos os estabelecimentos cujos donos eu conheço. Acha esquisito? Não é não esquisito. Dou a seta. Gosto de ler avaliações. Acho que as avaliações de um estabelecimento refletem o dono, e quero saber o que as pessoas acham dos meus restaurantes. As críticas construtivas ajudam. Não tenho a experiência de cozinha que muitos chefes têm, e as críticas ensinam muito. E o que você ganha lendo as avaliações dos estabelecimentos de outras pessoas? Nada, na verdade. Só acho divertido. Eu tenho alguma avaliação negativa? Lily desvia a vista, virando-se parcialmente para olhar para a frente de novo. Esqueça, não responda. Vou só fingir que todas são boas e que todo mundo ama as minhas flores. Mas todo mundo ama mesmo as suas flores. Ela comprime os lábios, tentando não sorrir. O que você menos curte no seu trabalho? Adoro o fato de ela estar me fazendo perguntas tão aleatórias. Isso me lembra daquelas noites em que ficávamos acordados até tarde e ela me fazia um monte de perguntas sobre mim. Até a semana passada, eram as inspeções da vigilância sanitária. Por que até a semana passada? O que mudou? O vandalismo. Aconteceu de novo? Sim, 2 vezes nesta semana. E você ainda não faz ideia de quem seja? Balanço a cabeça. Nenhuma. Você tem alguma ex-namorada esquentada? Ah, duvido que seja isso. Não seria do feitio delas. Lily tira os saltos e põe uma das pernas no banco para ficar mais confortável. Quantos namoros sérios você teve? Ela quer saber sobre isso. Tá bom, então. Defina a sério. Sei lá. Mais de 2 meses? Respondo. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Pouco mais de 1 ano.
Eu a conheci quando estava na Marinha. Por que vocês terminaram? Foi por isso Nós que fomos terminaram? morar juntos. Acho que morar juntos nos fez perceber mais rápido que éramos incompatíveis. Ou talvez a gente só estivesse em momentos diferentes da vida. Eu estava concentrado na minha carreira, e ela, na roupa que usaria nas boates às quais eu não ia por estar cansado demais. Quando saí da Marinha e voltei para Boston, ela ficou lá e foi morar num loft com 2 amigas. Lily ri. Não consigo te imaginar numa boate. Pois é. Acho que é por isso que estou solteiro. Meu telefone toca com uma ligação do Corrigas, interrompendo a gente antes que eu possa lhe perguntar o mesmo. Preciso atender, digo. Vá em frente. Atendo pelo Bluetooth. É só um problema com um freezer, mas preciso fazer mais 2 ligações antes de resolver a situação enviando um técnico até lá para consertá-lo. Quando finalmente consigo prestar atenção em Lily de novo, olho para ela e vejo que está dormindo, com a cabeça encostada no ombro. Ouço um pequeno ronco vindo dela. Pelo jeito, o efeito do café não bateu. Deixo-a dormir durante todo o percurso até o restaurante. Chegamos quando faltam 10 minutos para as 19 horas. Está escuro e o restaurante parece cheio, mas temos alguns minutos antes de eu precisar dar nosso nome para a reserva, então a deixo descansar. Seu ronco é tão encantador quanto ela. É delicado, quase baixo demais para ser ouvido. Faço um pequeno vídeo para poder provocá-la mais tarde, então estendo o braço para o banco de trás e pego o seu diário. Sei que ela disse que eu não deveria ler na frente dela, mas, tecnicamente, não é o que estou fazendo. Ela está dormindo. Abro na primeira página e começo a ler. Leio o primeiro texto que escreveu, completamente fascinado. Sinto como se estivesse quebrando alguma regra ao ler isso, mas foi ela quem trouxe o diário. Leio o segundo texto. Depois o terceiro. Então abro o aplicativo da reserva e a cancelo, pois, a não ser que eu acorde Lily neste exato momento, vamos nos atrasar. Prefiro que nossa mesa vá para outra pessoa, porque ela parece estar precisando desse sono há um bom tempo. E quero ler mais uma entrada do diário. Quando acordar eu a levo para jantar em algum outro restaurante. Cada palavra no diário me faz voltar à nossa adolescência. São muitos os momentos em que quero rir das coisas que ela diz e de como as diz, mas me controlo porque não quero assustá-la. Acabo lendo um trecho que tenho quase certeza ser sobre o nosso primeiro beijo. Olho o relógio e já faz meia hora que estamos aqui, mas Lily continua dormindo pesado e não posso parar no meio do texto. Continuo lendo, torcendo para que ela durma por tempo bastante para que eu consiga chegar até o fim. Preciso te contar uma coisa, disse ele. Prendi a respiração, sem saber o que ele ia dizer. Hoje falei com meu tio. Minha mãe e eu morávamos com ele em Boston. Disse que posso ficar lá depois que ele voltar de uma viagem a trabalho. Nesse momento eu deveria ter ficado muito feliz por ele. Deveria ter sorrido e dado parabéns. Mas senti toda a minha imaturidade quando fechei os olhos e senti pena de mim mesma. Você vai? Perguntei. Ele deu de ombros. Não sei. Eu queria falar com você primeiro. Ele estava tão perto de mim na cama que dava para sentir o sopro quente de sua respiração. Também percebi que ele tinha cheiro de menta. Será que escovava os dentes com água de garrafa antes de vir para cá? Sempre dou muita água para ele levar para casa. Coloquei a mão no travesseiro e comecei a puxar uma pena que estava para fora. Depois de soltá-la, eu a torci entre os dedos. Não sei o que dizer, Atlas. Fico feliz por você ter onde ficar. Mas e o colégio? Posso terminar o ano lá, disse ele. Assenti. Pelo visto, ele já tinha se decidido. Quando você vai? Qual seria a distância de Boston até aqui? Deve ficar algumas horas, mas é um mundo inteiro de distância para quem não tem carro. Ainda não tenho certeza se vou. Larguei a pena no travesseiro e coloquei a mão do lado do corpo. O que está te impedindo? Seu tio está te oferecendo um lugar para ficar. Isso é bom, não é? Ele comprimiu os lábios e fez que sim. Depois pegou a pena que eu tinha largado e começou a mexê-la entre os dedos. Colocou-a de novo no travesseiro e depois fez algo que eu não esperava, levou os dedos até meus lábios e os tocou.
Meu Deus, Ellen. Achei que ia morrer bem ali. Jamais tinha sentido algo tão intenso dentro de mim. Ele deixou os dedos parados por alguns segundos e disse: Obrigado, Lily. Por tudo. Ele levou os dedos até meu cabelo, depois se inclinou para a frente e deu um beijo em minha testa. Eu estava com a respiração tão acelerada que precisei abrir a boca em busca de mais ar. Percebi que ele arfava tanto quanto eu. Ele olhou para mim, e eu observei seus olhos se voltarem para minha boca. Você já foi beijada alguma vez, Lily? Neguei com a cabeça e ergui o rosto na direção dele, porque eu precisava que Atlas fizesse algo a respeito dessa situação bem naquele momento, caso contrário eu não conseguiria mais respirar. Então, quase como se eu fosse tão delicada quanto uma casca de ovo, ele aproximou a boca da minha e parou bem ali. Eu não sabia o que fazer em seguida, mas não me importei. Eu não ligaria se a gente passasse a noite inteira daquele jeito, sem nunca sequer mover as bocas, de tão bom que era. Seus lábios se fecharam nos meus, e eu meio que senti sua mão tremendo. Fiz o mesmo que ele e comecei a imitar seus movimentos. Senti a ponta de sua língua roçar uma vez em meus lábios, e achei que meus olhos iam se virar para dentro de minha cabeça. Ele fez isso de novo, e depois uma terceira vez, então eu fiz o mesmo. Quando nossas línguas se encostaram pela primeira vez, dei um sorrisinho, porque eu já tinha imaginado muitas vezes meu primeiro beijo. Onde seria? Com quem seria? Nunca em 1 milhão de anos imaginei que me sentiria assim. Ele me deitou, pressionou a mão em minha bochecha e continuou me beijando. Tudo só melhorou à medida que fui relaxando. Meu momento preferido foi quando ele se afastou por um segundo e ficou me olhando, depois voltou com um beijo ainda mais intenso. Não sei por quanto tempo nos beijamos. Foi muito tempo. Tanto que minha boca começou a doer e eu não conseguia mais manter os olhos abertos. Quando dormimos, tenho certeza de que a boca de Atlas ainda estava encostando na minha. Não falamos mais sobre Boston. Ainda não sei se ele vai se mudar. Lily. Caramba! Fecho o diário e olho para Lily. Ela escreveu sobre nosso primeiro beijo com tanto detalhe que me sinto inferior ao Atlas adolescente. Será que aconteceu assim mesmo? Eu me lembro daquela noite, mas estava bem mais nervoso do que a descrição de Lily indica. É engraçado que, na adolescência, a gente acha que é a única pessoa nervosa e inexperiente do planeta. A gente acha que quase todos os outros adolescentes entendem muito mais da vida, mas não é assim, de jeito nenhum. Nós dois estávamos assustados. E encantados um pelo outro. E apaixonados. Já tinha me apaixonado por ela muito antes do nosso primeiro beijo. Antes daquele momento, eu nunca tinha amado tanto alguém. Acho que nunca amei tanto alguém mesmo depois daquele momento. E acho que ainda amo. Tem tanta coisa que Lily não sabe sobre aquela parte da minha vida. Tanta coisa que quero lhe contar agora que li sua versão do nosso tempo juntos. É óbvio que ela não faz ideia do quanto foi importante para mim naquela época. Quando todos me deram as costas, Lily foi a única que se ofereceu para me ajudar. Ela ainda está dormindo pesado, então pego meu celular e abro uma nota em branco. Começo a digitar, detalhando como minha vida era antes de ela aparecer. Não pretendia escrever tanto quanto escrevo, mas pelo jeito tenho muito o que dizer. Levo mais 20 minutos para finalmente terminar de digitar tudo, e só depois de mais 5 minutos Lily por fim começa a despertar. Coloco o celular no porta-copos, inseguro em mostrar a ela o que acabei de escrever. Talvez eu espere alguns dias. Ou semanas. Ela quer ir devagar, e não tenho certeza se o que disse no final da carta coincide com sua ideia de ir devagar. Lily ergue a mão e coça a cabeça. Está virada para a janela, então não vejo seu rosto quando seus olhos se abrem, mas percebo que acordou porque endireita a postura. Fica olhando pela janela por um instante, depois vira a cabeça para mim. Tem algumas mechas de cabelo grudadas na bochecha. Estou recostado na porta, observando-a casualmente, como se isso fosse um comportamento totalmente natural para um primeiro encontro. Atlas. Ela diz meu nome como se fosse um pedido de desculpa e uma pergunta ao mesmo tempo. Não tem problema. Você estava cansada. Ela pega meu celular e confere as horas. Meu Deus. Ela se inclina para a frente, pressionando os cotovelos nas coxas e o rosto nas mãos. Não acredito nisso.
Lily, não tem problema. Sério. Ergo o diário. Você me fez companhia. Ela olha o diário e solta um gemido. Quero morrer de vergonha. Jogo o diário no banco de trás. Para mim, foi bastante produtivo. Lily dá um tapinha no meu ombro. Pare de rir. Estou me sentindo mal demais para achar graça. Não se sinta mal, você está exausta. E provavelmente com fome. A gente pode comprar um hambúrguer no caminho de volta. Lily se recosta dramaticamente no banco. Deixar o chefe sofisticado levar a garota para comer fast food, já que ela dormiu durante o encontro. Por que não? Ela vira o visor e percebe o cabelo grudado na bochecha. Nossa, eu estou muito mãe. É a última vez que vamos sair? É, não é? Já estraguei tudo? Eu entenderia. Dou a ré. De jeito nenhum. Não depois de tudo o que acabei de ler. Acho que nada seria capaz de superar este encontro. Suas expectativas são muito baixas, Atlas. Acho sua autodepreciação encantadoramente charmosa. Quero fazer uma pergunta sobre seu diário. O quê? Ela está limpando uma mancha de rímel. Parece totalmente frustrada agora que acha que estragou o nosso encontro. Já eu não consigo parar de sorrir. Na noite do nosso primeiro beijo. Você colocou os cobertores na máquina de lavar de propósito? Foi um truque para que eu dormisse na sua cama? Ela franze o nariz. Você já chegou até essa parte? Você passou um tempinho dormindo. Ela reflete sobre minha pergunta e assente, admitindo. Queria que meu primeiro beijo fosse com você, e isso não teria acontecido se você continuasse dormindo no chão. Ela provavelmente tem razão. E deu certo. Ainda está dando certo, pois ler sua descrição do nosso primeiro beijo trouxe de volta todos os sentimentos que ela despertou em mim naquela noite. Mesmo que ela dormisse durante o encontro inteiro, eu ainda acharia que este foi o melhor da minha Lily. vida. Não acredito que você me deixou dormir por tanto tempo. Já se passaram 10 minutos e ainda estou com a barriga revirando de tanta vergonha. Você leu o diário inteiro? Parei depois da entrada sobre o nosso primeiro beijo. Que bom. Não é tão vergonhoso assim. Porém, se ele tivesse lido sobre a primeira vez que a gente transou enquanto eu estava aqui, dormindo no banco ao seu lado, não sei se conseguiria aguentar. Isso é tão injusto, murmuro. Você precisa fazer algo vergonhoso para equilibrar a situação, pois agora parece que arruinei completamente a nossa noite. Atlas ri. Acha que eu fazer algo vergonhoso fará você se sentir melhor em relação a esta noite? Assinto. Isso. É a lei do universo. Olho por olho, humilhação por humilhação. Atlas tamborila no volante com o polegar enquanto massageia o maxilar com a outra mão. Então aponta a cabeça para o celular, que está no porta-copos. Abra o aplicativo Notas no meu celular. Leia a primeira. Ah, nossa! Eu estava brincando, mas não perco tempo em pegar o seu celular. Qual é a senha? 9595. Digito os números e dou uma olhada na tela inicial enquanto ela está aberta. Todos os aplicativos estão dentro de uma pasta, bem organizados. Ele não tem nenhuma mensagem não lida e tem apenas um e-mail não lido. Meu Deus! Você é muito organizado. Quem é que tem só um e-mail não lido? Não gosto de bagunça, revela. É um efeito colateral da Marinha. Quantos e-mails não lidos você tem? Milhares. Abro o aplicativo Notas e clico na mais recente. Assim que vejo as duas palavras no topo, abaixo o celular, pressionando-o na minha coxa com a tela para baixo. Atlas. Lily. Sinto minha vergonha ser coberta por uma onda morna de expectativa que cai sobre mim. Você me escreveu uma carta do tipo querida Lily? Ele assente devagar. Você passou um bom tempo dormindo. Quando me olha, seu sorriso vacila, como se ele estivesse preocupado com o que quer que tenha escrito. Ele se vira para frente de novo,
e percebo quando engole em seco. Encosto a cabeça no vidro do passageiro e começo a ler em silêncio. Querida Lily, você vai ficar morta de vergonha quando acordar e perceber que caiu no sono durante nosso primeiro encontro. Estou bem curioso para ver sua reação. Mas você parecia tão cansada quando te busquei que ver você descansando me deixa feliz. A última semana foi surreal, não é? Lá estava eu, começando a achar que talvez nunca fosse fazer realmente parte da sua vida, e aí, você aparece. Eu poderia falar muitas e muitas coisas sobre o que aquele nosso encontro na rua significou para mim, mas prometi ao meu terapeuta que iria parar de te dizer cafonices. Não se preocupe, planejo descumprir minha promessa com frequência, mas você perguntou se poderíamos ir devagar, então isso só vai acontecer depois que a gente sair mais algumas vezes. Em vez disso, estou pensando em seguir o seu exemplo e falar do nosso passado. Acho mais do que justo. Você me deixou ler alguns de seus pensamentos mais íntimos de um momento bem vulnerável da sua vida, então o mínimo que posso fazer é detalhar um pouco a minha própria vida naquela época. Minha versão é um pouco mais pesada, no entanto. Vou tentar omitir os piores detalhes para poupá-la, mas não sei se você é capaz de compreender por completo o que sua amizade significou para mim sem saber qual era a minha situação antes de você aparecer na minha vida. Eu te contei parte das coisas, como acabei daquele jeito, indo morar naquela casa abandonada. Mas fazia mais tempo que eu sentia que não tinha um lar. Na verdade, eu nunca senti que tive um, apesar de ter uma casa, uma mãe, vez ou outra, um padrasto. Não me lembro de como eram as coisas quando eu era pequeno. Fico imaginando que talvez ela tenha sido uma boa mãe numa época distante. Lembro-me de uma viagem que fizemos a Cape Cod, quando provei camarão ao cocô pela primeira vez, mas, caso ela tenha sido uma mãe decente sem ser naquele único dia, naquela única refeição, isso nunca ficou na minha memória. Minha memória é composta mais de momentos que passei sozinho ou em que tentava apenas não a incomodar. Ela se zangava com rapidez e reagia na mesma velocidade. Nos primeiros 10 anos da minha vida, mais ou menos, minha mãe era mais forte e mais ágil do que eu, então passei a maior parte de uma década me escondendo de sua mão, de seus cigarros, de sua língua afiada. Sei que ela estava estressada. Era uma mãe solo que trabalhava à noite para tentar me sustentar, mas, por mais que eu tenha dado muitas desculpas para ela naquela época, já vi muitas mães solo vivendo bem, sem recorrerem às coisas que ela fazia. Você viu minhas cicatrizes. Não vou entrar em detalhes, mas, por mais que aquilo tenha sido ruim, ficou ainda pior durante o terceiro casamento dela. Eu tinha 12 anos quando eles se conheceram. Mal sabia eu que meus 12 anos seriam meu único ano de tranquilidade. Ela vivia fora porque estava com ele e, quando voltava para casa, ficava até de bom humor porque estava se apaixonando. É curioso como o amor por um namorado pode melhorar ou piorar a maneira como algumas pessoas tratam os próprios filhos. Mas aí os meus 12 anos viraram 13, Ti foi morar com a gente e os próximos 4 anos da minha vida foram um verdadeiro inferno. Quando não era minha mãe que eu estava irritando, era Ti. Quando eu estava em casa, alguém estava gritando comigo. Quando estava na escola, a casa estava sendo destruída pela briga dos dois, que esperavam que eu arrumasse tudo quando voltasse. A vida com eles era um pesadelo, e quando finalmente fiquei forte o bastante para me defender, foi então que Tim decidiu que não queria mais morar comigo. Minha mãe o escolheu. Fui obrigado a sair de casa. Eles nem precisaram pedir 2 vezes, eu estava mais do que pronto para me mandar de lá. Mas isso porque eu tinha para onde ir. Até eu não ter mais. Depois de 3 meses, o amigo com quem eu estava morando se mudou para o Colorado com a família. Naquele momento, eu não tinha ninguém, não tinha outro lugar para ir, e mesmo que tivesse, eu não teria dinheiro para chegar até lá. Então, fui obrigado a procurar minha mãe e pedir para voltar. Ainda me lembro do dia em que reapareci naquela casa. Mal fazia 3 meses que eu tinha saído e o lugar já estava caindo aos pedaços. A grama não era parada desde a última vez que eu a cortara antes de ser expulso. Não havia mais nenhuma tela nas janelas e tinha um buraco onde ficava a maçaneta. Pela aparência da casa,
era como se eu tivesse passado anos fora. O carro da minha mãe estava lá na frente, mas o de Tim, não. O carro dela parecia estar ali havia um bom tempo. O capô estava aberto, e havia ferramentas espalhadas próximo e pelo menos 30 latas de cerveja formando uma pirâmide que alguém tinha feito na frente da porta da garagem. Tinha até jornais empilhados no caminho de concreto rachado. Lembro que, antes de bater a porta, eu os peguei e os deixei numa das velhas cadeiras de ferro para que secassem. Foi estranho bater a porta de uma casa onde eu tinha morado por anos, mas eu não podia abrir a porta sem permissão, pois Tim poderia estar em casa. Apesar de eu ainda ter a chave, Tim havia deixado bem evidente que me denunciaria por invasão se eu tentasse usá-la em algum momento. E eu não poderia usá-la nem se quisesse. Não tinha maçaneta. Dava para ouvir alguém andando pela sala de estar. A cortina da janelinha na parte superior da porta da frente se moveu, e vi minha mãe dar uma olhada para fora da casa. Por alguns segundos ela apenas olhou, imóvel. Ela acabou abrindo a porta alguns centímetros. Foi o bastante para que eu pudesse ver que ainda estava de pijama às 2 da tarde, vestindo uma camiseta folgada do Vezer que um dos seus ex-maridos tinha deixado. Eu odiava aquela camiseta porque gostava da banda. Sempre que a usava, ela estragava a banda um pouco mais para mim. Ela perguntou o que eu estava fazendo ali, e eu não queria contar a história toda imediatamente. Então, perguntei se Tim estava em casa. Minha mãe abriu a porta um pouco mais e cruzou os braços com tanta força que ficou parecendo que um dos membros da banda tinha sido decapitado. Ela disse que Tim estava trabalhando e perguntou o que eu queria. Perguntei se eu podia entrar. Ela refletiu e olhou por cima de meu ombro, observando a rua. Não sei o que estava querendo conferir. Talvez tivesse medo de que algum vizinho a visse permitindo a seu próprio filho visitá-la. Ela deixou a porta aberta para mim enquanto ia se trocar no quarto. Havia uma escuridão sinistra na casa, disso eu lembro. Todas as cortinas estavam fechadas, criando uma sensação de confusão em relação ao horário. O fato de o relógio do fogão estar piscando, 8 horas adiantado, não ajudava. Se eu ainda morasse lá, essa seria mais uma coisa que eu teria consertado. Se ainda morasse lá, as cortinas estariam abertas. As bancadas da cozinha não estariam cobertas de pratos sujos. Não haveria uma maçaneta faltando, uma grama mal cuidada, dias de jornais empapados um em cima do outro. Foi naquele momento que percebi que, durante todos aqueles anos em que eu crescia, fui eu que cuidei da casa. Aquilo me deu esperança de que talvez eles tivessem percebido que minha presença era boa, não inconveniente, e assim eles me deixariam voltar a morar lá até terminar o ensino médio. Vi uma maçaneta nova na mesa da cozinha, então a peguei e dei uma olhada. A nota fiscal estava embaixo. Olhei a data na nota, e fazia mais de 2 semanas que ela tinha sido comprada. A maçaneta encaixava bem na porta da frente. Não sei por que Tim não a instalara se já estava com ela havia 2 semanas, então achei as ferramentas numa gaveta da cozinha e abri a embalagem. Minha mãe demorou vários minutos para sair do quarto, mas, quando saiu, eu já tinha colocado a maçaneta nova na porta. Ela perguntou o que eu estava fazendo, então girei a maçaneta e abri a porta um pouquinho para lhe mostrar que estava funcionando. Nunca vou me esquecer da sua reação. Ela bufou e disse: "Por que ainda faz essas merdas, hein? É como se você quisesse que ele te odiasse." Ela agarrou a chave de fenda da minha mão. "Talvez seja melhor dar o fora antes que ele perceba que você esteve aqui." Um dos motivos de sempre bater de frente com as pessoas daquela casa era por sempre achar as reações deles inadequadas. Quando eu ajudava a cuidar da casa sem que me pedissem, Tim dizia que era porque eu queria provocá-lo. Quando não ajudava, ele dizia que era porque eu era preguiçoso e ingrato. "Não foi para chateá-lo", respondi. "Consertei sua maçaneta. Estava apenas tentando ajudar." Ele ia consertar assim que tivesse tempo. Parte do problema de Tim era que ele sempre tinha tempo. Nunca conseguia manter um emprego por mais de 6 meses e passava mais tempo apostando do que com minha mãe. "Ele arranjou um emprego?" Lembro que perguntei. "Está procurando."
E é isso que ele está fazendo agora. Vi que Ti não estava atrás de emprego nenhum. Onde quer que ele estivesse, tenho certeza de que estava deixando minha mãe ainda mais endividada. É provável que a dívida dela tenha sido a gota final que me fez ser expulso de casa em primeiro lugar. Quando encontrei uma pilha de faturas de cartão de crédito no nome dela, vencidas e com os limites todos estourados, eu a havia confrontado. Ti não gostava de ser confrontado. Preferia a minha versão pré-adolescente ao quase adulto que eu me tornará. Gostava da minha versão que ele podia empurrar sem ser empurrado de volta. Da minha versão que ele podia manipular sem que eu reclamasse. Aquela minha versão desapareceu entre os meus 15 e 16. Quando Tim percebeu que não podia mais me ameaçar fisicamente, ele tentou arruinar minha vida de outras maneiras, e uma delas foi me deixando sem ter onde morar. Acabei engolindo meu orgulho e indo direto ao ponto. Contei à minha mãe que não tinha para onde ir. A expressão dela não foi apenas de falta de empatia, foi de completa irritação. Espero que não esteja me pedindo para voltar a morar aqui depois de tudo que você fez. Tudo o que eu fiz? Quer dizer, por que eu fui tirar satisfação com Tim depois que o vício dele em apostas te deixou endividada? Foi então que ela me chamou de palhaço. Ou paralhaço, na verdade. Ela sempre pronunciava a palavra desse jeito. Tentei implorar, mas logo ela voltou a ser quem eu estava acostumado a ver. Jogou a chave de fenda em mim. Foi tão repentino e inesperado, pois nem estávamos discutindo no momento, que não consegui me abaixar a tempo. Fui atingido bem acima do olho esquerdo, no meio da sobrancelha. Passei os dedos pela testa e eles saíram manchados de sangue. Tudo o que eu tinha feito foi pedir para voltar. Eu não a desrespeitei. Não a xinguei. Apenas apareci, consertei sua porta e tentei conversar com ela, e acabei com um corte ensanguentado. Eu me lembro de olhar meus dedos, pensando, não foi Tim quem fez isso. Foi minha mãe. Por muito tempo, eu culpei Tim por tudo o que dava errado naquela casa, mas tudo o que dava errado naquela casa começava por ela. Tim apenas pegou um ambiente que já era terrível e o deixou ainda pior. Lembro de pensar que preferia morrer a voltar a morar com minha mãe. Até aquele momento, parte de mim ainda tinha alguns bons sentimentos em relação a ela. Não sei se era um resquício de respeito, mas, por algum motivo, eu conseguia me sentir grato pelo fato de ela ter me mantido vivo quando eu era pequeno. Mas isso não é o mínimo que um pai ou mãe deve fazer quando decide colocar um filho no mundo? Percebi naquele momento que eu estava lhe dando crédito demais. Sempre associei nosso distanciamento ao fato de ela ser mãe solo, mas havia muitas mães solo e atarefadas que conseguiam ser próximas dos filhos. Mães que defendiam os filhos quando eles eram maltratados. Mães que não viravam a cara quando o filho de 13 anos reaparecia de um castigo com o olho roxo e o lábio cortado. Mães que não permitiam que seus maridos deixassem seu filho adolescente sem ter onde morar. Apesar de perceber o quanto ela era insensível, tentei, uma última vez, despertar seu lado humano. Posso pelo menos pegar algumas das minhas coisas antes de ir embora? Não tem nada seu aqui, disse ela. A gente estava precisando de espaço. Não consegui encará-la depois disso. Era como se o que ela mais quisesse fosse me apagar da sua vida, então, naquele momento, prometi que a ajudaria a fazer isso. O sangue estava escorrendo no meu rosto enquanto eu me afastava da casa. Não tenho palavras para descrever o restante daquele dia. Eu me senti tão incrivelmente indesejado, sozinho, sem ser amado por ninguém. Eu não tinha ninguém. Não tinha nada. Nem dinheiro, nem pertences, nem família. Apenas uma ferida. Somos mais sensíveis na juventude, e depois de ouvir por anos a fio que você não vale nada, vindo da boca de todas as pessoas que deveriam se importar com você, a gente começa a acreditar nisso. E, aos poucos, você começa a se transformar em nada. Mas aí eu te conheci, Lily. E apesar de eu não ser nada, quando me olhou, você conseguiu ver alguma coisa. Alguma coisa que eu não conseguia. Você foi a primeira pessoa na minha vida que se interessou por quem eu era como ser humano. Ninguém nunca tinha me perguntado coisas a meu respeito como você fez.
Depois daqueles meses que passamos nos conhecendo, parei de sentir que eu não era nada. Você fez com que eu me sentisse interessante e único. Sua amizade me deu valor. Sou muito grato por isso. Mesmo que este encontro não dê em nada e que a gente nunca mais se fale, sempre vou ser grato a você, pois, de alguma maneira, você viu algo em mim que minha própria mãe não viu. Você é minha pessoa favorita, Lily. E agora você sabe o motivo. Atlas. Estou com um nó tão apertado na garganta que nem consigo me expressar com palavras sobre o que acabo de ler. Deixo o celular na perna e enxugo os olhos. Detesto o fato de Atlas estar dirigindo, pois, se o carro estivesse estacionado, eu jogaria meus braços ao redor dele e lhe daria o abraço mais forte que ele já recebeu. Provavelmente o beijaria também, e o puxaria para o banco de trás, porque ninguém nunca me disse coisas tão terrivelmente tristes de uma maneira tão doce. Atlas estende o braço e pega o celular. Coloca-o de volta no porta-copos, mas depois segura minha mão. Entrelaça os dedos nos meus e os aperta enquanto olha para frente. Seu gesto causa um rebuliço no meu peito. Coloco a minha outra mão em cima da sua, e segurar sua mão assim me faz lembrar todos os trajetos de ônibus em que nós dois ficávamos apenas sentados em silêncio, tristes e com frio, segurando um ao outro. Olho pela janela, e ele encara a estrada, e não dizemos mais nada enquanto voltamos para a cidade. Paramos e compramos hambúrgueres para a viagem a apenas 3 quilômetros da minha floricultura. Atlas sabe que não quero Emerson acordada até muito mais tarde do que está acostumada, então comemos no estacionamento da Lily Blons. Desde que voltamos para a cidade e pedimos os hambúrgueres, nossa conversa tem sido bem mais leve. Não deixo de notar que não estou mais envergonhada. Ele se mostrar vulnerável comigo foi o recomeço de que eu precisava para que nosso encontro pudesse voltar ao normal. Estamos conversando sobre todos os lugares que já visitamos. Atlas é bem mais viajado do que eu, considerando o tempo que passou na Marinha. Ele já esteve em 5 países, e minha única viagem internacional foi para o Canadá. Nunca esteve no México? Pergunta Atlas. Limpo a boca com um guardanapo. Nunca. Você e Riley não tiveram lua de mel? Argue. Odeio o som do nome dele no meio deste encontro. Não, a gente se casou em Las Vegas sem planejar nada. Não tivemos tempo para a lua de mel. Atlas toma um gole de sua bebida. Quando me fita, é com um olhar penetrante, como se quisesse desvendar aquilo que não estou dizendo. Você queria ter feito uma festa? Dou de ombros. Sei lá. Sempre soube que Riley nunca teve vontade de se casar, então quando ele sugeriu que fossemos para Las Vegas para a gente se casar, pensei que era uma oportunidade que poderia nunca mais acontecer. Acho que senti que um casamento daquela maneira improvisada era melhor do que não me casar com ele. E se você se casasse de novo? Faria alguma coisa diferente? Rio da pergunta e faço que sim na mesma hora. Mas é óbvio. Eu quero tudo, as flores, as madrinhas, o pacote completo. Ponho uma batata na boca. E votos românticos, e uma lua de mel ainda mais romântica. Para onde você iria? Paris. Roma. Londres. Não tenho vontade de ficar sentada sob o sol em praia nenhuma. Quero ver todos os lugares românticos da Europa e fazer amor em todas as cidades e tirar fotos dando beijo na frente da Torre Eiffel. Quero comer croissants e ficar de mãos dadas em trens. Solto a caixinha vazia das batatas fritas dentro do saco. E você? Atlas estende o braço para alcançar minha outra mão e a segura. Ele não responde. Apenas sorri para mim e aperta minha mão, como se ainda fosse cedo demais para revelar seu desejo. Segurar a mão dele me parece tão natural. Talvez seja porque a gente fazia muito isso na adolescência, mas ficar sentada aqui no carro com ele e não segurar sua mão parece mais esquisito do que segurá-la. Mesmo com a interrupção que criei no nosso encontro quando peguei no sono, a noite toda foi tranquila e fácil. Estar perto dele é algo instintivo. Passo o dedo em cima do seu pulso. Preciso ir para casa.
Eu sei, diz ele, coçando o polegar no meu. O celular de Atlas apita, então ele o pega com a outra mão e lê a mensagem que chegou. Ele suspira baixinho, e a maneira como solta o celular no porta-copos me passa a impressão de que ele está irritado com quem quer que tenha lhe mandado a mensagem. Está tudo bem? Atlas abre um sorriso forçado, pouco convincente. Posso ver que há algo errado, e ele sabe disso. Ele desvia a vista e olha para nossas mãos. Depois vira a mim até a palma ficar para cima e começa a traçar linhas nela. Seu dedo mais parece um para-raios, fazendo a eletricidade se espalhar da minha mão para todo o meu corpo. Minha mãe me ligou na semana passada. Sou pega de surpresa por isso. O que ela queria? Não sei. Desliguei antes que pudesse dizer, mas tenho quase certeza de que ela está precisando de dinheiro. Junto nossas mãos de novo. Não sei o que falar. Deve ser difícil passar 15 anos sem ter notícias da mãe e depois ela finalmente entrar em contato quando precisa de alguma coisa. Isso faz eu me sentir muito grata pela enorme presença da minha mãe na minha vida. Não queria soltar essa bomba quando você está com pressa. Vamos deixar alguns papos para o nosso segundo encontro. Ele sorri para mim, mudando a vibe completamente. É incrível como seu sorriso define o que acontece dentro de mim. Vamos, eu te acompanho até seu carro. Dou uma risada, pois meu carro está literalmente a 1,5 metros de distância. Mas Atlas passa pela frente do seu carro, abre a porta do carona e me ajuda a sair. Em seguida, cada um dá um passo e chegamos ao meu carro. Adorei a caminhada, brinco. Ele abre um sorriso rápido, e não sei se era para me seduzir, mas de repente sinto um calor no corpo inteiro, apesar do tempo frio. Atlas dá uma olhada por cima do meu ombro, indicando o meu carro. Tem mais algum diário aí dentro? Aquele era o único. Droga, lamenta ele. Atlas encosta o ombro no meu carro, então faço o mesmo, ficando de frente a nos beijar. Eu não acharia ruim, mas também acabei de comer cebola após passar mais de 1 hora dormindo, então duvido que minha boca esteja muito atrativa no momento. Você me dá outra chance? Pergunto. Em relação a quê? Ao nosso encontro. Gostaria de estar acordada no próximo. Atlas ri, mas depois sua risada se dissipa. Ele me encara por um instante. Tinha esquecido o quanto é divertido estar com você. Suas palavras me confundem, pois eu não diria que nosso período juntos naquela época tenha sido divertido. Foi triste, na melhor das hipóteses. Você acha que aquela época foi divertida? Ele ergue um pouco os ombros. Bem, foi o pior momento da minha vida, com certeza. Mas as lembranças que tenho com você daquela época são algumas das minhas favoritas. Seu elogio me faz corar. Ainda bem que está escuro. Mas ele tem razão. Foi uma fase ruim para nós dois, no entanto, ainda assim, estar com ele foi o ponto alto da minha adolescência. Acho que divertido é a maneira perfeita de descrever o que conseguimos criar no meio daquilo. E se conseguimos nos divertir num momento tão ruim das nossas vidas, como seríamos nos melhores momentos delas? É exatamente o oposto do que pensei sobre Riley na semana passada. Passei por momentos péssimos com Atlas, e ele nunca foi nada além de incrível e respeitoso comigo. Já o homem que escolhi para ser meu marido me desrespeitou de maneiras que ninguém jamais deveria conhecer, e isso durante um momento ótimo das nossas vidas. Sou grata a Atlas porque sei que agora ele é o padrão ao qual eu comparo as pessoas. Ele é o padrão ao qual eu deveria ter comparado Riley desde o princípio. Uma conveniente rajada de ar passa entre nós dois. Seria a desculpa perfeita para Atlas me puxar para perto, mas ele não o faz. Em vez disso, o silêncio entre nós vai aumentando até sobrar apenas uma escolha: ou nos beijamos ou nos despedimos. Atlas afasta uma mecha de cabelo da minha testa. Não vou te beijar ainda. Torço para que minha decepção não fique evidente, mas sei que fica. Eu praticamente murcho na frente dele. É meu castigo por ter cochilado? Claro que não.
É só porque estou me sentindo inferior depois de ler sobre nosso primeiro beijo. Dou uma risada. Inferior a quem? A você mesmo? Ele assente. Visto pelos seus olhos, o Atlas adolescente era puro charme. O Atlas adulto também é. Ele geme um pouquinho, como se já quisesse mudar de ideia a respeito do beijo. O gemido deixa as coisas um pouco mais sérias. Ele se afasta do carro até parar bem na minha frente. Recosto-me na porta do carro e o encaro, torcendo para que ele esteja prestes a me dar um beijo de deixar as pernas bambas. Além disso, você me pediu para ir devagar, então. Que droga! Eu pedi mesmo isso. E disse bem devagar, se não me engano. Eu me odeio. Atlas se inclina para a frente e eu fecho os olhos. Sinto seu hálito se espalhar pelo meu rosto pouco antes de ele me dar um beijo rápido na bochecha. Boa noite, Lily. Tudo bem. Tudo bem? Por que eu disse tudo bem? Estou tão nervosa. Atlas ri baixinho. Quando abro os olhos, ele está se afastando de mim, voltando para o lado do motorista do seu carro. Antes de ir embora, ele apoia o braço no teto do carro e diz: espero que consiga dormir esta noite. Assinto, mas não sei se será possível. Parece que toda a cafeína que consumi hoje está fazendo efeito de uma vez. E não vou conseguir dormir depois deste encontro. Vou ficar pensando na carta que ele escreveu para mim. E quando não estiver pensando nela, estarei encenando mentalmente nosso primeiro beijo a noite inteira, pensando em como será a parte 2. Continue a nadar, nadar, nadar. Os sons familiares de Procurando Nemo estão vindo da sala de estar de Alyssa e Marshall quando abro a porta do apartamento deles. Quando passo pela cozinha, Marshall está na frente da geladeira com ambas as portas escancaradas. Ele me cumprimenta com a cabeça e eu aceno, mas não quero puxar papo com ele, pois mal posso esperar para abraçar Emerson. Quando entro na sala, fico chocada ao ver Riley no sofá. Ele não mencionou que estaria de folga hoje à noite. Emerson está dormindo no peito dele, e Alyssa não está em canto nenhum. Oi. Riley não se vira para me cumprimentar, mas não é necessário, posso ver que tem alguma coisa o incomodando. Vejo a tensão em seu maxilar como um sinal evidente de que está zangado. Quero pegar Emerson, mas ela parece relaxada, então a deixo acomodada no peito de Riley. Faz quanto tempo que ela dormiu? Riley ainda está encarando a televisão, com uma das mãos protegendo as costas de Amy e a outra atrás da cabeça. Desde que o filme começou. Reconheço a cena, então faz cerca de 1 hora. Alyssa finalmente aparece na sala, aliviando o clima. Oi, Lily. Me desculpe por ela ter dormido. Fizemos de tudo para deixá-la acordada. Nós duas nos entreolhamos por 2 segundos. Alyssa se desculpa silenciosamente pelo fato de Riley estar aqui. Respondo em silêncio que não tem problema. Eles são irmãos, não posso esperar que ele não venha para cá quando sabe que ela está cuidando da nossa filha. Riley gesticula para Alyssa. Você pode colocar Emerson no Moisés? Preciso conversar com Lily. A rispidez em sua voz assusta nós duas. Eu e Alyssa voltamos a nos entreolhar enquanto ela tira Emerson do colo de Riley. A vontade de pegá-la só aumenta enquanto Alyssa a deixa no Moisés. Riley se levanta e, pela primeira vez desde que cheguei, faz contato visual comigo. Ele me olha da cabeça aos pés, reparando na roupa e nos saltos que estou usando. Observo enquanto engole em seco lentamente. Ele vira a cabeça para cima, indicando que quer conversar comigo no terraço da cobertura do prédio. Seja lá qual for a conversa, ele quer privacidade total. Ele sai do apartamento em direção ao terraço, e olho para Alyssa em busca de orientação. Quando Riley se afasta, ela avisa: eu disse a ele que você tinha um evento hoje. Obrigada. Alyssa jurou que não contaria para Riley sobre meu encontro, mas não sei por que ele está tão zangado se não sabe onde eu estava. Por que ele está chateado? Alyssa dá de ombros. Não faço ideia.
Ele parecia bem quando chegou aqui 1 hora atrás. Eu sei melhor do que ninguém que Riley é capaz de parecer bem num instante, no outro, parecer o oposto. No entanto, costumo saber o que o irritou. Será que ele descobriu que saí com alguém? Será que descobriu que foi com Atlas? Quando chego ao terraço, vejo Riley encostado na beirada, olhando para baixo. Já sinto um frio na barriga. Meus saltos estalam no piso enquanto vou até ele. Riley me olha rapidamente. Você está bonita. Ele diz como se fosse um insulto, não um elogio. Ou talvez seja apenas minha culpa falando. Obrigada. Eu me encosto na beirada, esperando que ele diga o que o está incomodando. Está voltando de um encontro? Eu estava num evento. Confirmo a mentira de Alyssa. Não adianta ser honesta com ele, pois ainda é cedo demais para saber se essa história com Atlas vai dar em alguma coisa, e a verdade só deixaria Riley ainda mais chateado. Pressiono as costas na beirada e cruzo os braços na frente do peito. O que foi, Riley? Ele faz uma pausa antes de finalmente falar. Eu nunca tinha visto aquele desenho antes de hoje. Ele está apenas tentando puxar papo ou está irritado com alguma coisa? Não estou entendendo nada dessa conversa. Mas aí a ficha cai. Eu juro, às vezes sou a maior idiota. É óbvio que ele está chateado. Certa vez, ele leu tudo que tinha nos meus diários. Ele sabe o quanto aquele filme é importante para mim depois de ler o que escrevi sobre a história. Mas, agora que ele finalmente o viu, imagino que tenha encaixado as peças. E pelo jeito, ele encaixou ainda mais peças também. Agora ele se vira e me olha como se estivesse se sentindo traído. Você colocou o nome Dory na nossa filha? Ele dá um passo à frente. O nome do meio da nossa filha é por causa do seu vínculo com aquele homem? Sinto meu coração disparar na mesma hora. Aquele homem. Interrompo o contato visual enquanto penso em como explicar isso direito. Quando escolhi que Dory seria o nome do meio de Emerson, não foi pensando em Atlas. Aquele filme era importante para mim muito antes de Atlas aparecer na minha vida, mas eu devia ter pensado melhor antes de colocar esse nome nela. Limpo a garganta, abrindo caminho para a verdade. Escolhi esse nome porque a personagem me inspirou quando eu era mais jovem. Não teve nada a ver com mais ninguém. Riley solta uma risada exasperada, decepcionada. Você é mesmo foda, Lily. Quero argumentar para provar a verdade do que eu disse, mas estou ficando nervosa. Seu comportamento está trazendo à tona todos os medos que já tive em relação a ele. Tento acalmar a situação escapando dela. Vou para casa. Começo a descer a escada, mas ele se adianta e passa na minha frente, se colocando entre mim e a porta da escada. Dou um passo nervoso para trás. Coloco a mão no bolso à procura do celular caso precise usá-lo. Vamos mudar o nome do meio dela, avisa. Mantenho a voz firme e calma enquanto respondo. O nome dela é Emerson em homenagem ao seu irmão. Essa é a sua ligação com o nome dela. O nome do meio é a minha ligação. Acho mais do que justo. Você está procurando pelo em casca de ovo. Vou para o lado querendo passar, mas ele me acompanha. Dou uma olhada por cima do ombro para medir a distância entre mim e a beirada. Não que eu ache que ele vá me jogar, mas eu também não achava que ele era capaz de me empurrar escada abaixo. Ele sabe? Pergunta Riley. Ele não precisa dizer o nome de Atlas para que eu saiba a quem está se referindo. Sou invadida pela culpa e fico preocupada por achar que Riley pode perceber isso. Atlas sabe que o nome do meio de Emerson é Dory porque fiz questão de lhe dizer. Mas estou sendo sincera, o nome não é por causa dele. O nome é por minha causa. Dory era minha personagem favorita antes mesmo de eu saber da existência de Atlas Corrigan. Eu admirava a força dela, e só escolhi esse nome para minha filha porque espero que ela tenha, acima de tudo, força. Porém, a reação de Riley está me dando vontade de me desculpar, porque Procurando Nemo é mesmo importante para Atlas e para mim,
algo que se tornou óbvio quando saí correndo atrás de Atlas na rua para lhe contar o nome dela. Talvez Riley tenha razão de estar com raiva. Essa é a questão, contudo. Riley pode sentir raiva, mas isso não significa que eu mereço tudo que vem junto. Estou caindo de novo na mesma armadilha de esquecer que nenhuma ação minha justifica suas ações extremas do passado. Posso não ser perfeita, mas não mereço temer pela minha própria vida sempre que cometo um erro. E talvez esse erro de agora mereça ser mais discutido, mas não me sinto à vontade para conversar sobre isso com Riley num terraço de cobertura sem nenhuma testemunha. Você está me deixando nervosa. Podemos voltar lá para baixo, por favor? O comportamento inteiro de Riley muda assim que digo isso. É como se o tamanho do insulto o abalasse. Lily, sério. Ele se afasta da porta e anda até o outro lado do terraço. A gente está discutindo. As pessoas discutem. Pelo amor de Deus. Ele se vira, me dando as costas. Riley está tentando fazer com que eu ache que é loucura ter medo, apesar de meu medo ser mais do que justificado. Encaro por um instante e me pergunto se a discussão acabou ou se ele tem algo mais a dizer. Quero que esteja terminada, então abro a porta da escada. Lily, espere. Paro porque sua voz está bem mais calma, o que me faz pensar que talvez ele seja capaz de conversar sem descambar para nenhuma briga explosiva. Riley se aproxima de mim com a expressão sofrida. Desculpe. Você sabe como eu me sinto em relação a tudo o que tem a ver com ele. Sei mesmo, e é exatamente por isso que estou tão dividida sobre a possibilidade de Atlas voltar a fazer parte da minha vida. Só de pensar em ter que confrontar Riley sobre isso me dá vontade de vomitar. Ainda mais agora. Fiquei chateado por descobrir que o nome do meio da nossa filha possa ter sido escolhido para me magoar. Você não pode esperar que uma coisa dessas não me afete. Eu me recosto na parede e cruzo os braços na frente do peito. Não teve nada a ver com você nem com Atlas. Foi uma coisa só minha. Juro. Só de mencionar o nome de Atlas em voz alta parece deixar o ar entre nós dois mais tenso, como se fosse algo tangível que Riley pudesse esmurrar. Riley assente, a expressão tensa, mas parece aceitar a resposta. Para ser sincera, nem sei se ele deveria. Talvez, subconscientemente, eu tenha mesmo feito isso para magoá-lo. A esta altura, nem sei mais. A raiva dele está me fazendo questionar minhas próprias intenções. Tudo isso me parece familiar demais. Nós dois ficamos quietos por um tempo. Tudo que eu quero é ir atrás de Emerson, mas Riley parece ter mais a dizer, pois se aproxima e coloca a mão na parede atrás da minha cabeça. Fico aliviada por ele não parecer mais estar zangado, mas não sei se gosto da expressão no seu olhar que substituiu a raiva. Não é a primeira vez que ele me olha assim desde que nos separamos. Sinto meu corpo inteiro enrijecer com a mudança gradual em seu comportamento. Ele se aproxima alguns centímetros, ficando perto demais, e abaixa a cabeça. Lily, diz ele, a voz um sussurro áspero. O que a gente está fazendo? Não lhe respondo porque não sei o motivo da pergunta. Estamos tendo uma conversa. Uma conversa iniciada por ele. Riley ergue a mão e passa o dedo na gola do meu macacão, que está um pouco à mostra por baixo do meu casaco. Quando ele suspira, seu hálito atravessa meu cabelo. Tudo seria tão mais fácil se a gente pudesse simplesmente. Riley faz uma pausa, talvez para pensar no que está prestes a dizer. Nas palavras que não quero ouvir. Pare, sussurro, impedindo-o de terminar. Ele não conclui o pensamento, mas também não se afasta. Na verdade, parece até que chega ainda mais perto. Não fiz nada no passado para ele achar que pode se aproximar de mim desse jeito. Não faço nada que lhe dê esperanças de que teremos qualquer coisa além de uma relação coparental civilizada. É sempre ele que fica tentando ultrapassar os meus limites e chegar perto daquilo que eu considero aceitável e, francamente, cansei disso. E se eu tiver mudado? Pergunta ele. Mudado de verdade? Agora seus olhos estão cheios de sinceridade e sofrimento.
Isso não me afeta nem um pouco. Nem um pouco mesmo. Para mim não faz diferença se você mudou, Riley. Eu espero que você tenha mudado. Mas não cabe a mim testar essa teoria. Essas palavras o abalam bastante. Vejo quando precisa de um momento para reprimir alguma resposta grosseira que sabe que não deve dar neste momento. Ele para de falar, para de me olhar, para de ficar grudado em mim. Riley bufa, frustrado, depois se afasta e se dirige para a escada. Tomara que esteja indo para o próprio apartamento. Ele bate a porta após entrar. Não vou atrás dele imediatamente, por motivos óbvios. Preciso de espaço. Preciso assimilar as coisas. Não é a primeira vez que Riley me pergunta o que estamos fazendo, como se nosso divórcio fosse algum joguinho meu. Às vezes ele diz isso casualmente, outras, por mensagem. Algumas vezes chega até a fazer piada. No entanto, toda vez que insinua o quanto nosso divórcio é um absurdo, reconheço o que está fazendo. É uma tática de manipulação. Ele acha que, se tratar nosso divórcio como uma bobagem nossa, eu vou acabar concordando e voltando com ele. A vida dele ficaria mais fácil se eu o aceitasse de volta. Até as vidas de Alyssa e Marshall ficariam mais fáceis, pois os dois não precisariam lidar com o nosso divórcio nem pisar em ovos com Riley. Mas a minha vida não ficaria mais fácil. Não é nada fácil temer pela própria segurança sempre que se pisa em falso. A vida de Emerson não ficaria mais fácil. Eu tive a vida dela. Não é nada fácil viver num lar daqueles. Espero minha raiva se dissipar antes de voltar lá para baixo, mas isso não acontece. Ela apenas vai aumentando a cada degrau que desço. É como se minha reação fosse intensa demais para o que acabou de acontecer, ou pode ser que eu tenha apenas me condicionado a sentir isso quando estou com Riley. Quem sabe não seja uma mistura disso com minha falta de sono. Ou ainda o encontro com Atlas que eu quase arruinei. O que quer que esteja causando uma reação tão forte me domina ainda mais quando estou diante da porta de Alyssa. Preciso de um instante para me recompor antes de ficar perto da minha filha, então me sento no corredor para chorar. Gosto de chorar sozinha. Acontece com certa regularidade, infelizmente, mas tenho me sentido sobrecarregada com frequência. O divórcio é cansativo, ser mãe solo é cansativo, cuidar de um negócio é cansativo, lidar com um ex-marido que ainda me assusta é cansativo. E também a pontada de medo que se infiltra na minha consciência quando Riley diz algo para insinuar que nosso divórcio foi um erro. Porque às vezes eu realmente me pergunto se minha vida não seria menos cansativa se eu tivesse um marido que ajudasse na criação da nossa filha. E às vezes me pergunto se não estou exagerando ao não deixar minha filha dormir na casa do pai. Relacionamentos e acordos de guarda compartilhada não vêm com manuais, infelizmente. Não sei se cada atitude que tomo é a correta, mas estou fazendo o melhor que posso. Não preciso da manipulação dele, muito menos do seu gaslighting. Queria estar em casa, onde poderia ir até meu porta-joias pegar minha lista de motivos. Eu deveria tirar uma foto para tê-la sempre no celular. Com certeza subestimo o quanto as interações com Riley podem ser difíceis e confusas. Como as pessoas largam esses ciclos quando não têm os recursos que tive nem o apoio dos amigos e da família? Como elas se mantêm fortes em todos os segundos do dia? Me parece que basta um momento de fraqueza, de insegurança, na presença do ex para a pessoa se convencer de que tomou a decisão errada. Toda pessoa que já deixou um cônjuge manipulador e abusivo e conseguiu se manter longe dele merece uma medalha. Uma estátua. Um filme de super-herói, cacete. É óbvio para mim que a sociedade tem idolatrado os heróis errados esse tempo todo, pois estou convencida de que erguer um prédio nos braços requer menos força do que abandonar de vez uma situação abusiva. Ainda estou chorando alguns minutos depois quando ouço a porta de Alyssa se abrir. Olho para cima e vejo Marshall saindo do apartamento com 2 sacos de lixo. Ele para ao me ver sentada no chão. Ah! Ele olha para os lados, como se esperasse que outra pessoa viesse me ajudar. Não que eu precise de ajuda. Eu precisava de um respiro, só isso. Marshall deixa os sacos no chão e se aproxima.
Ele se senta na minha frente e estende as pernas. Coça o joelho desconfortavelmente. Não sei bem o que dizer. Não sou muito bom nisso. Seu constrangimento me faz rir no meio das lágrimas. Ergo a mão, frustrada. Eu estou bem. É que às vezes preciso chorar depois de uma briga com Riley, só isso. Marshall dobra a perna como se estivesse prestes a se levantar e ir atrás de Riley. Ele te machucou? Não. Não, ele estava relativamente calmo. Marshall relaxa e se acomoda de novo, e não sei o porquê, talvez seja por ele ter dado o azar de estar na minha frente agora, mas lhe conto tudo o que estou pensando. Acho que o problema é justamente esse. Desta vez ele tinha mesmo o direito de estar irritado comigo e se manteve relativamente calmo. Às vezes a gente se desentende e não acontece nada além de uma discussão. E quando isso ocorre, eu começo a me perguntar se não foi um exagero pedir o divórcio. Quer dizer, sei que não foi exagero. Sei que não foi. Mas ele sabe plantar as sementinhas da dúvida em mim, como se talvez as coisas pudessem ter melhorado se eu tivesse apenas lhe dado mais tempo para melhorar. Eu me sinto mal por estar despejando tudo isso em Marshall. Não é justo com ele. Riley é seu melhor amigo. Desculpe. Isso não é problema seu. Alyssa me traiu. As palavras de Marshall me deixam tão perplexa que fico calada por uns 5 segundos. O quê? Faz muito tempo. A gente conseguiu se resolver, mas, cacete, doeu pra caramba. Ela partiu meu coração. Estou balançando a cabeça, tentando assimilar a informação. Ele continua falando, contudo, então tento acompanhar. Não estávamos num momento bom. Estudávamos em universidades diferentes, tentamos fazer o relacionamento à distância dar certo, e éramos jovens. E nem foi nada demais. Ela bebeu e pegou um cara qualquer numa festa antes de lembrar o quanto eu sou maravilhoso. Mas quando ela me contou, nunca senti tanta raiva na vida. Nada jamais me ferira daquele jeito. Quis retaliar, quis traí-la para ela saber como era, quis furar seus pneus e gastar todo o limite dos seus cartões de crédito e queimar todas as suas roupas. Mas, por mais que eu estivesse furioso, quando ela estava na minha frente, eu jamais, nem por um segundo, pensei em machucá-la fisicamente. Na verdade, eu só queria abraçá-la e chorar no ombro dela. Marshall me olha com sinceridade. Quando penso em Riley te batendo, sinto uma raiva absurda. Porque amo o cara. Amo mesmo. Ele é meu melhor amigo desde que éramos crianças. Mas também o odeio por ele não ser uma pessoa melhor. Nada do que você fez e nada do que você poderia fazer justificaria um homem pôr as mãos em você por raiva. Lembre-se disso, Lily. Você tomou a decisão certa ao sair daquela situação. E jamais deveria se sentir culpada por isso. Tudo o que você deveria sentir é orgulho. Eu não fazia ideia do quanto isso estava pesando em mim, mas as palavras de Marshall tiram um fardo tão grande de cima de mim que senti como se pudesse voar. Acho que essas palavras não seriam tão importantes se tivessem vindo de outra pessoa. Receber essa validação de alguém que ama Riley como a um irmão tem algo de reafirmador. De empoderador. Você está errado, Marshall. Você é bom pra cacete nisso. Marshall sorri e me ajuda a levantar. Ele pega os sacos de lixo, e eu volto para o apartamento deles para ir até a minha filha e lhe dar um 13 baita abraço. Atlas. É incrível como uma noite pode deixar de ser algo que eu queria que acontecesse havia anos para ser algo que eu temia havia anos. Se eu não tivesse acabado de receber aquela mensagem enquanto estava deixando Lily, eu certamente a teria beijado. Mas não quero que haja nenhuma distração durante nosso primeiro beijo como adultos. A mensagem era de Darren me avisando que minha mãe estava no Bibs. Não contei a Lily da mensagem porque ainda não tinha lhe contado que minha mãe estava tentando voltar para a minha vida. Então, assim que lhe contei que minha mãe tinha ligado, me arrependi. O encontro estava indo tão bem, e isso arriscava encerrá-lo de uma maneira tão triste. Não respondi a Darren porque não queria interromper meu tempo com Lily.
Porém, mesmo depois que o encontro acabou e que fomos embora nos nossos próprios carros, não respondi à mensagem. Passei meia hora dirigindo sem rumo, tentando resolver o que ia fazer. Estou torcendo para que minha mãe tenha se cansado de me esperar. Demorei para voltar ao restaurante, mas agora estou aqui e preciso confrontar a situação. Ela parece querer falar comigo de qualquer forma. Estaciono no beco atrás do Bibs para poder sair pela porta dos fundos caso ela esteja esperando na entrada do restaurante ou sentada a uma mesa. Não sei se ela me reconheceria se me visse, mas prefiro ter a vantagem de me aproximar dela nos meus termos. Darren me vê entrar pelos fundos e se aproxima de mim na mesma hora. Recebeu minha mensagem? Faço que sim e tiro o casaco. Recebi. Ela ainda está aqui? Está. Insistiu em esperar. Coloquei-a na mesa 8. Valeu. Darren me olha cautelosamente. Talvez eu esteja passando dos limites, mas juro que você me disse que sua mãe tinha morrido. Isso quase me faz rir. Eu nunca disse morrido. Disse que ela tinha partido. É diferente. Posso dizer a ela que você não vai voltar aqui hoje. Ele deve estar sentindo a tempestade se formando. Pode deixar. Tenho a sensação de que ela só vai embora depois que eu falar com ela. Darren assente e se vira para voltar à sua estação na cozinha. Ainda bem que ele não fez muitas perguntas, pois não sei por que ela está aqui nem quem ela é no momento. Deve estar querendo dinheiro. Caramba, eu lhe daria dinheiro se isso significasse não precisar mais lidar com suas ligações nem com suas visitas inesperadas. Deveria ter me preparado para isso. Vou até o escritório e pego algum dinheiro no cofre, depois passo pelas portas da cozinha e entro no restaurante. Hesito antes de olhar para a mesa 8. Quando olho, fico aliviado de ver que ela está de costas para mim. Respiro fundo para me acalmar e vou até lá em seguida. Não quero abraçá-la nem fingir ser educado, então, depois que fazemos contato visual, eu me sento na frente dela de uma vez, sem esperar. Quando me olha do outro lado da mesa, sua expressão de indiferença é a mesma de sempre. O canto da sua boca está um pouquinho voltado para baixo, mas é sempre assim. Embora não perceba, ela vive de cara fechada. Parece cansada. Faz apenas uns 13 anos que não a vejo, mas há décadas de novas rugas ao redor de seus olhos e de sua boca. Ela me observa por um instante. Sei que mudei demais desde a última vez que me viu, mas minha mãe não demonstra nenhuma surpresa em relação a isso. Está completamente impassível, como se fosse eu que devesse falar primeiro. Não falo. Tudo isso é seu? Pergunta, finalmente, gesticulando para o restaurante. Assinto. Nossa. Qualquer pessoa que estivesse nos vendo acharia que ela está impressionada. Mas ninguém a conhece como eu. Essa palavra foi para me esculachar, como se ela estivesse dizendo, nossa, Atlas. Você não é inteligente o bastante para ter algo assim. De quanta grana você precisa? Ela revira os olhos. Não estou aqui porque quero dinheiro. Então o que foi? Precisa de um rim? De um coração? Ela se recosta na cadeira, apoiando as mãos no colo. Esqueci o quanto era difícil conversar com você. Então por que ainda tenta? Minha mãe semicerra os olhos. Ela só conhecia a versão de mim que se sentia intimidada por ela. Não me sinto mais assim. Apenas zangado e decepcionado. Ela bufa, depois traz os braços de volta para a mesa e os cruza, me olhando com atenção. Não consigo encontrar o Josh. Estava na esperança de que estivesse em contato com ele. Sei que faz muito tempo que não vejo minha mãe, mas não consigo de jeito nenhum lembrar quem é Josh. Quem diabos é Josh? Um namorado novo que ela acha que eu devia conhecer? Será que ela ainda está usando drogas? Ele vive fazendo isso, mas nunca por tanto tempo assim. Se não voltar para o colégio, estão ameaçando me denunciar por causa das faltas. Estou absolutamente perdido. Quem é Josh? Ela joga a cabeça para trás, como que irritada por eu não estar acompanhando. Josh. Seu irmão mais novo. Ele fugiu de novo. O irmão. Irmão.
Sabia que os pais podem ser presos quando os filhos levam muitas faltas no colégio? Eu posso ser presa, Atlas. Eu tenho um irmão. Você sabia que eu estava grávida quando fugiu de casa? Eu não sabia mesmo. Eu não fugi de casa, você me expulsou. Não sei por que preciso deixar óbvio esse fato, ela sabe muito bem disso. Está apenas tentando se esquivar da culpa. Mas agora faz muito mais sentido ela ter me expulsado naquela época. Eles estavam com um bebê a caminho, e eu não me encaixava mais naquele cenário. Ergo os 2 braços e entrelaço as mãos atrás da cabeça, frustrado. Chocado. Depois os encosto na mesa de novo e me inclino para a frente tentando entender. Eu tenho um irmão. Quantos anos ele tem? Quem é o? Ele é filho do Tim? Ele tem 11 anos. E sim, Tim é o pai, mas ele foi embora anos atrás. Nem sei mais onde ele mora. Espero a ficha cair por completo. Eu estava esperando qualquer coisa, menos isso. Tenho tantas perguntas, mas o mais importante no momento é descobrir onde o menino está. Quando foi a última vez que o viu? Umas 2 semanas atrás, responde. E você comunicou à polícia? Ela franze o rosto. Não. É óbvio que não. Ele não desapareceu, está apenas querendo encher meu saco. Tenho que colocar a mão nas têmporas para não erguer a voz. Ainda não entendo como ela me encontrou ou por que ela pensa que um menino de 11 anos está tentando dar uma lição nela, mas agora meu único objetivo é encontrá-lo. Você voltou a morar em Boston? Ele desapareceu aqui? Minha mãe faz uma cara de confusão. Voltei a morar? Parece que estamos falando 2 línguas diferentes. Você voltou a morar aqui ou ainda mora no Maine? Ah, meu Deus, sussurra ela, tentando lembrar. Eu voltei pra cá, tipo, uns 10 anos atrás. Josh era apenas um bebê. Ela está morando aqui faz 10 anos? Eles vão me prender, Atlas. O filho dela está desaparecido há 2 semanas, e ela está mais preocupada com a própria prisão do que com ele. Tem gente que não muda nunca. O que você precisa que eu faça? Sei lá. Estava esperando que ele tivesse entrado em contato com você e que talvez você soubesse onde ele estava. Mas se nem sabia que ele existia. Por que ele entraria em contato comigo? Ele sabe que existo? O que ele sabe? Além do seu nome? Nada. Você nunca esteve por perto. A adrenalina me invade e fico chocado de ainda estar sentado na frente dela. Meu corpo inteiro está tenso quando me inclino para a frente. Deixe-me entender isso direito. Tem um irmão mais novo que eu nem sabia que existia, e ele acha que eu não dava a mínima para ele? Não acho que ele pense muito em você, Atlas. Você esteve ausente durante a vida inteira dele. Ignoro a alfinetada porque ela está enganada. Qualquer menino dessa idade pensa no irmão que ele acha que o abandonou. Tenho certeza de que ele me detesta. Cacete, é provável que seja ele que, merda. É óbvio. Isso explica tanta coisa. Aposto meus 2 restaurantes que é ele quem está por trás do vandalismo. E é por isso que a pronúncia errada me lembrou da minha mãe. O menino tem 11 anos, tenho certeza de que ele é capaz de pesquisar minhas informações no Google. Onde você mora? Pergunto. Ela praticamente se encolhe na cadeira. Estamos num período de transição de moradia, então passamos os últimos meses no Risemore Inn. Fique lá para o caso de ele aparecer, sugiro. Não tenho mais dinheiro para ficar lá. Estou sem trabalho, então estou passando uns dias na casa de uma amiga. Eu me levanto e tiro o dinheiro do bolso, depositando na mesa na frente dela. O número do qual você me ligou no outro dia. Era seu celular? Ela assente, puxando o dinheiro da mesa e o colocando na mão. Eu ligo se descobrir alguma coisa. Volte para o hotel e tente conseguir o mesmo quarto de antes. Ele precisa que você esteja lá caso volte. Minha mãe concorda, e pela primeira vez parece um tanto envergonhada. Deixo-a assimilando esse sentimento e saio sem me despedir. Espero que agora ela esteja sentindo ao menos uma parte do que me fez sentir durante anos.
Do que ela provavelmente está fazendo meu irmão mais novo sentir. Não consigo acreditar nisso. Ela foi lá e gerou outro ser humano e nem pensou em me contar? Vou direto para a cozinha e saio pela porta dos fundos. Não tem ninguém no beco agora, então paro um instante para me recompor. Acho que nunca me senti tão perplexo. O filho dela está andando sozinho pelas ruas de Boston, e ela espera 2 semanas para tomar alguma atitude, cacete? Nem sei por que estou surpreso. É quem ela é. É quem sempre foi. Meu telefone começa a tocar. Estou tão nervoso que quero atirá-lo na caçamba, mas, quando vejo que é Lily me ligando pelo FaceTime, eu me acalmo. Deslizo o dedo na tela, pronto para lhe dizer que não é um bom momento, mas quando o seu rosto surge, o momento parece perfeito. É um alívio ter notícias dela, embora faça apenas 1 hora que a gente se despediu. Eu daria tudo para entrar no celular e abraçá-la. Oi, digo, tentando manter a voz tranquila, mas há uma rispidez que fica evidente. Ela percebe, pois fica preocupada. Você está bem? Faço que sim. Depois que voltei para o trabalho, tudo meio que deu errado. Mas estou bem. Ela abre um sorriso, mas um pouco triste. Pois é, minha noite também deu errado. Não tinha percebido antes, mas parece que ela esteve chorando. Seus olhos estão embaçados e um pouco inchados. Você está bem? Ela se força a sorrir de novo. Vou ficar. Só queria te agradecer pela noite antes de ir dormir. Odeio o fato de ela não estar bem na minha frente agora. Não gosto de vê-la triste. Isso me lembra muito de todas as vezes que a vi triste quando éramos mais jovens. Pelo menos naquela época eu estava perto o bastante para abraçá-la. Talvez eu ainda possa. Um abraço faria você se sentir melhor? É óbvio. Mas é só dormir que eu vou ficar bem. A gente se fala amanhã. Não faço ideia do que aconteceu entre nosso encontro e esta ligação, mas ela parece completamente desanimada. Parece estar sentindo o mesmo que eu. Um abraço dura 2 segundos, e assim você vai dormir bem melhor. Volto antes mesmo que eles percebam que saí. Qual é o seu endereço? Um pequeno sorriso se espreita atrás de sua tristeza. Vai dirigir 8 quilômetros só para me abraçar? Eu correria 8 quilômetros só para te abraçar. Isso faz seu sorriso aumentar ainda mais. Vou mandar meu endereço por mensagem. Mas não bata a porta com muita força. Acabei de colocar M para dormir. Até daqui a 14, pouco. Lily. Faz tempo que não saio com uma nova pessoa, então sei lá se abraço é código para outra coisa. Um abraço deve ser só um abraço mesmo. Mal consigo usar as redes sociais, quanto mais conhecer as gírias mais recentes. Juro que sou a millennial mais desatualizada que conheço. É como se eu tivesse pulado a geração X e ido direto para o território dos boomers. Sou uma millennial boomer. Uma bolenial. Meu Deus, minha mãe boomer deve entender mais dessas coisas do que eu, afinal, é ela que está de namorado novo. Eu deveria ligar para ela e pedir ajuda. Escovo os dentes, caso um abraço seja um beijo. Em seguida, troco de roupa 2 vezes até acabar colocando de novo o pijama que estava usando quando falei com ele pelo FaceTime. Estou me esforçando para dar a impressão de que não estou me esforçando. Às vezes, ser mulher é ridículo. Estou andando de um lado para o outro do apartamento, ansiando pela sua chegada. Não sei por que estou tão nervosa, já que acabei de passar 3 horas com ele. Bem, 1 hora e meia, sem contar o cochilo que dei no meio do encontro. Várias dezenas de passos depois, ouço alguém bater levemente à porta do apartamento. Sei que é Atlas, mas confiro o olho mágico de qualquer maneira. Ele fica bonito mesmo distorcido pelo olho mágico. Sorrio quando reparo que ele também trocou de roupa. Apenas o casaco, mas mesmo assim. Ele estava com um sobretudo grosso e preto quando saímos mais cedo, mas agora está com um simples moletom cinza. Meu Deus! Adorei! Abro a porta e Atlas não espera nem sequer um segundo entre o momento em que nos entreolhamos e o momento em que ele me abraça.
Ele me abraça bem forte, e sinto vontade de lhe perguntar o que houve de tão ruim na última hora, mas não o faço. Apenas retribuo o abraço em silêncio. Encosto a bochecha em seu ombro e aproveito sua presença reconfortante. Atlas nem entrou no apartamento. Estamos apenas parados na porta, como se um abraço significasse apenas um abraço. A colônia dele é cheirosa. Lembra o verão, como se estivesse desafiando o frio. Ele estava todo preocupado com o cheiro de alho mais cedo, mas só consegui sentir essa mesma colônia. Ele leva a mão à minha nuca e a encosta ali com delicadeza. Você está bem? Pergunta ele. Agora estou. Minha resposta é abafada pelo corpo dele. E você? Ele suspira, mas não diz que está bem. Apenas deixa a resposta pairando no ar que expira, e então me solta devagar. Atlas ergue a mão e passa os dedos numa mecha do meu cabelo. Espero que consiga dormir um pouco esta noite. Você também. Não vou para casa. Vou passar a noite no restaurante. Ele balança a cabeça como se não devesse ter dito nada. É uma longa história, e preciso voltar. Amanhã eu te conto tudo. Quero convidá-lo para entrar e pedir que explique todos os detalhes agora, mas me parece que ele já teria falado se quisesse. Não estou nada a fim de conversar sobre o que aconteceu com Riley, então não vou obrigá-lo a falar sobre o que quer que tenha estragado a noite dele. Queria apenas poder animá-lo um pouco de alguma maneira. Fico empolgada quando penso em algo que talvez funcione. Está querendo algo novo para ler? Seus olhos brilham com uma centelha de entusiasmo. Na verdade, estou. Espere aqui. Vou até o quarto e olho na minha caixa de coisas, procurando o próximo diário. Depois que o encontro, levo-o até ele. Este aqui é um pouco mais explícito, provoco. Atlas pega o diário com uma das mãos, coloca o outro braço na minha lombar e me puxa para perto. Então, de repente, ele me dá um selinho. É tão rápido e delicado que só percebo que ele me beijou depois que acaba. Boa noite, Lily. Boa noite, Atlas. Não nos mexemos. Parece que vai doer se a gente se separar. Atlas me puxa para ainda mais perto e encosta os lábios no ponto da minha clavícula onde minha tatuagem está escondida por baixo da blusa. A tatuagem que ele não sabe que existe. Ele a beija sem saber e depois, infelizmente, vai embora. Fecho a porta e encosto a testa nela. Percebo todas as sensações familiares de um crush, mas desta vez elas trazem consigo preocupação e hesitação, embora seja Atlas, e ele seja um dos caras bons. Isso é culpa de Riley. Ele pegou a pouca confiança que eu tinha nos homens graças ao meu pai e acabou com ela. No entanto, acho que esse crush é um sinal de que talvez Atlas consiga me devolver o que meu pai e Riley tiraram de mim. Esse pensamento acaba com o frio na barriga que Atlas provocou e me faz sentir como se eu estivesse despencando, pois sei como isso faria Riley se sentir. Quanto mais alegria as minhas interações com Atlas me proporcionam, mais apreensão eu sinto por ter que 15 contar a Riley. Atlas. Quando estava na Marinha, eu tinha um colega com família em Boston. Os tios dele estavam se preparando para se aposentar e queriam vender o restaurante. Ele se chamava Milas, e quando o conheci durante as férias, me apaixonei completamente pelo local. Até poderia dizer que foi pela comida ou pelo fato de ele ficar em Boston, mas a verdade é que me apaixonei por ele devido à árvore que crescia bem no meio do restaurante. A árvore me lembrava de Lily. Se é para ter alguma lembrança do seu primeiro amor, as árvores deveriam ser a última opção. Elas estão por toda parte. E deve ser por isso que tenho pensado em Lily todo santo dia desde que eu tinha 18 anos, mas também pode ser porque, até hoje, sinto que devo minha vida a ela. Não sei muito bem se foi a árvore ou o fato de o restaurante vir quase totalmente equipado e com funcionários, mas tive o ímpeto de comprá-lo quando ficou disponível. Não era meu objetivo ter um restaurante logo após sair da Marinha. Eu planejava trabalhar como chefe para adquirir experiência, mas, quando a oportunidade surgiu, não consegui deixar escapar. Usei o dinheiro que tinha poupado durante meu período na Marinha, fiz um empréstimo, comprei o restaurante, mudei o nome e criei um cardápio novinho em folha.
Às vezes me sinto culpado pelo sucesso do Bibbs, como se não fosse mérito meu. Eu não apenas herdei os funcionários, que já sabiam o que estavam fazendo, também herdei clientes. Não construí tudo do zero, e é por isso que a síndrome do impostor fala mais alto quando as pessoas me parabenizam pelo sucesso do Bibbs. Foi por isso que abri o Corrigas. Talvez eu não quisesse provar nada para ninguém além de mim mesmo, mas queria saber que eu conseguiria. Queria o desafio de criar algo do zero e de ver o estabelecimento prosperar e crescer. Como aquilo que Lily escreveu no diário sobre por que gostava de cuidar de sua horta quando éramos adolescentes. Talvez seja esse o motivo de eu me sentir mais protetor em relação ao Corrigas do que ao Bibbs, pois o criei do zero. Talvez também seja por isso que me esforço mais para protegê-lo. O Corrigas está com o sistema de segurança funcionando, e é bem mais difícil de arrombar do que o Bibbs. E é por isso que decido passar a noite no Bibbs, embora seja a vez de o Corrigas ser invadido, já que o menino tem alternado os alvos. Na primeira noite foi o Bibbs, na segunda, o Corrigas. Depois ele tirou alguns dias de folga, e o terceiro e o quarto incidentes foram no Bibbs. Posso estar enganado, mas tenho a sensação de que ele vai preferir passar aqui, e não no Corrigas, porque teve mais facilidade para entrar no restaurante menos protegido. Só espero que hoje não seja uma das noites em que ele decida não dar as caras. Ele com certeza vai aparecer aqui se estiver com fome. O Bibbs é sua melhor opção para conseguir comida, e é por isso que estou escondido do outro lado da caçamba, esperando. Peguei uma das cadeiras velhas que os fumantes usam e estou lendo para passar o tempo. As palavras de Lily têm feito companhia a mim. E a companhia tem sido tão boa que, em vários momentos, fiquei tão vidrado no diário que esqueci que deveria estar vigiando. Não sei ao certo se quem tem vandalizado meus restaurantes tem a mesma mãe que eu, mas faz sentido devido ao momento. E também faz sentido um menino que me despreza pichar aqueles insultos. Não consigo pensar em mais ninguém que teria um bom motivo para estar irritado comigo além de um garoto que se sente abandonado pelo irmão mais velho. São quase 2 horas da manhã. Confiro o Corrigas pelo aplicativo de segurança no celular, mas também não tem nada acontecendo lá. Volto à leitura do diário, embora tenha sido sofrido ler as 2 últimas entradas. Não sabia o quanto minha mudança para Boston tinha afetado Lily quando ela era mais jovem. Na minha cabeça, com aquela idade, eu era um inconveniente para ela. Não fazia ideia do quanto ela achava que eu acrescentava à sua vida. Ler as cartas escritas naquela época tem sido bem mais difícil do que eu imaginava. Achei que seria divertido ler seus pensamentos, mas, quando comecei, lembrei o quanto nossas infâncias foram cruéis conosco. Já não penso tanto nesse assunto porque me sinto muito distante da vida que levava naquela época, mas, pelo jeito, esta semana está me fazendo voltar àqueles momentos de diversas maneiras. As informações nos diários, minha mãe, a descoberta de que tenho um irmão, parece que tudo aquilo de que tentei fugir formou um vazamento vagaroso que agora ameaça me afogar. Mas aí tem Lily, que reapareceu na minha vida no momento perfeito. Parece que ela sempre retorna quando preciso de um salva-vidas. Folheio o resto do diário e vejo que já estou na metade da última entrada. Não me lembro de quase nada daquela noite devido à maneira terrível como ela acabou. Parte de mim nem quer vivenciá-la do ponto de vista de Lily, mas não posso ficar sem saber o que ela sentiu. Abro a última entrada e continuo de onde parei. Ele segurou minhas mãos e disse que ia entrar para a marinha antes do que tinha planejado, mas que não podia ir embora sem me agradecer. Disse que passaria 4 anos longe e que a última coisa que desejava para mim era que eu fosse uma garota de 16 anos que não aproveitava a vida por causa de um namorado que nunca mandava notícias, que eu nunca via. A próxima coisa que ele disse fez seus olhos lacrimejarem até ficarem límpidos. Lily. A vida é engraçada. A gente só tem alguns anos para viver, então precisamos fazer o possível para viver esses anos intensamente. Não devemos perder tempo com coisas que talvez aconteçam algum dia ou então nunca. Entendi o que ele estava dizendo. Que ia se alistar e não queria que eu me prendesse a ele enquanto estivesse longe. Ele não estava terminando nada comigo porque nunca estivemos realmente juntos. Éramos só 2 pessoas que se ajudavam quando era preciso e que fundiram seus corações um ao outro no meio do caminho. Foi difícil ver alguém que nunca ficou comigo de verdade se afastar de mim. Durante todo o tempo que passamos juntos, acho que nós meio que sabíamos que não era algo para sempre. Não sei porquê, afinal eu poderia facilmente amá-lo desse jeito.
Acho que talvez em circunstâncias normais, se estivéssemos juntos como típicos adolescentes, e ele tivesse uma vida comum com uma casa, nós dois poderíamos ser esse casal. O tipo de casal que se une com facilidade e cuja vida nunca é interrompida pela crueldade. Nem tentei fazê-lo mudar de ideia naquela noite. Sinto que a gente tem uma conexão que nem os fogos do inferno quebrariam. Sinto que ele pode passar um tempo na marinha e que eu posso viver mais alguns anos como uma adolescente normal, porque depois tudo vai se encaixar quando for a hora certa. Vou te prometer uma coisa, disse ele. Quando minha vida estiver boa o suficiente para que você faça parte dela, vou te encontrar. Mas não quero que fique me esperando, porque talvez isso nunca aconteça. Não gostei dessa promessa, pois significava duas possibilidades. Ou ele achava que nunca sairia vivo da marinha, ou que sua vida nunca seria boa o suficiente para mim. Sua vida já era boa o suficiente para mim, mas apenas assenti e forcei um sorriso. Se você não vier atrás de mim, eu vou atrás de você. E isso não vai ser nada bom, Atlas Corrigan. Ele riu de minha ameaça. Bem, não vai ser muito difícil me achar. Você sabe exatamente onde estarei. Sorri. Onde tudo é melhor. Ele retribuiu o sorriso. Em Boston. E depois me beijou. Ellen, sei que você é adulta e sabe tudo sobre o que aconteceu em seguida, mas mesmo assim não me sinto à vontade contando o que fizemos nas 2 horas seguintes. Vamos dizer apenas que a gente se beijou muito. Rimos muito. Amamos muito. Sussurramos muito. Muito. E nós dois tivemos de tapar as bocas e fazer o máximo de silêncio possível para que não nos flagrassem. Quando terminamos, ele me abraçou, pele com pele, mão no coração. Ele me beijou e me olhou bem nos olhos. Eu te amo, Lily. Tudo que você é. Eu te amo. Sei que essas palavras são muito repetidas por aí, principalmente por adolescentes. Muitas vezes de forma prematura e sem muito mérito. Mas, quando ele as disse para mim, sei que não queria falar que estava apaixonado por mim. Não era esse tipo de eu te amo. Imagine todas as pessoas que você conhece ao longo da vida. São muitas. Elas surgem como ondas, entrando e saindo aos poucos, dependendo da maré. Algumas ondas são muito maiores e causam mais impacto que outras. Às vezes, as ondas trazem coisas lá do fundo do mar e as largam no litoral. Marcas nos grãos de areia que provam que as ondas estiveram lá, muito depois de a maré recuar. Foi isso que Atlas quis dizer ao falar eu te amo. Estava me contando que eu era a maior onda que tinha aparecido em sua vida. E eu havia trazido tanta coisa comigo que minhas marcas sempre estariam presentes, mesmo quando a maré recuasse. Depois de dizer que me amava, ele falou que tinha um presente de aniversário para mim. Pegou uma pequena sacola marrom. Não é nada demais, mas foi tudo o que consegui comprar. Abri a sacola e tirei o melhor presente que já ganhei. Era um ímã que dizia Boston em cima. Embaixo, com letras pequenas, estava escrito, onde tudo é melhor. Eu disse que guardaria para sempre e que pensaria nele toda vez que o visse. Quando comecei a escrever esta carta, falei que meu aniversário de 16 anos tinha sido um dos melhores dias de minha vida. Porque até aquele segundo tinha sido mesmo. Os próximos minutos é que não foram. Antes de Atlas aparecer naquela noite, eu não estava esperando por ele, então não pensei em trancar a porta do quarto. Meu pai me escutou conversando com alguém e, ao escancarar a porta e encontrar Atlas na cama comigo, ele ficou mais zangado do que eu já ouvira antes. E Atlas estava em desvantagem, porque não estava preparado para o que veio em seguida. Nunca vou esquecer aquele momento enquanto estiver viva. Eu não podia fazer absolutamente nada enquanto meu pai o golpeava com um bastão de beisebol. O barulho dos ossos se quebrando foi a única coisa que escutei acima de meus gritos. Ainda não sei quem chamou a polícia. Tenho certeza de que foi minha mãe, mas já se passaram 6 meses e ainda não conversamos sobre aquela noite. Quando a polícia apareceu em meu quarto e tirou meu pai de cima dele, eu nem reconheci Atlas, de tão ensanguentado que ele estava. Fiquei histérica. Histérica. Não só tiveram de levar Atlas em uma ambulância, como também precisaram chamar uma para mim porque eu não conseguia respirar. Foi o primeiro e único ataque de pânico que já tive. Ninguém queria me dizer onde ele estava ou se estava bem. Meu pai nem foi preso pelo que fez.
Espalharam a notícia de que Atlas estava naquela casa antiga, sem ter onde morar. Meu pai foi venerado pelo ato heróico, por ter salvado a filhinha do mendigo que a manipulou para que transasse com ele. Meu pai disse que eu tinha envergonhado a família, dando motivos para a cidade inteira fofocar. E vou te contar, até hoje falam sobre isso. Hoje de manhã escutei Kate dizer a alguém no ônibus que tentou me alertar sobre Atlas. Disse que sabia que ele era uma má influência desde o momento em que o viu. Mas isso é mentira. Se Atlas estivesse no ônibus comigo, eu provavelmente teria ficado de boca calada e agido com maturidade, como ele tentou me ensinar. Em vez disso, fiquei com tanta raiva que me virei e mandei Kate ir para o inferno. Disse que Atlas era um ser humano melhor do que ela jamais seria, e que, se eu a escutasse falar mal dele de novo, ela ia se arrepender. Meu Deus, Lily. Ele fez lavagem cerebral em você, foi? Era um mendigo sujo e ladrão, que provavelmente usava drogas. Ele te usou porque queria comida e sexo, e agora você o está defendendo? Ela teve sorte de o ônibus chegar à minha casa bem naquele instante. Peguei minha mochila, saí do ônibus, entrei em casa e passei 3 horas chorando no quarto. Agora minha cabeça está doendo, mas eu sabia que só ficaria melhor se finalmente colocasse tudo para fora aqui no diário. Já faz 6 meses que evito escrever esta carta. Sem querer ofender, Ellen, mas minha cabeça continua doendo. Meu coração também. Talvez esteja doendo ainda mais do que ontem. Esta carta não ajudou nem um pouco. Acho que vou passar um tempo sem escrever. Porque me lembro dele quando escrevo para você, e tudo isso dói muito. Até ele vir atrás de mim, vou apenas fingir que está tudo bem. Vou continuar fingindo que estou nadando, quando na verdade só estou boiando. Quase sem conseguir manter a cabeça fora da água. Lily. Fecho o diário depois de ler a última página. Não sei o que sentir porque sinto tudo. Raiva, amor, tristeza, felicidade. Sempre odiei não conseguir lembrar de quase nada daquela noite, por mais que tentasse pensar em cada palavra que dissemos. O fato de Lily ter anotado tudo é um presente, embora seja um presente triste. Naquela época, eu temia que Lily fosse frágil demais para saber dos detalhes da minha vida. Eu queria protegê-la das coisas negativas que estavam acontecendo, mas ler suas palavras me mostrou que Lily não precisava ser protegida. Pelo contrário, ela poderia até ter me ajudado a enfrentá-las. Sinto vontade de escrever outra carta para ela, mas, acima de tudo, sinto vontade de estar com ela, de conversar sobre tudo isso pessoalmente. Sei que estamos indo devagar, mas, quanto mais tempo passo perto dela, mais fico impaciente para reencontrá-la. Eu me levanto para guardar o diário e pegar algo para beber enquanto espero, mas paro assim que fico de pé. Há um poste no começo do beco iluminando o restaurante e tem uma sombra se movendo na luz. A sombra passa na frente do restaurante indo na outra direção, como se o dono da sombra estivesse vindo para perto de mim. Recuo para continuar escondido. Alguém aparece. Um garoto se aproxima da porta dos fundos. Não sei se esse garoto é meu irmão, mas com certeza é a mesma pessoa que vi na gravação da câmera do Corrigas. Mesmas roupas, mesmo moletom com o capuz na cabeça. Continuo escondido, observando-o, e a cada segundo que passa me convenço mais de que ele é exatamente quem eu acho. Ele tem o porte parecido com o meu. Até se move como eu. Sou tomado por uma energia ansiosa, pois quero conhecê-lo. Quero lhe dizer que não estou com raiva e que sei pelo que ele está passando. Acho que eu não estava irritado com o vândalo nem mesmo antes de saber que talvez fosse meu irmão. Já é difícil se irritar com uma criança, mas é ainda mais difícil se irritar com uma que foi criada pela mesma mulher que supostamente me criou. Sei como é ter de fazer o possível para sobreviver. Também sei como é estar disposto a fazer de tudo para chamar a atenção de alguém. De qualquer pessoa. Houve momentos na minha infância em que eu só queria ser percebido, e tenho a sensação de que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele está querendo ser flagrado. Acima de tudo, ele quer ser notado. Ele vem até a porta dos fundos do restaurante sem nenhuma hesitação. Já está familiarizado com o lugar. Confere a porta para ver se está trancada. Como não abre, ele tira do moletom uma nova lata de tinta spray. Espero até que a erga, e é quando decido revelar minha presença. Você está segurando errado. Minha voz o sobressalta.
Quando ele se vira e me encara, percebo quanto é jovem e sinto um grande aperto no coração, como se ele estivesse prestes a estourar. Tento imaginar Theo sozinho aqui, no meio de uma noite assim. Ainda há algo infantil no medo em seus olhos. Quando começo a me aproximar, ele dá um passo para trás, procurando uma maneira de escapar depressa. Mas não tenta correr. Sei que ele está curioso para ver o que vai acontecer. Não é por isso que tem vindo aqui noite após noite? Estendo a mão para pegar a lata de tinta spray. Ele hesita, mas me dá. Demonstro como segurar a lata direito. Se fizer assim, não vai pingar. Você está segurando perto demais. Enquanto ele me observa, todas as emoções passam pelo seu rosto: raiva, admiração, traição. Ficamos em silêncio enquanto notamos o quanto somos parecidos. Nós dois puxamos a nossa mãe. Mesma mandíbula, mesmos olhos claros, mesma boca, até a mesma testa involuntariamente franzida. É muita coisa para assimilar. Eu já estava conformado com a ideia de não ter família, mas cá está ele, em carne e osso. Penso no que ele deve estar sentindo enquanto me encara. Raiva, obviamente. Decepção. Encosto o ombro na parede, olhando-o com total franqueza. Não sabia que você existia, Josh. Só descobri algumas horas atrás. O menino enfia as mãos nos bolsos do moletom e encara os próprios pés. Que mentira do cacete, murmura ele. Fico triste ao ver essa frieza em alguém tão novo. Ignoro a sua resposta raivosa e pego as chaves para destrancar a porta dos fundos do restaurante. Está com fome? Seguro a porta aberta para ele. Ele me olha como se quisesse sair correndo, mas, após um instante de relutância, abaixa a cabeça e entra. Acendo a luz e vou até a cozinha. Pego os ingredientes para lhe fazer um queijo quente e começo a prepará-lo enquanto ele anda lentamente pelo aposento, assimilando tudo. Josh toca nas coisas, abre gavetas, armários. Talvez esteja conferindo o que tem para a próxima vez que decidir arrombar. Ou talvez sua curiosidade seja para disfarçar o medo. Estou colocando o sanduíche no prato quando ele finalmente diz: "Como sabe quem sou se não sabia que eu existia?" Talvez isso seja o começo de uma longa conversa, e prefiro tê-la com ele numa posição mais confortável. Não tem nenhuma mesa aqui atrás com lugar para sentar, então aponto para as portas que levam ao salão do restaurante. As placas de saída proporcionam iluminação o suficiente, então não preciso acender nenhuma luz. Sente-se aqui. Aponto para a mesa 8, e ele se acomoda no mesmo lugar onde nossa mãe se sentou mais cedo. O que você quer beber? Josh engole em seco, depois dá de ombros. Tanto faz. Volto para a cozinha, pego um copo de água gelada e o empurro por cima da mesa. Ele toma metade de uma vez só. Sua mãe esteve aqui hoje à noite, digo. Ela está te procurando. Ele faz cara de que não se importa e continua comendo. Onde você está dormindo? Por aí, responde ele com a boca cheia. Está indo à escola. Não recentemente. Deixo dar algumas mordidas antes de continuar. A última coisa que eu quero é assustá-lo por ter feito perguntas demais. Por que fugiu de casa? Pergunto. Por causa dela. De Sutton? Assinto. Penso no tipo de relação que os dois têm, se ele nem mesmo se refere a ela como mãe. Pois é, a gente brigou. A gente sempre briga por qualquer merda. Ele termina o queijo quente e bebe o restante da água. E seu pai? Tim. Foi embora quando eu era pequeno. Seus olhos percorrem o salão e se fixam na árvore. Quando me olha de volta, ele inclina a cabeça. Você é rico? Se eu fosse, não te contaria. Você já tentou me roubar 4 vezes. Vejo um sorrisinho se insinuando em sua boca, mas ele se recusa a sorrir para valer. Josh relaxa um pouco mais no encosto, afastando o capuz do rosto. Mechas de cabelo castanho oleoso caem para frente, e ele as empurra para trás. Seu cabelo parece estar precisando de um corte há um bom tempo, com laterais longas e irregulares demais para serem propositais. Ela disse que você foi embora por minha causa. Disse que você não queria um irmão. Preciso conter minha irritação.
Puxo o prato vazio e o copo para perto de mim e me levanto. Só soube de você hoje, Josh. Juro. Teria ficado por perto se soubesse. Ele me olha de seu lugar, me observando. Querendo saber se pode confiar em mim. Agora você já sabe que eu existo. Josh diz isso como se estivesse me desafiando a agir de uma maneira melhor. A provar que ele não precisa esperar só coisas ruins do mundo. Aponto a cabeça para as portas da cozinha. Tem razão. Vamos. Ele não se levanta de imediato. Para onde? Minha casa. Tem um quarto para você, contanto que pare de ficar xingando tanto. Ele ergue a sobrancelha. Por acaso você é algum fanático religioso, é? Gesticulo para que ele se levante. Um menino de 11 anos xingando o tempo todo cheira a desespero. É só aos 14 anos que isso passa a ser coisa de gente descolada. Não tenho 11 anos. Tenho 12. Ah. Ela disse que você tinha 11. Mesmo assim. Você é novo demais para ser descolado. Josh se levanta e vem para a cozinha atrás de mim. Eu me viro para ele enquanto empurro as portas para trás. E, só para você saber, você escreve palhaço errado. Não tem a letra I no meio. Ele parece surpreso. Bem que achei esquisito depois que escrevi. Ponho a louça na pia, mas são quase 3 horas da manhã e não estou a fim de lavá-la. Apago a luz e deixo Josh ir na frente até a porta dos fundos. Enquanto eu a tranco, ele pergunta: você vai contar para Sutton onde eu estou? Ainda não decidi o que vou fazer, admito, e começo a andar pelo beco enquanto ele se apressa para me alcançar. De qualquer maneira, estou pensando em ir para Chicago, anuncia. Devo passar só uma noite na sua casa. Rio quando penso que esse menino acha que vou deixá-lo fugir para outra cidade agora que sei que ele existe. No que é que eu estou me metendo, hein? Tenho a impressão de que minhas responsabilidades cotidianas acabam de dobrar. A gente tem mais algum irmão ou irmã que eu não conheça? Pergunto. Somente os gêmeos, mas eles só têm 8 anos. Paro imediatamente e olho para ele. Josh sorri. Estou zoando. É só a gente mesmo. Balanço a cabeça e pego a parte de trás do seu capuz, puxando-o para cima da cabeça dele. Você é uma figura. Ele está sorrindo quando chegamos ao meu carro. Também estou, até que sinto um frio na barriga de preocupação. Conheço Josh há meia hora. Sei que ele existe há menos de um dia. Mas agora estou com a sensação de que vou protegê-lo pelo resto da vida. Lily. A pessoa perde as manhãs depois que tem filhos. Eu costumava abrir os olhos e passar vários minutos deitada antes de pegar o celular e ver tudo o que perdi enquanto dormia. Tomava um café e planejava mentalmente o dia enquanto tomava banho. Agora que tenho M, porém, seu choro matinal me arranca da cama e eu vivo em função dela antes mesmo de ter tempo de fazer xixi. Corro para trocar sua fralda, corro para vesti-la, corro para alimentá-la. Quando termino minhas tarefas maternais, já estou atrasada para o trabalho e mal tenho tempo de cuidar de mim mesma. É por isso que gosto das manhãs de domingo. Parece que é o único dia da semana em que consigo sentir uma certa calma. Quando Amy acorda no domingo, sempre a coloco na cama comigo. Ficamos deitadas juntas e a escuto balbuciar, sem nenhuma pressa para levantar ou ir a outro lugar. Às vezes, como agora, ela volta a dormir e tudo o que faço é fitá-la por longos períodos, maravilhada com o encanto que é a maternidade. Pego o celular e tiro uma foto de Amy para enviar a Riley, mas hesito antes de apertar o botão. Não sinto nenhuma falta dele, mas, em momentos como este, fico triste por Riley não poder compartilhar isso com a gente ou por eu não poder compartilhar os instantes de alegria que eles têm juntos. Não há nada melhor do que curtir a criança que você gerou com a pessoa que também a criou, e é por isso que sempre tento mandar fotos e vídeos para ele. Porém, ainda estou chateada com a noite de ontem e não estou muito afim de entrar em contato com ele ainda. Salvo a foto para um dia mais tranquilo. Porra, Riley. O divórcio é difícil. Sabia que seria, mas é muito mais do que eu esperava.
E passar por um divórcio com uma criança no meio é 1 milhão de vezes mais complicado. Você será obrigada a interagir com aquela pessoa pelo resto da vida. Precisa dar um jeito de planejar as festas de aniversário em conjunto ou de aceitar 2 comemorações separadas. Precisa planejar os feriados que cada um vai passar com a criança e também quais dias da semana, às vezes até as horas do dia. Não dá para se livrar num piscar de olhos da pessoa com quem você se casou e de quem se divorciou. Você é obrigada a conviver com ela. Para sempre. Serei obrigada a lidar com os sentimentos de Riley para sempre, sendo bem sincera, estou me cansando de sempre me sentir mal por ele, de me preocupar com ele, de temer sua reação, de ser cuidadosa com seus sentimentos. Quanto tempo devo esperar antes de começar a namorar alguém sem que o ciúme de Riley seja justificável? Quanto tempo devo esperar antes de lhe contar que estou saindo com Atlas, caso nos tornemos um casal? Quanto tempo preciso esperar antes de poder tomar decisões sobre minha própria vida sem me preocupar com os sentimentos dele? Meu celular vibra. É minha mãe ligando. Saio da cama silenciosamente para ir à sala antes de atender. Oi. Posso ficar com Emerson hoje? Rio ao perceber que ela não está nem aí para a filha agora que tem uma neta. Tudo bem comigo, sim, e com você? Minha mãe ama Amy tanto quanto eu, tenho certeza disso. Quando Amy completou 6 semanas, minha mãe começou a cuidar dela por algumas horas enquanto eu trabalhava. Amy até dormiu na casa dela no mês passado, foi sua primeira noite longe de mim desde que nasceu. Ela tinha pegado no sono e não quisemos acordá-la, então fui buscá-la na manhã seguinte. Rob e eu estamos por perto. Podemos buscá-la daqui a 20 minutos. Vamos ao Jardim Botânico e pensei que seria divertido levar Emerson. Imagino que um descanso possa ser bom para você. Está bem. Vou arrumá-la. Meia hora depois, ouço alguém bater à porta. Abro-a e deixo minha mãe e Rob entrarem. Minha mãe vai direto para a sala de estar, onde Amy está dormindo no Moisés. Oi, mãe, digo brincando. Mas que roupinha mais linda, diz minha mãe, pegando-a, fui eu que comprei para ela? Não, era da Riley, na verdade. É legal que a diferença entre as duas seja de apenas 6 meses. Não precisamos comprar tantas roupas para Amy porque a Lisa me dá muitas que eram de Riley. E elas estão sempre em ótimas condições, pois acho que Riley nunca repete a mesma roupa. Amy está usando o conjunto que Riley usou na sua festa de 1 ano. Estava torcendo para que Amy o herdasse, pois é uma fofura. É uma legging rosa com estampa de melancias e uma camiseta verde de manga comprida com uma fatia de melancia no meio. Minha mãe comprou quase todas as outras roupas de Amy, inclusive a jaqueta azul que estou colocando nela agora. Não combina com o conjuntinho, minha mãe censura. Cadê a jaqueta rosa que comprei para ela? Está pequena demais. É só uma jaqueta, e ela tem 1 ano de idade. Não faz diferença se combina ou não. Minha mãe bufa, e pela sua cara percebo que Amy vai voltar para casa com uma jaqueta novinha em folha. Beijo a bochecha de Amy, e minha mãe se dirige à porta. Entrego a bolsa maternidade para Rob, e ele a pendura no ombro. Quer que eu a pegue? Pergunta ele para minha mãe. Ela aperta Amy ainda mais. Não precisa, responde ela por cima do ombro. A gente volta em algumas horas. Que horas? Pergunto. Não costumo marcar horário com ela, mas estou pensando em perguntar a Atlas o que ele está fazendo agora. Talvez a gente possa almoçar, já que nós dois estamos de folga hoje e não vou estar com Amy. Eu mando uma mensagem. Por quê? Vai sair? Pergunta. Achei que você fosse apenas botar o sono em dia. Não tenho coragem de lhe dizer que talvez eu vá sair com um cara. Ela ficaria me fazendo perguntas até muito depois de o Jardim Botânico fechar. Pois é, acho que vou só dormir mesmo. Mas deixo o celular ligado. Divirtam-se. Minha mãe já saiu e está no corredor, mas Rob para e me olha. Lembre-se de parar o carro na mesma vaga.
Se estacionar em outro lugar, ela vai perceber e vai fazer perguntas. Rob dá uma piscadela, deixando evidente que me entende melhor do que ela. Valeu pela dica, sussurro. Fecho a porta e vou procurar o celular. Arrumei M para o passeio na pressa, então não olho o celular desde que encerrei a ligação com minha mãe. Tenho uma chamada perdida de Atlas de 20 minutos atrás. Sinto um frio de expectativa na barriga. Espero que ele esteja de folga hoje. Uso a câmera do celular para conferir minha aparência e faço uma chamada de vídeo para ele. Na primeira vez que Atlas me ligou pelo FaceTime, eu detestei, mas agora essa me parece a opção mais natural. Sempre quero vê-lo. Gosto de ver o que está vestindo, onde está e as caras que faz quando diz as coisas que diz. Já estou sorrindo quando ouço o som indicando que ele aceitou a chamada. Atlas ergue o celular e, quando finalmente entendo o que estou vendo, percebo que está numa cozinha que não conheço. Ela é branca, bem iluminada e diferente da cozinha de que me lembro de quando visitei sua casa quase 2 anos atrás. Bom dia, Atlas me cumprimenta. Ele está sorrindo, mas parece cansado, como se tivesse acabado de acordar ou estivesse prestes a dormir. Oi. Dormiu bem? Pergunta ele. Dormi. Finalmente. Semicerro os olhos tentando ver o que há atrás dele. Você reformou a cozinha? Atlas olha por cima do ombro e depois para mim. Eu me mudei. O quê? Quando? No início do ano. Vendi minha casa e encontrei um lugar mais perto do restaurante. Ah! Que bom! Mais perto do restaurante significa mais perto de mim. Qual será a distância entre a gente agora? Está cozinhando? Atlas vira o celular para a bancada. Tem uma frigideira com ovos, uma pilha de bacon, panquecas e 2 pratos. 2 copos de suco. Sinto um aperto no coração, tentando disfarçar o imenso ciúme que estou sentindo. Não estou sozinho, explica ele, virando a tela para o rosto de novo. Minha decepção deve ter ficado evidente, pois ele balança a cabeça na mesma hora. Não, Lily. Não é isso. Atlas ri e parece nervoso. Sua reação é encantadora, mas não me tranquiliza por completo. Ele ergue um pouco mais o celular até eu conseguir ver quem está atrás dele. Não sei quem é, mas não é outra mulher. É um garoto. Um garoto igualzinho a Atlas, e ele está me encarando com seus olhos idênticos aos de Atlas. Ele tem um filho e eu não sei. O que está acontecendo? Ela acha que sou seu filho, diz o menino. Você está apavorando ela. Na mesma hora, Atlas vira o celular para o próprio rosto. Não é meu filho. É meu irmão. Irmão? Atlas move o celular para que eu veja seu irmão de novo. Diga oi para Lily. Não. Atlas revira os olhos e me encara como que se desculpando. Ele é um pouco babaca, justifica, bem na frente do irmão caçula. Atlas. Sussurro, chocada com tudo o que está sendo dito. Está tudo bem, ele sabe que é babaca. Vejo o menino rir atrás dele, então percebo que ele sabe que Atlas está brincando. Mas também estou confusa. Eu não sabia que você tinha um irmão. Nem eu. Descobri ontem à noite, depois do nosso encontro. Penso na noite de ontem e em como ficou óbvio que ele estava chateado com a mensagem que recebeu, mas não fazia ideia de que era uma questão familiar. Acho que isso explica porque a mãe estava tentando falar com ele. Pelo jeito, você tem muito o que resolver hoje. Espere, não desligue ainda, pede ele. Atlas sai da cozinha e vai para outro cômodo para ter privacidade. Fecha a porta e se senta na cama. Os pãezinhos só ficam prontos em 10 minutos. Posso falar. Nossa! Panquecas e pãezinhos. Que menino de sorte! Meu café da manhã foi café preto. Atlas sorri, mas é um sorriso fraco. Ele parecia de bom humor na frente do irmão, mas agora que estou sozinha com ele,
Percebo o estresse na maneira como está se portando. Cadê Amy? Pergunta. Minha mãe vai ficar com ela por algumas horas. Quando ele nota que nós dois não vamos trabalhar e que não estou com Amy, ele suspira como se estivesse desanimado. Então está com o dia de hoje livre? Tudo bem, a gente vai fazer tudo devagar, lembra? Além disso, não é todo dia que você descobre que tem um irmão mais novo. Atlas passa a mão no cabelo e suspira. Era ele que estava vandalizando os restaurantes. Isso me surpreende. Preciso ouvir o resto da história. Foi por isso que minha mãe tentou me ligar na semana passada. Ela queria saber se ele tinha falado comigo. Agora me sinto mal por ter bloqueado o número dela. Não tinha como você saber. Estou de pé no meio da sala, mas quero estar sentada para esta conversa. Vou até o sofá e deixo o celular no braço dele, apoiando-o no suporte de dedo. Ele sabia sobre você? Atlas assente. Sabia, e achava que eu sabia da existência dele, e é por isso que estava descontando a raiva nos meus restaurantes. Tirando os milhares de dólares que me fez gastar, ele me parece um bom menino. Ou pelo menos parece ter potencial para ser um bom menino. Sei lá, ele passou pelas mesmas merdas que eu com minha mãe, então não sei como isso o afetou. Sua mãe também está aí? Atlas balança a cabeça. Ainda não contei para ela que o encontrei. Falei com um amigo que é advogado e ele disse que, quanto mais cedo eu contar, melhor, assim ela não vai poder usar isso contra mim. Usar isso contra ele? Você quer tentar obter a guarda dele? Atlas assente sem titubear. Não sei se é o que Josh quer, mas não consigo aceitar outra opção. Sei o tipo de mãe que ela é. Ele mencionou que queria ir atrás do pai, mas tinha ainda pior do que minha mãe. Você tem algum direito como irmão dele? Atlas balança a cabeça. Somente se minha mãe deixar que ele mora comigo. Não estou nada afim de ter essa conversa. Ela vai negar só para me irritar, mas Atlas suspira fortemente. Se Josh ficar com ela, não vai ter nenhuma chance na vida. Ele já é mais calejado do que eu era com aquela idade. Mais raivoso. Fico com medo do que essa raiva pode virar se ele não tiver alguma estabilidade na vida. Mas não sei se consigo fazer algo assim. E se eu fizer mais merda com ele do que minha mãe? Isso não vai acontecer, Atlas. Você sabe que não. Ele aceita meu consolo com um sorriso rápido. É fácil para você dizer isso. Você leva muito jeito para cuidar da sua filha. Eu apenas sei fingir bem, admito. Não faço ideia do que estou fazendo. Nenhum pai ou mãe sabe. Todos nós sofremos de síndrome do impostor e nos viramos como dá a cada minuto do dia. Porque isso é reconfortante e apavorante ao mesmo tempo. Você acabou de resumir a paternidade e a maternidade em uma frase. Atlas expira. Acho melhor eu voltar e conferir se ele não está me roubando. Eu te ligo mais tarde, tá? Tudo bem. Boa sorte. A maneira como Atlas articula silenciosamente a palavra tchau é sexy pra cacete. Quando encerro a chamada, me deito e suspiro. Adoro como me sinto depois de falar com ele. Atlas me deixa toda boba e energizada e feliz, mesmo quando a chamada é tão maluca e caótica como essa de agora. Queria saber onde ele mora. Eu passaria na casa dele só para fazer um delivery de abraço, assim como ele fez comigo na outra noite. Odeio o fato de Atlas estar lidando com isso, mas ao mesmo tempo fico feliz por ele. Não consigo imaginar sua solidão desde que o conheci, não tendo nenhum familiar em sua vida. E pobre criança. É a história de Atlas se repetindo, como se um único menino sendo tão maltratado pela mãe não bastasse. Meu celular apita, indicando uma nova mensagem. Sorrio quando vejo que é dele. Sorrio ainda mais quando vejo o tamanho da mensagem. Obrigado por ser a parte mais reconfortante da minha vida neste momento. Obrigado por sempre ser o farol de que eu preciso toda vez que me sinto perdido,
quer você queira me iluminar ou não. Eu me sinto grato pela sua existência. Estou com saudade. Deveria demais ter te beijado. Estou cobrindo a boca com a mão quando termino de ler. Sinto emoções tão fortes que não sei como lidar. Sorte de Josh ter você na vida dele neste momento. Após alguns segundos, Atlas reage à mensagem com um coração. Então mando outra, e você tem razão. Deveria demais ter me beijado. Atlas reage com outro 17 coração. Atlas. Josh não confia em mim, mas vou vencê-lo pelo cansaço. Aposto que não confia em ninguém, então não vou levar para o pessoal. Se a infância dele tiver sido parecida com a minha, tenho certeza de que ele já endureceu bem mais do que qualquer menino de 12 anos deveria endurecer. Por mais que me olhe com desconfiança, posso ver que também está curioso a meu respeito. Ele não faz muitas perguntas, mas me observa de uma maneira que denuncia os milhares de perguntas que tem na ponta da língua. Por algum motivo, no entanto, Josh prefere guardá-las para si. Deve estar se perguntando por que peguei tão leve com ele ontem à noite, depois que descobri que era ele causando danos aos meus restaurantes. Também deve estar se perguntando por que eu não sabia da existência dele, como acabei com uma vida tão diferente da minha mãe e de Tim. Quaisquer que sejam suas perguntas, ele está tentando conter bastante suas expressões. Não quero constrangê-lo, então tenho falado mais enquanto ele toma o café da manhã. Não é tão difícil, pois as perguntas que tenho para ele são igualmente numerosas. Foi também por isso que não consegui dormir ontem à noite depois que enfim chegamos à minha casa. Fiquei alerta para ver se ele não ia tentar ir embora de fininho, e realmente me surpreendi quando vi que ele ainda estava aqui pela manhã. Por mais que minhas perguntas possam irritá-lo, lembro como é ter 12 anos. Tudo o que eu queria era que alguém se interessasse por quem eu era, mesmo que fosse um interesse falso. Se a vida dele tiver sido parecida com a minha, ele passou 12 anos sendo ignorado, e não vou deixar que se sinta desse jeito na minha casa. Porém, tenho feito apenas perguntas fáceis, abrindo caminho para os assuntos mais difíceis. Josh come uma coisa de cada vez. Primeiro um pãozinho, depois o bacon. Ele está cortando as panquecas pela primeira vez quando digo: "Do que você gosta? Tem algum hobby?" Ele dá uma mordida, e uma das suas sobrancelhas se ergue um pouco, mas não sei se é por causa da comida ou da minha pergunta. Por quê? Quer saber por que estou perguntando do que gosta? Seu pescoço está rígido quando assente. Perdi 12 anos da sua vida. Quero te conhecer. Josh desvia o olhar e põe mais panqueca na boca. Mangá, murmura. Fico surpreso. Mas, graças a Tel, eu até que conheço mangá. Qual sua série favorita? One Piece. Ele balança a cabeça, pensando melhor. Não, deve ser Chainsaw Man. É só até aí que consigo chegar na conversa sem parecer ignorante. A gente pode passar numa livraria mais tarde se você quiser. Ele assente. As panquecas estão gostosas. Obrigado. Observo dar um gole no suco, e, enquanto coloca o copo na mesa, ele diz: "Do que você gosta?" Ele vira a cabeça para o prato. Além de cozinhar. Não sei responder. Passo a maior parte do tempo nos restaurantes. Gasto o tempo que me sobra fazendo concertos pela casa, lavando roupa, dormindo. Gosto de assistir ao canal de culinária. Josh dá uma risadinha. Que parada mais triste. Por quê? Eu falei além de cozinhar. É uma pergunta mais difícil do que imaginei, agora que sou eu que tenho de responder. Gosto de museus, acrescento. E de ir ao cinema. E de viajar. Só não faço nada disso. Por que está sempre trabalhando? Isso. Como eu disse, que parada mais triste. Ele se inclina por cima do prato para comer outra garfada de panqueca. As perguntas para nos conhecermos melhor não estão funcionando, então vou direto ao ponto. Por que vocês brigaram? Ele dá de ombros. Na metade do tempo, nem sei qual foi a merda que eu fiz. Ela apenas se irrita sem motivo. Sei como é, deixo comer mais um pouco antes de fazer outra pergunta. Onde você estava dormindo? Josh não me olha.
Ele empurra a comida no prato por um instante, depois diz: no seu restaurante. Seus olhos sobem devagar até encontrarem os meus. O sofá do seu escritório é bem confortável. Você estava dormindo dentro do restaurante? Há quanto tempo? 2 semanas. Fico chocado. Como você estava entrando? Não tem alarme naquele restaurante, e finalmente descobri como forçar a fechadura depois de algumas tentativas. Já no outro, é bem difícil de entrar. Você sabe forçar FE, não posso deixar de rir. Brad e Darren vão adorar me dizer eu te avisei. E por quê, depois de um tempo, você começou a vandalizar também? Josh me olha com relutância. Sei lá. Acho que estava com raiva. Ele empurra o prato e se recosta na cadeira. E agora? Preciso voltar a morar com ela? O que você quer que aconteça? Quero morar com meu pai. Ele coça o cotovelo. Pode me ajudar a encontrá-lo? Minha vontade de encontrar tinha a mesma que eu tinha de encontrar minha mãe, nenhuma. Sabe alguma coisa sobre ele? Pergunto. Acho que agora está morando em Vermont. Só não sei onde. Quando foi que o viu pela última vez? Alguns anos atrás. Mas ele não sabe mais onde me encontrar. Agora Josh está refletindo bem sua idade. Um menino frágil, abandonado pelo pai, mas que se recusa a perder a esperança. Não quero ser a pessoa que acaba com ela, então apenas concordo. Está bem, vou ver o que posso fazer. Mas, por enquanto, preciso avisar a sua mãe que você está bem. Preciso ligar para ela. Por quê? Se eu não ligar, isso pode ser considerado sequestro. Não se eu estiver aqui por vontade própria. Mesmo que você esteja aqui por vontade própria. Você não tem idade para decidir onde quer morar, e no momento é sua mãe que tem sua guarda. Ele fica nitidamente irritado. Mete o garfo na comida franzindo a testa, mas não dá outra mordida. Saio de perto e ligo para Sutton. Desbloqueei seu número depois que ela saiu do meu restaurante ontem à noite, para o caso de ela querer entrar em contato comigo. Disco seu número e a espero atender. Após chamar algumas vezes, ela enfim atende com um alô bem grogue. Oi. Eu o encontrei. Quem está falando? Fecho os olhos rapidamente enquanto espero que ela acorde e lembre que o filho está desaparecido. Após alguns segundos de silêncio, ela diz: Atlas. Isso. Encontrei Josh. Ouço um ruído do outro lado da linha, como se ela estivesse saindo da cama. Onde ele estava? Não quero responder. Sei que ela é a mãe de Josh, mas me parece que o paradeiro dele não é da sua conta, o que é uma opinião incomum de se ter. Não sei onde ele estava, mas agora está comigo. Escute. Queria saber se ele não pode passar um tempo aqui comigo. Talvez isso te desse um descanso, não? Quer que ele fique com você? A maneira como ela enfatiza a última palavra me faz estremecer. Vai ser bem mais difícil do que imaginei. Ela é o tipo de pessoa que briga só por brigar, independentemente do resultado que queira. Eu poderia matriculá-lo em uma escola e me certificar de que ele frequente as aulas, ofereço. Você não precisaria se preocupar mais com isso. Ela faz uma pausa como se estivesse considerando a alternativa. Mais que mártir você é, a resmunga. Traga-o de volta. Agora. Ligar de novo 3 vezes, desliga. Mas ela encaminha as chamadas para a caixa postal. Isso não me pareceu muito promissor, comenta Josh. Ele está parado na porta da cozinha. Não sei o quanto da conversa escutou, mas ao menos não conseguiu ouvir o que Sutton disse. Guarda o celular no bolso. Ela quer que você volte hoje. Mas amanhã eu ligo para um advogado. Posso até ligar para o maldito conselho tutelar se você quiser. Só que não tem muita coisa que eu possa fazer num domingo. Os ombros de Josh despencam quando digo isso. Você pode pelo menos me dar seu número? Pede, como se tivesse medo de eu dizer não. É claro. Não vou abandoná-lo agora que sei que você existe. Josh mexe num buraco na manga da camisa, evitando fazer contato visual comigo, enquanto diz: entendo se estiver com raiva de mim.
Você morreu numa grana por minha causa. É verdade, respondo. Aqueles croutons custaram uma fortuna. Josh ri pela primeira vez nesta manhã. Cara, aqueles croutons estavam gostosos pra caralho. Solto um gemido. Não diga essa palavra. O Rizemorin fica do outro lado de Boston. Demoramos 45 minutos no trânsito para chegar até lá, e nem é dia útil. Quando entramos no estacionamento, Josh não sai do carro na mesma hora. Ele apenas fica sentado em silêncio no banco do passageiro, encarando o hotel como se fosse o último lugar onde quisesse estar. Preferia não ter que trazê-lo de volta para a mãe, mas liguei para meu amigo advogado de novo após falar com Sutton. Ele disse que, se eu quiser fazer tudo certo, sem que ela tenha argumentos para usar contra mim, tudo o que posso fazer é levá-lo de volta. Depois, se eu quiser resolver a questão judicialmente, ele disse que vou precisar arranjar um advogado e entrar na justiça. Tudo o que for feito fora do âmbito da justiça pode me prejudicar. Pelo jeito, não se pode sequestrar o próprio irmão, mesmo que você saiba que ele está correndo perigo. Queria explicar tudo isso para Josh com mais detalhes, para mostrar que não estou apenas largando com ela, mas ele está tão cismado em morar com o pai que nem sei se quer morar comigo. E não sei se estou preparado para criar um irmão mais novo, mas, enquanto eu estiver vivo, nem a pau que posso deixá-lo sob a guarda daquela mulher sem pelo menos tentar. Até eu resolver o que fazer em seguida, não quero que ele se encontre numa situação em que não tenha o que comer ou não tenha dinheiro para pagar mais diárias do hotel. Tiro a carteira e lhe entrego um cartão de crédito. Posso confiar em você com isto aqui? Josh olha o cartão na minha mão, e seus olhos se arregalam um pouco. Não sei por que você faria isso. Passei as 2 últimas semanas tentando destruir seus restaurantes. Empurro o cartão para ele. Use para necessidades básicas. Comida, recargas para o celular. Nós paramos no caminho e compramos um celular pré-pago para que ele possa manter contato comigo. Talvez algumas roupas novas que caibam em você. Josh pega o cartão da minha mão com relutância. Nem sei como usar isto aqui. É só aproximar. Mas não conte para Sutton que está com ele. Aponto para o celular. Esconda-o entre a capa e o aparelho. Ele tira a capa do celular e guarda o cartão dentro dela. Depois diz, valeu. Ele põe a mão na maçaneta do carro. Você vai entrar para falar com ela? Balanço a cabeça. É melhor não. Acho que isso só a deixaria ainda mais irritada. Josh suspira e sai do carro. Nós nos entreolhamos por alguns segundos antes de ele por fim fechar a porta do veículo. Fico me sentindo o maior babaca por trazê-lo para cá. Mas preciso fazer isso da maneira certa. Se não o trouxesse de volta, ela poderia me denunciar. E como a conheço, ela provavelmente faria isso. É melhor eu apenas deixá-lo aqui hoje, assim que a semana começar amanhã, fazer ligações e ver que providências posso tomar para que ele vá morar comigo. Sei que se Josh ficar aqui com ela, ele não vai ter nenhuma chance na vida. Dei sorte ao encontrar Lily. Ela me salvou. Mas não sei se há sorte o bastante no mundo para nós dois sermos salvos por uma desconhecida qualquer. Sou tudo o que ele tem. Continuo no carro enquanto Josh atravessa o estacionamento. Ele sobe a escada e bate a porta do segundo quarto antes do fim do corredor. Ele me olha por cima do ombro, então aceno bem na hora em que a porta se escâncara. Vejo a raiva nos olhos de Sutton de onde estou no estacionamento. Ela começa a gritar com ele na mesma hora. E depois dá um tapa na cara dele. Minha mão está na maçaneta da porta antes mesmo que Josh tenha tempo de reagir ao tapa. Agora a mão de Sutton está agarrando o braço dele, puxando-o para dentro do quarto do hotel. Estou a vários metros de distância do carro quando vejo tropeçar na soleira da porta e sumir para dentro do quarto. Subo 2 degraus de cada vez, com o coração em disparada. Chego à porta antes mesmo de Sutton a fechar. Josh está tentando se levantar, mas ela está parada ao lado dele, gritando, eu podia ter sido presa, seu merdinha. Sutton não faz ideia de que estou atrás dela. Coloco o braço ao redor de sua cintura e a puxo para longe de Josh, erguendo-a e a soltando no colchão atrás de mim. Acontece tão rápido que ela fica chocada demais para reagir. Ajudo Josh a se levantar.
Seu celular está no chão a alguns metros de distância, então o pego, devolvo para ele e o levo até a porta. Sutton percebe o que está acontecendo e salta da cama. Ela sai atrás da gente. Traga-o de volta. Agora sinto suas mãos em mim. Ela está puxando minha camisa, tentando me fazer parar ou me afastar para poder pegar Josh. Peço que ele siga em frente. Vá para o carro. Ele continua se dirigindo à escada, então paro de andar e me viro para ela. Ela inspira rapidamente pela boca após ver a fúria absoluta nos meus olhos. Depois bate as palmas no meu peito e me empurra. Ele é meu filho. Grita ela. Vou chamar a polícia. Solto uma risada exasperada. Quero lhe dizer para chamar a polícia, quero gritar com ela. Mas, acima de tudo, quero tirar Josh de perto de Sutton. Só por cima do meu cadáver que ela vai arruinar a vida dele. Não tenho energia para lhe dizer nada. Ela não merece minhas palavras. Simplesmente vou embora, deixando-a gritando como fazia antigamente. Josh já está no banco da frente do carro quando volto. Bato a porta e agarro o volante com ambas as mãos antes de ligar o carro. Preciso me acalmar antes de dirigir. Ele parece estranhamente calmo considerando o que acabou de acontecer. Fico pensando se essa não costuma ser uma interação comum entre os dois, pois nem ofegante ele está. Não está chorando. Não está xingando. Está apenas me observando, e percebo que talvez ele vá se lembrar da minha reação neste momento pelo resto da vida. Deslizo as mãos pelo volante e respiro com calma. A bochecha de Josh está vermelha, e tem um pequeno corte sangrando em sua testa. Pego um lenço de papel no porta-luvas e o entrego a ele. Depois viro o visor para que saiba onde limpar. Vi quando ela te deu o tapa, mas de onde veio esse corte? Acho que bati no rack da TV. Muita calma, Atlas. Dou a ré e saio do estacionamento. Talvez a gente deva passar em um pronto-socorro para dar uma olhada no seu corte. Para garantir que não é uma concussão. Está tudo bem. Eu geralmente sei quando é uma concussão. Ele geralmente sabe? Cerro os dentes assim que Josh diz isso. Percebo que não faço a mínima ideia do inferno pelo qual esse menino já passou, e que eu estava prestes a lançá-lo de volta nas chamas. É melhor garantir, respondo. Mas o que eu quero dizer é melhor ter tudo documentado caso seja necessário provar os maus tratos dela posteriormente.